2, teve um jogo aqui contra o Showa. Dorival fez gol, Guarani ganhou, depois pegou o Noroeste e o Guarani goleou. Aliás, pegou o Batatais. Não, Barretos. Pegou o Barretos e goleou e precisava ganhar para provocar uma decisão na Javari. Dorival fez gol nesse jogo e fez o gol do título na Javari. Sensacional a trajetória de Dorival. Trabalhou muito tempo no Guarani, várias funções de técnico, equipe de base. Em 66, né, aqui contra o Noroeste, e um pouco antes, em 64, aquele 5-1, aquele 5-1 contra o Santos, ele também estava ajudando lá o Guarani, né? Bom, mas enfim, é isso aí. Autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas e a banda posicionada, 20 e 30, bola rola no brinco para Guarani, Noroeste. Atenção, senhor maestro. Aê, seu maestro. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, Bauru é uma cidade maravilhosa, hein? Noroeste é uma história linda, né? Mas acho que tá bom, né? Pelo amor de Deus, com todo respeito. Gente, Bauru, uma cidade fantástica, né? Cidade nobre, importantíssima, mas o hino não agradou muito, viu? Sinceramente, que coisa. Ô, Norusca, tô vendo aqui, você quer ver só? Você quer ver só uma coisa? Boletim financeiro de Noroeste e Palmeiras foi 1-1. Vocês comentaram isso aqui, né? Nossa produção no Esporte em Debate foi 1-1 na segunda rodada. Foi que o rapaz, como é que chamou lá? O rapaz do Palmeiras que fez o gol, o menino lá? Thales. O Thales foi, Carlão foi pro Noroeste e Thales pro Palmeiras. Atenção, o borderô da partida Noroeste 1, Palmeiras também 1. Noroeste não participa do Paulistão desde 2011. Público, 12.064 no Alfredo Castilho. Renda bruta, 1.693.000. Preço do ingresso, uma arquibancada central inteira, R$220 o ingresso. Aí aposentados, velhinho e tal, paga 110.
Tem uma arquibancada direta inteira, não sei o que é isso, tem uma arquibancada que custa 160. E claro, 80 a metade. Tem outro lugar, outro espaço, chama arquibancada esquerda, R$220 o ingresso. Meia, 110. Tem outro espaço, o torcedor do Palmeiras pagou R$220, cara. R$220. Bom, conclusão. 1.600.000 de renda, sabe quanto sobrou pro Noroeste? Sabe que o borderou? 1.317.000 foi o que sobrou pro Noroeste. É brincadeira ou não? Hein, Gleger Zorzinho, meu amigo? Você tá bom, Gleger? Tudo bem, Edu? Boa tarde aí. Boa tarde pra você. Um abraço especial pro amigo ligado na Bandeirantes. Criou muita discussão sobre essa questão aí na semana passada, né? Aliás, até deu o que falar isso aí, viu? Porque eu defendo, viu, Edu, essa questão, porque o Noroeste, há quanto tempo? Você estava falando, qual foi a última vez que o Noroeste disputou aí? O Paulistão 2011. O Paulistão 2011, é. Então já faz quase 14 anos que não... 14 anos, exatamente. Então aí, a hora que vem essa oportunidade aí, cara, é uma forma dos times do interior tentar se manter. E a gente sabe da dificuldade que é. Como é difícil você manter o futebol. Não é fácil. É sem dúvida nenhuma. Uma vez um amigo meu disse o seguinte, olha... Futebol é igual saco sem fundo. Não adianta. Você vai colocando e o negócio não vai... Não, para fazer futebol realmente. E aí, futebol sem dinheiro, pior ainda. Né? Então, eu acho que E teve uma... Eu estava ouvindo, Edu, a Rádio Bandeirantes da capital, e entrevistaram o diretor lá, né? O CEO lá do Noroeste, não sei se é CEO, não sei se é SAF, não sei. E ele dizia que foi uma maneira que eles tiveram para que possa ter uma saúde financeira tranquila, porque reclamavam do preço, né, dos ingressos, muito caro, tal, meio que fora da realidade do futebol paulista, e o cara falou exatamente isso, falou, cara, não tem outro jeito, é uma maneira que a gente tem de manter a saúde financeira do clube, e tá aí o resultado, ó, 1.300.000 no cofre, né, mais o dinheiro que vem da Federação Paulista. O que vai acontecer? O Noroeste vai se reestruturando. Então eu sou totalmente a favor. E se você me permite, Edu, eu estava aqui relembrando, né? Uhum. Eu disputando, acho que foi uma semifinal, quarta de final da Campeonato Sub-20 e no Brinco de Ouro, Guarani e Noroeste. Rapaz, saiu um quebra-pau no jogo. Não brinca. E aí assim, mas briga assim entre os jogadores. Aquela discussão, aquele negócio, sabe? E eu, na época, era meio metido a valentão, sabe, Edu? Aqueles caras grandão, né? Metido a valentão. Parti lá pro meio lá e fui daqui, fui dali. Edu, eu tomei um no escutador de novela. Fiquei uns 3 dias surdo, não consegui ouvir nada. Sabe o que aconteceu, não, depois disso aí? Nunca mais eu entrei em briga. Saía briga lá, eu tava do lado de lá e eu tava do lado de cá. Mas foi aqui? Nunca mais. Não entendi. Foi aqui ou em Bauru? Foi aí no Brinco de Ouro. Nossa. Foi no Brinco de Ouro. Mas foi muito engraçado, cara, porque, assim, você acho que é o fortão, né, metido a valentão. Fui lá e tomei uma por trás, assim, no centroavante que tinha. O cara parecia o Monga, o centroavante do Noroeste. Nossa. E deu no escutador de novela. Ou seja, não vi nem da onde veio, nunca mais entrei em briga nenhuma. Foi essa história, nós ganhamos o jogo, fomos à final e aí acabamos sendo derrotados na final do Campeonato Paulista. Mas foi uma história que me veio à memória agora, foi muito legal por isso. E foi muito legal também porque eu aprendi que quando sai confusão, fique longe. Porque alguma coisa vai sobrar pro seu lado. Edu, boa noite, viu? Boa noite, seja bem-vindo, mano, grande Gleger, é isso aí. Bom, e agora quero que vocês me digam da expectativa do jogo de hoje, né? O Noroeste, aliás, o CH, você que conviveu aí com delegação, o Gleger também. Cara, esse negócio do Noroeste com o Botafogo de Ribeirão Preto foi na quinta-feira, né? E aí choveu, gente, a gente estava informando aqui, aí 40 minutos parou, aquela chuvarada, aí vai para vestiário, volta... E depois de 1 hora que ficou decidido que não tinha condições. Campo alagado, os funcionários fazendo aqui tradicional buraco para escoar água, tal, não sei o que tem. E numa dessa, eles trocaram de roupa, né? Trocaram de roupa. O Gleger pode me corrigir. Vai pro vestiário, troca de roupa. Normalmente o roupeiro ele leva de 2 a 3 jogos
quando o jogo é fora, né, Greg? Leva uns 3 jogos. Ah, uns 3 jogos, normalmente uns 3. Então, o que aconteceu com o Botafogo? O Botafogo, primeiro que... Qual é a distância? Vê pra mim, Pepe, você que é bom na internet, qual é a distância de... Eu quero saber a distância de Ribeirão Preto até Bauru. Quantos quilômetros tem? Enquanto ele vê, o Botafogo é o seguinte, o Botafogo veio um dia antes, chegou em Bauru, fica em hotel. Hoje não tem esse negócio de ir direto e tal. Hotel, se prepara e tal. Só que o Botafogo fechou a conta no hotel, Greg, e foi pro jogo. Os caras iam viajar direto para Ribeirão, voltar. 215 quilômetros. 215. O que acontece? Existe um consenso entre os jogadores, comissão técnica, antes do jogo e tal. O que vocês preferem? Não, nós preferimos voltar. A gente viaja de madrugada, mas volta para Ribeirão. Pelo menos chega aqui na madrugada e vai para sua casa. Descansa, dorme mais tarde, mas quero ficar em casa. Aí, com o ocorrido, o dirigente do Botafogo teve que voltar. A federação marcou, claro, evidentemente, demorou um pouco, mas amanhã vai seguir o jogo, na sexta-feira. Então o cara voltou no hotel, teve que abrir a conta e receber de novo a delegação. O hotel tem que providenciar lanche para os caras. Os caras dormiram e continuou 3 da tarde. O que você acha que aconteceu? Olha só, Greg, a pergunta é o seguinte. Os caras levantaram, lancharam, tem que levantar mais cedo. Um café da manhã breve. Quando o jogo é 3 da tarde, Greg, que horas que almoça? 11 horas. Tem que almoçar 11 horas. Então acordaram os caras cedo, porque 11 horas tem que almoçar. Isso. Aí eles foram pro estádio, tem que chegar... Quanto tempo tem que chegar no estádio antes do jogo? O jogo marcado para 3 horas, chega quando no estádio, Greg? Chega 1h30, 1h30 normalmente. 1h30. É. Você vê a vida dos caras. Aí, o roupeiro do Botafogo teve que ligar lá, teve uma van que saiu de Ribeirão Preto na sexta-feira bem de manhã para trazer mais 2 jogos de camisa. Depois, e se chove de novo? E se alguém sangra? Você tem que trocar o uniforme. E se alguém rasga? Tem que trocar o uniforme. Então, olha o trabalho que deu. Aí, almoça cedo, voltou pro Alfredo de Castilho, jogaram 5 minutos, teve intervalo e jogaram todo o segundo tempo. Enfim, vocês acham que isso pode atrapalhar alguma coisa hoje, ajudar o Guarani, atrapalhar o físico do Noroeste? Eu começo com você, Gleger. Eu acho que não, Edu, porque o atleta ele é muito preparado, né? Ele já é preparado para isso, e a gente sabe que hoje, Campeonato Paulista, não dá tempo de você treinar, né? O desgaste é exatamente isso aí, da logística, da viagem, vai para lá, vai para cá, né? Mas eu não acredito que beneficie, não. Até porque, por exemplo, se você pode ir na véspera do jogo, faz ali só um bobinho, né? Normalmente fazem um futevôlei, só para dar uma movimentada. Ou às vezes, se estiver muito desgastado, só faz um alongamento, né? Uma mexidinha, uma caminhada. Muito pouco o treino na véspera do jogo. Chega na hora do jogo. E o jogo é às 8, né, Edu? Os caras descansaram o dia inteiro hoje. Ficaram lá, sabe aquele negócio? Cara, eu ficava... Quando o jogo era muito tarde da noite, nossa, cara, dava um nhaque, Edu. Porque o que acontece? Você acorda de manhã, vai tomar um café, volta pro quarto. Não tem o que fazer, né? Fica ali vendo televisão. Hoje tem celular, essas coisas, né? Você fala com a esposa e tal. Mas na minha época não tinha isso. Aí você voltava pro quarto, você ia aí meio-dia vai almoçar. Aí vai almoçar, termina o almoço, você fica ali numa resenha, vai ali na recepção, dá uma lida no jornal, alguma coisa, volta pro quarto. Né? Ah, vai ter um lanche às 4. Aí beleza, aí você fica ali, vai pro lanche às 4. Aí volta pro quarto de novo, né? E aí você tem que ficar, agora é o jantar, aí vai pro jantar. Então assim, é bem complicado, porque dá muita nhaca, mas quando você tá muito cansado é importante mais. Quando pegava, por exemplo, no início da temporada, que você vem com a musculatura estafada, né? Você tá bem cansado mesmo, jogos à noite assim, o cara dorme o dia inteiro, vai, almoça, volta e dorme, né? E aí só acorda para a hora do jogo. E normalmente, na grande maioria das vezes, o cara chega no jogo. Se ele chegar, por exemplo, do 80% descansado, ele já aguenta fazer o jogo todo. O mais prejudicado foi o Botafogo, né, Saga? E o Norusca, você acha que pode alterar isso para o Noroeste? O que aconteceu aí na quinta e na sexta-feira, Saga?
O jogo pode até me desmentir, mas não acredito não, Edu. Eu vou nessa linha do Gleger aí. Tá no hotel, não tá correndo, não veio de Ribeirão Preto para Bauru a pé. 2 horas e 50 de viagem, 200 e poucos quilômetros. Acho que não, Edu. Evidentemente que o ideal seria jogar na quinta, resolver o problema, cada um volta para a tua casa, porque treinar não treina mesmo, Edu. Jogando quinta ou jogando sexta, o treinador do Botafogo não conseguiu, aliás, o Noroeste não conseguiu treinar o time. Então, não acredito. O jogo pode me desmentir, mas não acredito em prejuízo para o Noroeste não, Edu. Muito bem, vamos ao brinco. Ele vai narrar aqui, Guarani Noroeste 20 e 30 começando. Um grande abraço. O moço de Piracicaba, fala, Boles! Fala, Edu! Um grande e forte abraço pra você, um abraço outro. pra todos que estão nos acompanhando. O quinto sinal tá marcando 7h30 da noite, significa que daqui a 1 hora tem bola rolando no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Choveu em Campinas, aqui nesta região, né, na tarde de hoje. Nesse momento não chove, às vezes tem aqueles pingos, mas não dá nem para considerar que tá chovendo. E o gramado melhorou, viu, Edu? Eu vi algumas imagens antes do início do campeonato e eu confesso que fiquei preocupado, mas olhando aqui de cima o gramado tá legal, tá bacana, tá bem cuidado, iluminação que foi trocada recentemente também. Então isso não será desculpa nem para Guarani, nem para Noroeste no jogo de logo mais. Como vocês estavam debatendo aí, a maquininha vermelha, né, o Noroeste, tradicionalíssimo Norusca, que volta à elite do futebol paulista e volta a reencontrar o Guarani depois de 15 anos, mas a última vez foi na Série A2. Então tem um pouquinho mais de tempo aí em relação à Série A1. E é um jogo para o Guarani, principalmente para aquele torcedor que ainda está na expectativa, na dúvida, vou ou não vou ao Brinco, ou vou acompanhar pela Rádio Bandeirantes. É uma partida onde o Guarani não pode nem pensar em outro resultado que não seja a vitória, principalmente para ter, né, o seu primeiro objetivo neste campeonato, que é a chegada aí com 11, 12 pontos e eliminar qualquer risco de rebaixamento. Tem 4 pontos, vencendo, chega a 7, tira a invencibilidade do Noroeste, que começou bem, time perigoso, jogando fora de casa, e depois acumulou 2 partidas em casa, 2 empates, e entre os empates, um jogo contra o Palmeiras, um jogo atípico, considerado grande, né? Porque como o Guarani jogou contra o time do São Paulo, né? O que vier é lucro, e não veio nada pro Guarani. Então hoje não pode nem pensar em não ser um resultado que não seja o da vitória, para o Bugre chegar a 7 pontos e ficar a 5 praticamente no seu primeiro objetivo, que é se manter na Série A1 do Campeonato Paulista. 8h30 da noite, nos embalos de domingo à noite. Estamos por aqui, já estamos por aqui à sua disposição, Edu Zasso. Exótico, diferente, domingo 20 e 30, com a Ponte também, né? A Ponte Santos foi 20 e 30, hoje Guarani Noroeste 20 e 30 e acho que vai começar no Morumbi, hein? Interminável Morumbi, hein? Você sabe que eu tava batendo uma caixa aqui com o Vlad, que está à sua disposição já no Cacuete. Se o jogo do Corinthians não acontece hoje, o clássico é, por exemplo, adiado para amanhã, daí reflete na tabela. O Corinthians vem a Campinas na quarta, né? Pegar a ponte. Então tem que jogar hoje, Edu, senão complica tudo. Olha, eu vou falar pra você, viu? A federação, quando o Noroeste não teve jeito com o Botafogo mesmo, não teve jeito, mas foi pro dia seguinte, né? Parece que vai começar o clássico, hein? O interminável. Bom, pra falar nisso, foi bom pro Guarani. Ontem o Velo Clube ganhou do Santos, rapaz. Festa em Rio Claro. 2 gols do Daniel Amorim. Léo Godoy marcou no finalzinho pro Santos. Público 4.700. Velo Clube 2, Santos 1. Olha, 19h32. Diz a lenda que 1 hora antes já tem escalação. Um abraço. Boa noite, Catarino. Oi, Edu, boa noite, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Vladimir, tudo ótimo, e com você? Prazer inenarrável, Todo imensurável conversar com você, com todos os nossos amigos da equipe de Carlos Batista e principalmente com o ouvinte Bandeirantes. Cá estamos, né, mais uma jornada desse Campeonato Paulista, trazer todos os detalhes, auxiliar Leandro Borges na transmissão de Guarani e Noroeste, e como é de praxe, as duas equipes já estão escaladas, já estão na pedra, Edu. Guarani com novidades, né? Titi tá suspenso, não vem pro jogo, e outras mudanças, novidades feitas pelo técnico Maurício Souza. Então atenção, maestro Pedro Piscinato, Bugre escalado. Sempre comigo, em todo campo que eu for. A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor.
Em busca da reabilitação, né, Edu? Guarani que vem de derrota, jogou bem, mas perdeu para o São Paulo na última quinta-feira. Volta ao Brinco, né? Depois de 2 jogos fora de casa, no Brinco. Sim, no Brinco, exatamente. O Guarani escalado, o Titi foi expulso. O que aconteceu com o Titi, rapaz? Pegou de uma primeira entrada dura que ele deu no Caleri e depois ele deu a cotovelada. Pra mim, o Titi ficou com raiva do Caleri, viu? Não sei não. A maneira como ele entrou com raiva e tal, já era pão amarelo ali. E aí pegou o cotovelado, o VAR chamou e tal. Oi. Então, eu acho que vamos tentar a escalação do Guarani? Vamos lá, Catarina? Vamos lá. Voltamos. Tive que trocar as pilhas aqui. Vamos lá. Opa. Guarani escalado. Gabriel Mesquita é o goleiro 1. 2 para Lucas Justin na lateral direita. Rafael ao zagueiro 3. Companheiro dele no lugar do Titi vai ser o Lucas Rafael. Então tem o Rafael e o Lucas Rafael com a 4. Emerson, meia dúzia. Meio campo tem Natan, voltando ao time titular com a 5. Matheus Sarará, novamente começando como titular 8. Isaac também, novamente voltando ao time titular com a 10. E no ataque 7 para Matheus Regis, outro que volta ao time. 11, João Victor e 9, João Marcelo. Repeteco do Guarani de Gabriel Mesquita, Lucas Justin, Rafael, Lucas Rafael, Emerson e Natan. Aliás, o Emerson, né, na zaga, aliás, na lateral, né, Natan no meio, ao lado de Matheus Sarará e Isaac, e o ataque com Matheus Regis, João Victor e João Marcelo. No banco, o Maurício Souza escala o Emerson Júnior com a 12, Ian 22, Caio Dias 13, Pedro Manuel 14, Vinícius Cauê 16, Daniel 15, Giovani ex-Giva é o 20, Luiz Miguel 17, Léo Porfírio 18, Rafael Bilu 23, Denis Júnior 19 e Eliseu 21. Edu? O jogo contra o São Paulo, Matheus Regis retorna. O João Marcelo tá no banco, né? Não, titular, Edu. É titular. Então fica Matheus Regis. O João Vitor, ele permanece. João Marcelo começa. O Rafael Bilu que foi pro banco, né? Isso. Bilu foi pro banco. Quem que é esse Lucas Rafael, é isso? O número 4? Isso, fechou agora, chegou recentemente, né? O último anunciado ao lado do Denis Júnior. É novidade na equipe do Guarani, Lucas Rafael tá chegando. Mal chegou, né? Aliás, já tava aí, mas foi anunciado oficialmente apenas ontem. Confirmado, portanto, na sexta-feira, na verdade, confirmado como reforço. Já vem pro jogo, é titular aí na zaga ao lado do Rafael. Ressaltando que o Titi, né, está suspenso com a expulsão lá na partida contra o São Paulo, cumpre suspensão automática, por isso o Lucas Rafael formando dupla ao lado do Rafael. O Lucas Rafael tá aqui, foi preso na sexta, 26 anos, jogou os 2 últimos anos, as 2 últimas temporadas em Portugal. Ele foi apresentado com o Denis Júnior, né, atacante. Isso, hoje está no banco. Tá no banco o Denis Júnior, não joga desde novembro, viu? Denis Júnior desde novembro, quando estava no Vila Nova. Muito bem, vamos lá, atenção, Norusca já está escalado? Já está na pedra. Atenção, o hino do Noroeste, 1, 2, ala PP, último 3. Noroeste, um dos clubes mais tradicionais aí do futebol paulista, de volta à primeira divisão, vem a campo para encarar o Guarani. Depois do empate, né, que durou 2 dias contra o Botafogo. Felipe Alves é o goleiro 27. 30 para Rodolfo Filemon. 3 Carlinhos, 44 Maicon, 2 Cicinho. 66 Maicon Jesus, 21 Blade, 26 Dudu Miraíma, 88 Denner, 37 Thiago Lopes, 9 Carlão. Paulo Comelli escala o Norusca com Felipe Alves, Rodolfo Filemon, Carlinhos, Maicon, capitão do time Cicinho, Maicon Jesus, Blade, Dudu Miraíma, Denner, Thiago Lopes e Carlão. No banco, caso queira fazer as 5 alterações o Comelli, ele tem como opções o Fernando Henrique, veterano Fernando Henrique, aquele mesmo ex-Fluminense, ex-15 de Piracicaba. Além dele, o Jefferson Romário, também é goleiro reserva, Jonatas Paulista, Luiz Thiago, Diego Maia, David Buiú,
Renan Araújo, Léo Costa e Gênison, ex-Guarani. Esse é o time, também as opções no banco de reservas do Paulo Comelli. Edu. O árbitro ou árbitra? Hoje é o árbitro do jogo, né? Vai apitar a partida de daqui a pouco o Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário. Ele vai ser auxiliado na bandeira 1 pelo Danilo Ricardo Simão Maniz. O bandeira 2 é o Ricardo Pavanelli Lanuto. No VAR, Márcio Henrique de Góes. Muito bem, vamos lá, começa com você, CH Bugre escalado. E aí, o que você achou da escalação? As alterações em relação ao jogo contra o São Paulo, saiu Titi, Lucas Rafael zagueiro no lugar dele, fazendo a sua estreia, Matheus Regis retornando também, o Rafael Bilu foi para o banco, então fica a comissão de frente, Matheus Regis, João Vitor e o João Marcelo, que fez a copinha, 5 gols na copinha. O Isaac também, né? Começando... Não, só pra gente. Isso, sim. Só pra gente colocar aqui no papel as alterações do Guarani, né? O Titi fora, tá suspenso, no lugar dele vem o Lucas Rafael. No meio-campo, o Natan tá de volta ao time titular no lugar do Caio Melo, né? Forma a dupla ali com o Matheus Sarará e também sai o Giovani, o antigo Giva, para a volta do Isaac. E no ataque tem a saída do Rafael Bilu para a entrada do Matheus Regis. Então são essas as novidades. Matheus Regis no lugar do Rafael Bilu, o Natan retornando no lugar do Caio Melo, o Isaac no lugar do Giovani e no lugar aí do Titi suspenso, o Lucas Rafael. O Caio Melo não tá no banco, não, né? Não tá no banco. Não tá no banco. Não tá no banco. Ele chuta bem, viu, cara? Ele gosta de dar um chutão aí. Foi eleito o melhor, né? O melhor do jogo, né? O craque do jogo na partida contra o São Paulo. Ou no jogo anterior. Não me lembro, eu sei que ele já foi eleito aqui para a equipe Bandeirantes o craque do jogo. Chamou atenção, sim. Beleza, muito bem. Oi, CH, pois não, Bugre escalado. Eu tenho algumas coisas aqui que eu não gosto. Eu não sei porque que o Caio não tá nesse meio campo, deve estar machucado, porque nem no banco ele tá. O Sarará até agora não disse a que veio, talvez jogue bem hoje. O Isaac por dentro eu não gosto. Não funciona. Né? E ninguém avisou Maurício Souza. A não ser que hoje seja diferente. Porque João Vitor atacante, Matheus Regis atacante e João Marcelo centroavante referência. Então meu campo vai ser Natan, Sarará e Isaac. Não gosto. Na parte teórica, não quer dizer que o Guarani perca o jogo. Estou dando minha opinião aqui. E zagueiro você sabe como é que é, né, Edu? Tem que casar. Às vezes tem 2 zagueiros bons, mas um não entrosa com o outro. Dá problema. Então, o Lucão que veio do futebol português, né? Era reserva de um time lá da 2ª divisão, tá chegando com recomendações. Vamos ver se ele estreia bem. Eu conheço pouco o jogador, mas as informações não são boas. De qualquer maneira, boa sorte para ele e boa sorte para o Guarani, Edu. E para você, Gleger? Oi, Edu. Tava aqui fazendo as minhas anotações. Não, fez muito bem. Edu, fez muito bem. Eu acho que, assim, o Maurício, nós falávamos muito isso durante a semana, né? Depois daquele jogo do São Paulo, onde eu achei que o Guarani jogou muito bem, que ele tá encontrando aí o caminho, né? Tá encontrando, você vê que ele tá dando sequência em alguns jogadores, o próprio Sarará, eu concordo que o CH ainda não mostrou o que veio ainda não, mas assim, às vezes a sequência pode fazer com que o cara adquira ritmo, né? Consiga achar ali um melhor posicionamento. O retorno do Matheus Regis é importante, porque ele é um bom jogador, é um jogador de lado de campo e ele consegue ter uma facilidade em alguns momentos no 1 contra 1, tem uma boa remate de fora da área. Então não dá para dizer que tá errado, né? Essa do Isaac também por dentro, a gente já falou quantas vezes, né? Então às vezes pode ser que dê certo também. Ele entrou bem no último jogo, né? Evoluindo lá, em alguns momentos caindo ali pelo lado. Ele tem uma facilidade para jogar pelo lado esquerdo, então assim, pode ser que dê certo. E eu tô torcendo muito para as duas coisas, né? Pro Lucão que tá estreando, para que ele possa ir bem no jogo. A gente sabe que é difícil quando tá tempo sem jogar e tal, e aí já vai para um jogo difícil como esse. E tô torcendo também pro João Marcelo. Eu acho que esse menino é muito bom jogador e tá na hora dele já, né, começar a ser efetivamente mais utilizado, participativo, usando esse jogador que faz bem o pivô, que tem um bom remate, que tem presença de área. Então eu acredito que hoje com o João Vitor e com o Matheus Regis aberto,
provavelmente a bola vai estar passando ali, tá jogando em casa, né? Então, se o Guarani estiver pressionando um pouco mais com a linha alta, o João Marcelo vai participar um pouco mais, que no último jogo participou muito pouco. Não que ele não tenha participado do jogo, mas efetivamente foi pouco utilizado pelos companheiros. Então a minha expectativa é de que hoje ele possa ter uma participação melhor, ser mais utilizado pelos homens de meio de campo, porque ele é muito bom jogador, Edu. Olha, é o seguinte, estamos com 13 minutos Morumbi, São Paulo e Corinthians 0-0. Tivemos hoje Mirassol 2, Portuguesa 1, grande campanha do Mirassol. Intervalo de Botafogo 0. Não é intervalo não. Eu vejo que aconteceu aqui. Interrompido. Botafogo e São Bernardo. O jogo foi interrompido. Agora 14 minutos de São Paulo e Corinthians 0-0. Vou dar uma faturada? Eu volto daqui a pouquinho, 19h44. Se curtiu aí, Bugre Escalado, opinou CH, opinou Gleger, de 20 e 30, rola com a narrativa e narração de Leandro Borges. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Concentração. Mas a chuvarada tá tomando conta, hein, gente? Já não bastasse o que aconteceu em Bauru na quinta-feira com o Noroeste e Botafogo, que terminou depois, teve a sequência na sexta-feira, somando tudo deu 0-0. As chuvas do Morumbi hoje fez com que o jogo passou para 19h30, né? Era 18h30, começou 19h30, uma hora para muita chuva. E agora Ribeirão Preto, olha, mal chegou no intervalo, conseguiu até o intervalo, mas cai uma pancada em Ribeirão. Vai esperar quanto, Pepe? Nova avaliação às 20 horas. 30 minutos esperando, por volta das 20 horas, 25, uma nova avaliação para ver se vai ter o segundo tempo ou não. Olha, é o seguinte, os dirigentes do São Bernardo já ligou no hotel. Dá uma segurada aí, né, Boris? Dá uma segurada aí. Reserva fica em QAP, porque a gente pode precisar de uma nova diária, viu, Edu? São Bernardo e Ribeirão dá pra botar no dia tranquilo, mas se o jogo for amanhã da sequência, vai ter que dormir em Ribeirão. O problema é o pedágio, né? Você já pensou se voltar pra São Bernardo, depois voltar de novo, só de pedágio? E não tem muita escapatória, não. Não tem. Vai por outro caminho, é a mesma coisa. Incrivelmente, aqui não chove, né? Já choveu um pouquinho à tarde, mas não tá chovendo. E pelo menos aqui, a gente não observa, pelo menos aquelas nuvens, né? Em cima do estádio, algo desse tipo. Imaginar que, por exemplo, São Paulo caiu um dilúvio, né? A gente viu as imagens lá do Clássico, começou só agora. Daí parece que as nuvens passaram aqui ao redor de Campinas, não sobre Campinas, e se dirigiram até Ribeirão, porque as imagens realmente lá de Ribeirão Preto
Estádio totalmente, não totalmente, mas 50%, 60% do gramado com muita água, mas aqui não chove. O que não significa que não possa chover a qualquer momento, porque estamos no verão e costumeiramente ocorrem estas pancadas localizadas, né, Edu? É mais fácil dormir em Ribeirão, fica mais barato que ficar pagando hospedagem. Voltar hoje e tem que voltar e vamos ir para Ribeirão Preto, hein? Bom, é o seguinte, gente. Guarani Noroeste, né, na história, aquele jogo extra de 1966. O Paulista 66, ele tinha 15 equipes, olha que interessante, 15 pontos corridos, turno e retorno. O Palmeiras foi o campeão, com 2 rodadas de antecedência. E uma curiosidade, nesse Paulista 66, teve a honra de ter 2 grandes personalidades, 2 jogadores que foram, né, bicampeões mundiais em 58 e 62. Didi, Folha Seca e Mané Garrincha. O Didi já tinha desistido, mas aceitou o convite do São Paulo. E o Garrincha, ele foi contratado em março de 66 pelo Corinthians. Aí teve a Copa de 66 na Inglaterra. O Brasil, foi a pior Copa do Brasil, não passou da primeira fase. Brasil e Portugal, Brasil de Eusébio, perdemos de 3-1 e caímos fora. Caçaram o Pelé, aquela coisa toda, né? Aí voltou. Terminou a Copa de 66, a participação, o Garrincha continuou no Corinthians. Mas quando foi em outubro de 66, o Garrincha se despediu do Corinthians. Muito bem, o regulamento previa que 2 equipes seriam rebaixadas. O Bragantino foi o último colocado, foi rebaixado direto. O Guarani foi 13º com 21 pontos. O Noroeste foi 14º também com 21 pontos. E o 15º, repito, foi o Bragantino. O Bragantino teve menos pontos, rebaixado direto, conforme eu disse. Só que o regulamento previa uma partida extra. O Guarani teve 2 vitórias a mais que o Noroeste. Mas mesmo assim, teve o jogo extra, coisa do regulamento, não tinha critério de empate. E essa partida extra foi disputada no dia 22 de dezembro de 66, o Pacaembu, com muita chuva, choveu demais. Torcida bugrina, uma parte ficou na concha acústica, depois virou tobogã, hoje eu não sei porque reformou. E previu o seguinte, se terminasse empatado, prorrogação. Se desse empate na prorrogação, haveria um 3º jogo. E aí, meus amigos, começa para 5 minutos, gol do Noroeste. Gol de Zé Carlos. Mas não deu 1 minuto, e aí empatou o Guarani com Carlinhos. Carlinhos roubou a bola do lado esquerdo do Wilson Neri. Wilson Neri jogou na ponta, tá vivo o Wilson Neri. Está passando um momento muito difícil, complicado, diabetes. Inclusive perdeu a sua esposa, o Wilson Neri. E momento muito delicado vive o Wilson Neri. Outro dia o nome dele foi citado, e a gente tirou a informação de Wilson Neri, né? E o Carlinhos deu uma esticada, roubou a bola de Wilson Neri, deu uma esticada, a bola para a poça d'água. O goleiro Zag do Noroeste saiu e o Carlinhos chegou primeiro, tocou e empatou 1-1. Aí, 15 minutos do primeiro tempo, Vagninho empatou. Aliás, 2-1, virou. Com 15 minutos, já estava 2-1 Guarani, de virada. E depois o lateral esquerdo, o Diogo, que é o pai do nosso grande amigo Roberto Diogo, da imprensa aqui de Campinas, né? Uma década o Diogo jogou no Guarani, número 6 do Bugre, marcou época, marcou história, teve livro do Diogo, tudo. Ele salva da linha ele salvou um gol. Também o Valmir, nosso amigo aqui, que administra um grupo de jogadores do Guarani, me passou essas informações também. Aí o Osvaldo fez 3-1, a 31 do segundo tempo. Guarani 3, Noroeste 1, Guarani escapou, não foi rebaixado. Esse Osvaldo, também conhecido como Osvaldo Português, veio do São Paulo, né? O Guarani com Dimas, Deleu, Paulo, Tarciso e Diogo, Bidon e Américo Murolo, Carlinhos, Nelsinho, Osvaldo e Vagninho. Wagner, técnico, Dorival Geraldo dos Santos. Uma lenda no Guarani, uma lenda. E me passou também o Valmir aqui, Carlinhos, veio de Pinhal para a base do Guarani e infelizmente morreu assassinato. Um ladrão entrou na casa dele e tal, e a fatalidade aconteceu, não sei se ele reagiu ou não, mas esse cidadão matou Carlinhos. Nelsinho veio de Minas para a base do Guarani, depois foi pro São Paulo. Nelsinho, tão famoso, foi pro São Paulo, está vivo o Nelsinho, mora na capital. Wagner ou Vagninho, baixinho, tinha um chute muito forte também, da base do Guarani. E Américo Murolo, grande comandante, veio do Palmeiras pro Guarani. E aquilo que eu disse no começo, hoje
eu tive a oportunidade de falar com o neto do Dorival Geraldo Santos. Todo domingo ele vai almoçar com o avô dele. E eu, pô, quantos anos tem o Dorival, né? E o neto, gentilmente, pegou um áudio curtinho, mas importantíssimo, do Dorival Geraldo Santos, que todo dia faz a caminhada no bosque, acompanhado de amigos, e ele mandou pra gente esse recado, lembrando essa partida de 1966 no Pacaembu. E aí o neto conversa com ele também. Vamos ouvir? Oi, Dorival, seja bem-vindo, meu amigo, muito obrigado. Alô, amigos da Bandeirantes, meu querido amigo Edu Pinheiro, que felicidade de falar com vocês hoje. Estou com 96 anos e me lembro daquele jogo contra o Noroeste em 1966, no Pacaembu, de virada 3-1. E escapamos do rebaixamento do Paulista. E como é que foi o jogo? Foi fácil? Não, o jogo foi... Não, chovia muito no Pacaembu e tomamos um jogo. Mas o time do Guarani era bom. Aí nós viramos e acabamos vencendo por 3-1. E você não foi treinador a temporada inteira, né? Não, eu peguei o Guarani, já estava na metade do segundo turno, o Guarani estava em último lugar. Eu dirigi poucos jogos, infelizmente, numa partida essa nós ganhamos e continuamos no Campeonato Paulista. Manda um abraço para ele. Né? Um abraço, Edu. O abençoe, o ilumine, muito obrigado por essa grande oportunidade da gente estar falando com você, viu? Você está aqui na nossa lembrança, nosso carinho, já o entrevistamos várias vezes, a gente sempre lembra de você, grande ídolo e patrimônio do Guarani, viu? Fique com Deus, hein? Agora eu tenho contato do seu neto e com certeza a gente se fala, né? Muito legal essa do Dorival. Bom, é o seguinte, meu caro Vladimir Catarino, bunker escalado, repita por gentileza. Opa, Guarani tá pronto pro jogo, Edu. Vem a campo daqui a pouco com Gabriel Mesquita, Lucas Justin, Lucas Rafael e Emerson, Natan, Matheus Sararaí, Isaac, Matheus Regis, João Victor e João Marcelo. Lembrando que apenas um jogador está pendurado com 2 amarelos, exatamente o Natan. Se tomar amarelo hoje, não pega o Mirassol na próxima rodada. Olha que coisa fantástica, seu Glegger e o seu CH, 34% do elenco do Guarani são de garotos. Sabe quantos garotos da base tem o elenco do Guarani, Catarino? Atenção. Quantos, Edu? Tem 11. Olha aqui, goleiro Thiago, me corrija, goleiro Thiago Lenza, o Cauê, o Pedro Manuel, o Vinícius Iugi, o Léo Porfílio e o João Marcelo, todos eles disputaram a Copinha, Copa São Paulo, sendo que o João Marcelo começou jogando. Vê quem tá no banco aí, vê quem tá no banco, o Léo Porfílio tá no banco... Tá no banco o Léo Porfírio, João Marcelo começa jogando. Perdemos o contato, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Aqui o Guarani. Tá no banco, o Léo Porfírio tá no banco, Edu. Tá. Então, já estavam no elenco da base, hein? O goleiro Álvaro, o lateral direito o Ian Henrique, o Titi, o Caio Dias, que entrou. Esse Caio Dias, ele entrou quando o Titi foi expulso contra o São Paulo, lembra, Catarino? Isso, foi para recompor a defesa. Isso, ele foi emprestado pro Uberaba, se não me engano, voltou. E o Eliseu, que não foi na Copinha, ficou se preparando, teve oportunidade, tá no banco, Eliseu? Tá no banco, Edu. Tá, então, no banco, revelado na base, você tem o Ian Henrique, você tem o Caio Dias, tá aqui, o Pedro Manuel, que é zagueiro, o Vinícius Iugi é lateral esquerdo. Deixa eu ver quem mais aqui. O Léo Porfírio, que fez o gol lá em Brusque, no final da Série B e foi pra Copinha. Eliseu também tá aqui, no banco, tá? O que você acha disso, hein, CH? 34% do elenco formado na base, CH. Eu gosto, mas você sabe qual é a conclusão depois de 12 rodadas. A gente gosta, a gente levanta a bandeira, mas tem que funcionar na prática. Então, com garoto ou sem garoto, o Guarani tem que fazer um campeonato tranquilo, pelo menos. Agora, sem dúvida, de maneira conceitual, o que eu acredito, nas coisas que gosto, da maneira que eu enxergo o futebol, que você tem que trabalhar bem a base, com
com excelência, tem que cuidar muito bem da sua formação de atletas. Eu acho isso uma boa notícia. Eu não sabia não, Edu. Sensacional. Olha, é o seguinte, o Greg fala já disso aí também. Eu falei que em 2009 o Guarani foi rebaixado na Série A2, né? Estourou na mão do Cidinho e tal, o Guilherme Macuri é o treineiro, aquela coisa toda. E 2009 no Paulista teve um Guarani Noroeste, foi 2-2. Esse jogo foi aqui em Campinas. O lateral direito do Edson fez 1-0 pro Guarani, você nem se lembra. Esse Edson veio do Madureira, 2009, Série A2. Aí, 44 minutos tempo, o Marcelinho do Noroeste foi expulso. Aí, no intervalo, o Guilherme Macuri tirou Plínio, zagueiro do Guarani, colocou Mário César. Aí, a 2 do segundo tempo, o Mário César faz 2-0 Guarani. Quem é Mário César, seu Edu? Veio do Bom Sucesso. Ah, não lembro, também não. O Márcio Alemão faz pro Noroeste a 3 minutos. E o Viola empatou para o Noroeste 2-2. Epa, Viola não é aquele. Esse Viola 2009 no Noroeste é o Luiz Gustavo da Silva. Aquele é o Paulo Sérgio Rosa, que fez o gol no Guarani em 88, na final do Paulista aqui na prorrogação. O Viola que jogou aqui em 2004, né? Jogou no Guarani. Bom, Luciano Dias era a estreia do Macúlia. Enfim, 2009, aí acabou descendo. Sabe quem é esse Viola, rapidinho, Edu? Já te interrompendo? Não. Técnico da Francana, que o Guarani jogou na Copinha. Luiz Gustavo Viola, isso, ele mesmo. Luiz Gustavo o Viola, técnico da Francana, que o Guarani jogou e venceu pelo placar de 5-0. Ah, rapaz, ele jogava no Noroeste em 2009. Mas que é isso, rapaz? Intervenção espetacular. Bom, aí em 2009, gente, Guarani foi rebaixado, aí o Vadão chegou, né? Só ficou o Douglas, goleiro, que eu repito, hoje trabalha com o Valentim na ponte, o Douglas, o lateral direito do Maranhão, e mais um outro que eu não me lembro. Aí o que o Guarani contratou? Kleber Goiano do Paulista, Luciano Santos do Oeste, Rodriguinho do Mirassol Meia, Fabinho e Walter Minhota do Botafogo de Ribeirão Preto. Lembra de Fabinho? Marcou época no Guarani, Walter Minhoca Meia, Ricardo Xavier, grande atacante, veio do Ituano, acabou sendo o artilheiro do Guarani, Kaique, que veio do Oeste, Adriano Gabiru, que fez o gol do Internacional do título mundial, Bruno Aguiar, zagueiro do Mirassol, Dão do Mirassol, zagueiro, e sabe quem? Ney Paraíba. Vocês se lembram de Ney Paraíba? A belezura de Ney Paraíba? Vocês lembram disso? Sim. Então, aí o Guarani subiu na Série B, ganhou os 2 derbys, subiu, foi vice-campeão, o Vasco foi campeão, subiu também, né? E o último confronto pela Série A2, entre Guarani e Noroeste, 2010, no Brinco, 1-0 para o Noroeste, no dia 2 de fevereiro de 2010. Exatamente nessa partida, o Vadão completou 100 jogos pelo Guarani, somando a sua passagem 95, de 97 a 98 também, e essa última aqui, tudo era a 100ª do Vadão. Vadão que voltaria para o Guarani em 2012, onde foi vice-campeão paulista, e voltou também em 2017. O total do Vadão foram 5 passagens, com 204 jogos. Hoje, Vadão mora no céu. Lembrando esse campeonato aí, Edu, 2010, né? O Guarani estava na Série A2. Isso. A estreia foi contra Santa Cruzense, não foi? Santa Cruzense ou outro time, Oswaldo Cruz, ou algo do tipo, eu me recordo, estava lá, juntamente com os demais integrantes da equipe, não recordo a equipe, mas foi a estreia do Guarani nesse campeonato, foi lá naquela região, não sei se Oswaldo Cruz, se Santa Cruz do Rio Parto, algo desse tipo, acho que foi Oswaldo Cruz, Edu. O Guarani naquela ocasião estreou na Série A2 de 2010, justamente quando enfrentou pela última vez o Noroeste, foi no comecinho, né, fevereiro, 2 de fevereiro, praticamente foi um dos primeiros jogos do Guarani. Olha aí, Oswaldo Cruz. E perdeu, me lembro dele, 1-0. Um jogo à tarde. O Guarani perdeu de 1-0, foi uma quarta-feira. Quarta-feira à tarde. Isso, não, começou 20 horas. Estádio. Começou 20 horas. 20 horas? Ah, tá. É que a gente chegou lá bem cedo, né? Naquela época com o Trem da Alegria. Oswaldo Cruz, terra de Maria Angélica da Silva e Maria Paula da Silva, mais conhecidas como Paula e Branca. Ô, velho, que sensacional. Você tava nessa narração aqui, Tava lá. Estreia do Guarani. Existia uma expectativa muito grande nesse ano, porque o Guarani sobe em 2009, né? E daí tem em 2010 a disputa do Brasileiro da Série A. A estreia justamente contra o time do Oswaldo Cruz. Estádio acanhado, mas aconchegante, legal, bacana. E o Guarani perde justamente para o time do Oswaldo Cruz nesta estreia da Série A2. Tanto é que depois não subiu, né? O Guarani permaneceu na Série A2
E na Série A começou bem, mas depois acabou sendo rebaixado. É verdade. Quando terminou a Série A2 em 2010, o Guarani não subiu, aí o Vadão foi embora. Aí veio o Wagner Mancini pro Brasileiro 2010, o Guarani foi rebaixado. Chegou 2011, centenário do Guarani, o Guarani acabou subindo e decidindo o título Guarani 15, se eu não me engano, 2011, não foi isso? Foi. Os times subiram, era um outro regulamento, né? Daí os times subiram e depois fizeram a final em jogo único, o 15 tinha a melhor campanha e acabou conquistando o título nos pênaltis naquela ocasião. O goleiro do Guarani era o Emerson, lembra o Emerson? Era ele, não esse Emerson aqui, né? Não, é o Emerson, goleiro do Guarani, que, se não me engano, ele chegou a fazer gol pelo Guarani. O Emerson cobrou uma falta uma vez aí, ele marcou 2 gols. Lá em Curitiba, pela Copa do Brasil, existe em Curitiba um estádio ecológico. Não é nada... Estive lá, Copa do Brasil com o Guarani naquela ocasião. Estive lá também, Ecoestádio. Ecoestádio. Você lembra do Ecoestádio? Você estava lá? Contra J. Malucelli o Guarani jogou naquela ocasião. Sensacional. Mas não existe mais, né? Infelizmente. Ele tem um local, mas não está sendo utilizado. Mais estádio, não é mais um estádio. Não é mais estádio. E, exatamente, foi nesse jogo aí que o Emerson, goleiro, fez um gol, acho que cobrando falta. Sensacional. Sabe quem era o meu repórter na ocasião? Meu repórter nessa transmissão? Spider-Man, André Aranha. Você tá brincando? Opa, André Aranha. Fomos juntos no Trem da Alegria e o nosso comandante técnico era Vagnão. CH tem saudades do Vagnão. Sempre muito solícito conosco na parte técnica, o Vagnão. Foi com o J. Malucelli no dia 18 de fevereiro. Também competente, né, Edu? Quem? Competente. Como é que é? O Vagnão, além de ser solerte, né, esperto, né, era muito competente também. Muito competente, sensacional. Bom, meus amigos, chega de história, vamos pro Real aqui, 25, a bola rola, 20-30, 0-0. Aqui eu vi, parece que é gol, não, defesa 0-0, né? Porque eu vi o goleiro caindo assim, cabeçada, oba, trave, rapaz, quase gol do Corinthians, uma cabeçada após escanteio. O goleiro Rafael toca na bola, bate na trave, no rebote tava lá o zagueirão para fazer a cobertura e a proteção, hein? Quase gol de Memphis Depay, que quarta-feira vem a Campinas, hein? Bom, então final do Concentração, vem aí Guarani do Noroeste com o Leandro Borges e até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Ida Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especialista
especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Registrado. Com B de bola, B de Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Bandeirantes. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Falamos ao vivo do estádio Brinco de Ouro da Princesa, nesta noite de domingo, dia 26 de janeiro de 2025. Já, 8h30 da noite, a bola rola pela quarta rodada do Paulistão Sicredi. Tem Guarani e Noroeste. Noroeste e Guarani, que voltam a se enfrentar depois de 15 anos. Bugre tem 4 pontos, uma vitória, um empate, uma derrota sofrida na última rodada, quando perdeu para o São Paulo jogando fora de casa. O Noroeste tem 5 pontos, uma vitória, 2 empates, está invicto na competição. E os dois times duelam já. Guarani buscando a reabilitação e é claro que o Noroeste busca a vitória e também quer seguir pontuando neste seu retorno à elite do futebol paulista. Estamos no FM em 85,7 pelos aplicativos e com imagens da nossa equipe aqui na cabine da Rádio Bandeirantes, dos demais integrantes da nossa equipe pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você ainda não é inscrito? Então se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início você vai ser notificado. E é claro, não esqueça, deixe o seu like. Participe conosco através da nossa arquibancada virtual, do nosso chat ao vivo. E também você pode compartilhar o link do nosso canal no YouTube para os grupos de WhatsApp, para os grupos de torcedores do Guarani, o grupo do futebol, da família. Enfim, fique à vontade, participe e interaja conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Em grande parte do estado de São Paulo, um domingo de chuva, tanto é que alguns jogos tiveram problema. O Clássico Paulista começou um pouco mais tarde. O jogo lá em Ribeirão Preto está interrompido em função das fortes chuvas. Mas aqui em Campinas choveu no período da tarde. Neste momento não chove em Campinas neste momento. Então o jogo está confirmado, a bola rola já. 8h30 da noite. Aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão do jogo em nome de Panaflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Vai viajar, faça a revisão preventiva na Rocha Autopeças. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão a carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com gente que só tem uma meta: te ver bem. Então abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. E Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E
emoção é comigo aqui no futebol da Rádio Bandeirantes. Vamos juntos agora, esparramando som forte e pesado de muita credibilidade do rádio esportivo brasileiro. As vozes que estarão comigo dentro desta grande jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. Equipe de Carlos Batista entrando em campo para levar a emoção do futebol para você. As últimas do Guarani, o Bugre jogando em casa, vai em busca da reabilitação na competição. Alô, alô, Vladimir Catarino. E as últimas do Bugre. Boa noite, Vlad. Oi, Bolis, boa noite para você. Uma noite muito especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Mais especial ainda você, torcedor bugrino. Guarani vem de derrota, mas com o futebol apresentado de maneira satisfatória na avaliação do técnico Maurício Souza. Afinal, perdeu para um dos grandes aí do campeonato, que é o time do São Paulo. Para o jogo de daqui a pouco, o time não terá Titi, zagueiro, foi expulso no Morumbis, cumpre suspensão automática, mas terá a estreia do zagueiro Lucas Rafael no seu lugar. Sistema defensivo do Guarani bastante sólido, apenas uma derrota em 3 partidas. Quer voltar a vencer. Aqui conquistou a única vitória, 2-0 sobre o Botafogo. E como chega o Noroeste, a maquininha vermelha de volta à elite do futebol paulista para encarar o Bugre hoje como visitante, Vladimir. Com vários desfalques, né? Técnico Paulo Comelli lamentou bastante a ausência de jogadores importantes por questões físicas e também o tempo menor para descansar. Afinal, o último jogo do Noroeste contra o Botafogo começou na quinta e terminou apenas na sexta-feira. Mesmo assim, o time lidera o grupo, quer fazer a pontuação para a primeira etapa, primeiro objetivo, quer se manter na elite do futebol paulista. O quinto sinal confirma, agora em Campinas são 8 da noite mais 15 minutos. Daqui a 15 minutos a bola rola no brinco para Guarani Noroeste neste domingão à noite. Comentaristas da Rádio Bandeirantes escalados para o jogo, para a nossa transmissão. Carlos Henrique, o bate pesado e o seu destaque. Grande abraço, boa noite, CH. Boa noite, Boris. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Ainda é uma grande dúvida para mim se o Guarani pode fazer uma grande partida, não é? Defensivamente o time está arrumado, no destaque do Catarino, é verdade. O time perdeu apenas uma vez, tomou um gol no campeonato até agora e faz um trabalho muito regular dessas 3 partidas que foram realizadas. O problema é do meio campo para frente. E no jogo de hoje, falando em meio campo, o treinador escolhe Sarará, boa sorte para ele, e o Isaac por dentro. Eu não gosto. Queria entender, por exemplo, como é que nesse meio campo aí, nesse time, não cabe o Giovani. Não teria tirado do time. Mas isso é a minha maneira de ver. De repente o jogador tem que ficar fora por questão física, que ainda o time está sendo construído na parte física. Então, a boa notícia aqui é a volta do Matheus Regis. Jogo em casa, joga com 3 atacantes na teoria, mas a grande dúvida que eu tenho é nesse meio campo, e o Lucão, se vai entrosar aí com o Rafael. De qualquer maneira, mesmo com a boa campanha do Noroeste, o Noroeste é um time que tem que ser efetivamente respeitado, mas o Guarani, para mim, Boris, é o favorito para ganhar o jogo. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, ele já esteve lá dentro e conhece o riscado. Olá, Gleger, um grande e forte abraço para você, boa noite. Boa noite, Leandro Bolis, um grande abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. É um jogo importante para o Guarani, jogo em casa, o Guarani vem de um resultado ruim, né? Uma vitória hoje leva o Guarani a 7 pontos, olha a importância desse jogo. Confronto diretíssimo, né, com a parte de baixo da tabela. Não que o Guarani, dizendo aqui que o Guarani vai brigar para isso, não, longe disso. Até porque se continuar com essa evolução e se jogar o futebol que nós vimos o Guarani apresentando contra o São Paulo, o Guarani é favorito para ganhar o jogo hoje. Mas a gente sabe da dificuldade. Jogo duro, jogo difícil, mas eu estou convicto e confiante que o Guarani vence a partida. Bolis. Tá importante o destaque do Gleger ao lado do CH, os comentaristas do futebol da Bandeirantes, já 8h30 da noite, pelo menos nesse momento sem chuva. A bola rola em Campinas para Guarani Noroeste. E agora o destaque do plantão e âncora do futebol da Bandeirantes Campinas. Olá, mais uma vez, um grande e forte abraço para você, Edu Sasso Pinheiro. Boa noite, Edu. Boa noite, mais uma vez, um grande abraço, Boris, e a todos os amigos da Bandeirantes. Vamos fazer em dia com a bola rola, Ribeirão Preto tá para resolver, tá no intervalo lá. Vai ter o segundo tempo ou não vai? Muita chuva
A chuva está castigando no Morumbi. Depois de 1 hora começou, tá 0-0, 47, vai terminar o primeiro tempo. Vamos com o nosso Em Dia com a Bola. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa, Pedro Piscinato, Gilberto Sufi, Leandro Lopes e Gabriel Ribeiro. Bandeirantes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Olha, é o seguinte, no Paulistão, quarta rodada, tivemos ontem Limeira, Inter 1, Ponte também 1, Albano para Inter, Everton Brito empatou para Ponte, Everton Brito, público 3.200, em Diadema, primeira vitória do Água Santa 3, Bragantino 0, Luan Dias, ex-Guarani 1-0, Diogo Batista e Ademilson, público 4.900 lá em Diadema. Em Rio Claro, grande vitória do Vero Clube, pela primeira vez na história, ganhou do Santos, Vero 2, Santos 1, Daniel Amorim marcou 1-0, Daniel Amorim 2-0 e o Léo Godoy no finalzinho, marcando para o Santos com 4.700 de público. Tivemos ontem em Barueri, Palmeiras 1, Novo Horizontino de virada 2. Facundo Torres, 1-0 Palmeiras. Aí o Pablo Diego cobrou pênalti, Ponte empatando. E o Robson aos 38, 2-1 Bragantino. E o Abel Ferreira disse que 2005, final desse ano, ele vai embora. Olha, tivemos em Mirassol 2, Portuguesa 1. O Lucas Ramon, 1-0 Mirassol. O Alex Silva contra, 2-0 Mirassol. E o Jajá marcou para Portuguesa. Ribeirão Preto, intervalo ainda. Já chovia demais, arrastado foi pro intervalo e tá para resolver lá se vai ter ou não. É realmente alagadíssimo lá o estádio do Santa Cruz, lá em Ribeirão Preto, né? 8h25 a previsão, Edu. Oi? 8h25 a previsão que o jogo seja reiniciado. Bati uma bola aqui com os amigos de Ribeirão. O jogo deve ser reiniciado ainda hoje. Ainda hoje, né? Então daqui 5 minutos, portanto, hein? E a gente fica aqui com o Guarani Noroeste da sua narrativa aqui, meu caro Leandro Borges. Lembrando que quarta-feira tem Mirassol e Guarani lá em Mirassol e Ponte Corinthians 19h45 aqui no Majestoso. Bem, pela Série A2, tivemos Capivariano 3, Ferroviária 1 ontem, Taubaté 2, Votuporanguense 0, São José 0, Primavera 0, Ituano 1, Juventus 0, 15 de Piracicaba 1, grande líder, Grêmio Prudente 0, Grêmio Prudente do técnico Sérgio Guedes. Hoje 3 jogos, 10 da manhã, Portuguesa Santista 0, Santo André 2, Santo André do técnico Gilson Kleina, Linense 1, Rio Claro também 1 e Oeste 2, São Bento 0. Pelo Brasil, destaque para o Carioca, partida encerrada, Madureira e Fluminense 0-0 e encerrado também Botafogo 2, Bangu 0 e aqui você ficou em Dia com a Bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Falou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, na hora de trocar o aditivo do radiador do carro dos clientes aqui no posto, qual é o mais indicado? Primeiro é importante conferir sempre o manual do veículo. Depois, você pode indicar Paraflu com toda a segurança, pois ele vai proteger completamente o motor do veículo contra superaquecimento e corrosão. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Se liga nesse recado importante da KTO. Desde o primeiro dia de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas. Para isso, você precisa enviar cópia dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só na KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. Acesse kto.bet.br e verifique sua conta. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no IG Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Conta, com o Sicredi você conta. Sabe aquele amigo parceiro que tá sempre com a gente? Tá falando de mim, né, Benuto? Podia ser, Guilherme, mas eu tô falando é do Sicredi. Conta mais. Ó, não é só conta corrente, cartões, investimentos. É ter um atendimento próximo de verdade na agência ou no celular. E tá sempre pronto pra ajudar, né? Pra tudo que precisar, pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Leandro Bolis. Tá registrado. Times no gramado, equipes definidas e escaladas, e aqui na Bandeirantes a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Sempre comigo, em todo campo que eu for. A bandeira do verde e branco. Guarani escalado pelo técnico Maurício Souza para a partida de daqui a pouco, com Gabriel Mesquita 1, Lucas Justin 2, Rafael 3, Lucas Rafael 4, Emerson meia dúzia, Natan 5, Matheus Sarará 8, Isaac 10, 7 Matheus Regis, 11 João Victor, 9 João Marcelo. Guarani de Gabriel Mesquita, Lucas Justin, Rafael, Lucas Rafael e Emerson, Natan, Matheus Sarará, Isaac, Matheus Regis, João Victor e João Marcelo. No banco, Maurício Souza tem como opções Emerson Júnior 12, Ian 22, Caio Dias 13, Pedro Manuel 14, Vinícius Cauê 16, Daniel 15, Giovanni 20, Luiz Miguel 17, Léo Porfírio 18, Rafael Bilu 23, Denis Júnior 19 e Eliseu 21. Norusca com Felipe Alves 27, Rodolfo Filemão 30, Carlinhos 3, Maicon 44, Cicinho 2, Maicon Jesus 66, Blade 21, Dudu Miraíma 26, Denner 88, Thiago Lopes 37, Carlão 9. No banco, Fernando Henrique, Jefferson Romário, Jonatas Paulista, Luiz Thiago, Diego Maia, David Buiú, Renan Araújo, Léo Costa e Genison. Arbitragem do jogo.
Apita Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário. Na bandeira 1, Danilo Ricardo Simão Maniz. Bandeira 2, o Ricardo Pavanelli Lanuto. Quarto árbitro, Ricardo Bittencourt da Silva. No VAR, Márcio Henrique de Góes. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique. O bate pesado. Torcedores do Guarani, o segundo tempo diante do São Paulo traz alento. O time do Maurício Souza desempenhou de maneira positiva, apesar da derrota para o São Paulo no último jogo do Guarani no Campeonato Paulista. Para essa partida ele faz algumas escolhas e a gente sempre torce para que efetivamente as coisas aconteçam. Mas existem algumas dúvidas e inseguranças também. Lucão na zaga, na quarta zaga, vai funcionar? Meio campo de Natan, Sarará e Isaac. Isaac por dentro é problema, mas tem no ataque a volta de Matheus Regis. Diante de tudo que eu assisti do Noroeste, diante de tudo aquilo que eu tenho de expectativa para o time do Guarani, jogando em casa, não vai ser um jogo fácil. O Guarani é o favorito. E para você, Gleger, o que você pensa de Guarani e Noroeste? Olha, CH, bom, primeiro deixa eu mandar um grande abraço que tá ligado ali na Rádio Bandeirantes, pessoal lá no Brinco de Ouro, viu, Bola? Está o Márcio Benvenuti, junto com o Júnior Cabrino, todos bugrinos estão lá no camarote lá, acompanhando, confiantes, e eu também tô confiante, eu acho que o Guarani vai ganhar o jogo hoje. Claro que a gente sabe da dificuldade, claro que a gente sabe que é um jogo duro, né? O Noroeste também querendo pelo menos se manter na divisão e deve vir um time um pouco mais retrancado, fechado, dificultando as ações, jogando por uma bola. Eu tô confiante, eu acho que o Guarani pode sim ganhar, pode sim vencer o jogo, mas tem que manter, né, aquela mesma evolução que nós vimos no jogo contra o São Paulo. Encarou, jogou de igual para igual, personalidade, em alguns momentos partindo para cima, pressionando. O Guarani tá jogando em casa, ao lado do seu torcedor. Então por isso eu acredito muito no bom resultado. Leandro Bolli. Tudo pronto aqui no Brinco, a saída vai ser do Noroeste, o atacante, isso é perigoso, artilheiro Carlão no centro do gramado, hoje o Noroeste com a camisa branca com detalhes em vermelho, calção vermelho e meia branca, e o Guarani com o seu uniforme tradicional, a camisa verde, o calção branco e a meia verde. Temos nesse momento um minuto de silêncio, em função aí do falecimento de um torcedor do Guarani que está sendo homenageado aqui no placar, Vladimir. Antônio Carlos Carvalho, também a Eliana Souza, são alguns dos torcedores, além deles o Wesley Batista, também sendo homenageado ali com um minuto de silêncio. As nossas condolências, os nossos sentimentos a todos os familiares. Vai rolar a bola aqui no Brinco, quarta rodada do Paulistão Sicredi, Guarani e Noroeste que voltam a se enfrentar depois de 15 anos. O árbitro vai autorizar Guilherme Francisco Rosário, cartão do centro do gramado. Boa sorte para o time do Guarani que vem a reabilitação, apita o árbitro. Bola rolando, vocês juntos no futebol da Bandeirantes. B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó, na Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo, e hoje é o Bugrão quem está em campo, avante Bugrão! Mas quem tem escanteio com menos de um minuto é o time do Noroeste. Atenção, bola alçada na área. Subiu, tirou a defesa. A bola voltou para Cicinho, segura a galera. A bola voltou para o Cicinho. Cicinho recolheu, dominou, tentou a finta, foi desarmado. O Guarani recupera, vem embora para o campo de ataque. São 4 contra 1. João Marcelo meteu na ponta para João Vitor. Dominou, cruzou para a boca do gol, pintou o gol. E o toque no canto é gol! Tem a 7 estampado na camisa em um contra-ataque fulminante, fatal, letal, impiedoso do Bugre. Quando o Noroeste tinha escanteio, a defesa tirou e de repente eram 4 do Guarani contra apenas um defensor. Ele todo atabalhoado, tentando voltar, tentando marcar. A bola foi rolada para o João Vitor. De primeira, ele viu a chegada de Matheus Regis da entrada na grande área. Apenas tocou para o fundo do gol com o pé direito e saiu para o abraço. O Bugrão sai na frente, então avante, 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 Bugrão!
Bugrão. Verde e branco são as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Bugrão. Matheus Regis aponta pro alto, agradece ao torcedor bugrino. Quem agradece é você. Olha lá o povão festejando, olha lá, galera vibrando. O Guarani fulminante sai na frente no comecinho do jogo. Pouco mais de 1 minuto, menos de 2, pouco mais de 1 minuto, menos de 2. Faz a festa, galera bugrina. Grita, grita, solta o grito, grita comigo, nação bugrina. Tá registrado no brinco, Guarani, 1 gol de Matheus Regis, gol sendo checado, a posição do Matheus. 0 pro Monoeste, Felipe Alves, não chora no goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, gol sendo checado, Vladimir Catarino. Que começo de jogo alucinante, né? Porque o Noroeste saiu com a bola e foi com tudo pra cima. Conseguiu um escanteio pelo lado esquerdo do ataque. Gol tá confirmado, 1-0 Guarani. Após o cruzamento na área, a defesa bugrina tirou, armando o contra-ataque. Começando com o João Marcelo, passando para o João Victor, que rolou com açúcar para o Matheus Regis dentro da área, que bateu pro gol sem chances de defesa para o Felipe Alves. Abre o placar, festa do torcedor bugrino, Matheus Regis, Guarani 1-0. É, com muita velocidade nos garotos bugrinos. Quem completou foi Matheus Regis, o Bugrão está na frente aqui no brinco. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br. Segundo o Noroeste, tenta a resposta. Cardão foi lançado, acabou se enrolando o Emerson, mas sofreu a falta. O jogo está parado. E com o jogo parado, o Cicinho chutou agora, mas o árbitro fez vistas grossas. É falta. Posse de bola para o time do Guarani no campo ofensivo. Carlos Henrique, o baixo pesado, nem o mais otimista torcedor bugrino imaginava um cenário como este, um cenário positivo. Bugre sai na frente, CH. É o ideal, né? Esse é o mundo ideal. Você começar em alta velocidade, como começou o Guarani o primeiro tempo, e sair na frente. Na teoria, tudo fica mais tranquilo daqui pra frente. Golaço no Guarani. Aqui a bola é recuada para o goleiro Gabriel Mesquita, pressionando pelo cartão, consegue a abertura para Lucas de Justin, recolheu, dominou, voltou na frente, escapou, limpou, fintou, deixou curtir na ponta pro autor do gol, Matheus Regis, tem Isaac por dentro, devolveu para Lucas, boa bola, João Marcelo foi para a área, rolou para Isaac, vai marcar, dominou, bateu, por cobertura, a bola foi desviada, subiu, foi embora pela linha de fundo. Quase o Bugrão amplia, tem escanteio, Guarani, Vladimir. Pode providenciar, o zagueiro Carlinhos foi quem chegou ali no carrinho para colocar a bola pela linha de fundo. Incendeia o torcedor bugrino no brinco, escanteio, o Emerson vai cobrar. Sempre na velocidade, o Bugrão vem pra cima, atacando nesse primeiro tempo, brigou do portão de entrada, onde está presente, as organizadas estão presentes por ali. É escanteio, Guarani busca o segundo gol, tá 1-0, gol marcado pelo Matheus Regis com menos de 2 minutos. Emerson sai aqui da esquerda, atravessa todo o campo, vai lá pro setor direito para fazer a cobrança. Rafael, Lucas Rafael, Matheus Regis, João Marcelo, todos lá dentro. O garoto que fez 5 gols na copinha, busca o primeiro gol do profissional. Partiu para a bola Emerson, pé canhoto, levantamento alto na segunda trave, tentou de cabeça Lucas Rafael, tira parcialmente a defesa, a bola fica viva, na entrada da grande área, sobe para afastar Filemão, a sobra da bola volta para o time do Guarani, aqui para canhota com o João Vitor, pé direito, tentou cruzamento, o Blade tira mal, a sobra da bola volta para o Guarani, bola enfiada para Lucas de Justin, chega primeiro o Cicinho, deixou na fogueira, Filemão tira de qualquer maneira, ela cai com Denner, Denner de primeira para Cardão, Cardão devolve para Denner, vem no contra-ataque rápido o time do Noroeste, bola enfiada no comando para o Blade, chega bem para fazer o corte, Lucas Rafael, recuando com o Gabriel Mesquita, fez uma graça, a bola subiu, quase o Blade conseguiu tocar na bola. Cicinho toca de cabeça, a bola voltou para Denner, foi para a dividida, melhor para Emerson, recupera, saiu jogando para o time do Guarani. Kleger Zorzinho, imaginar que o gol saiu em uma cobrança de escanteio do adversário. Contra-ataque fulminante, o Guarani está na frente aqui no brinco, Kleger. Melhor impossível, né? 45 segundos fazer um gol é demais, muito bom. Traz uma tranquilidade no jogo, o Guarani que poderia ter feito o segundo agora. O Isaac chegou ali muito bem, aliás começou bem o Guarani no jogo, né? Importante demais sair na frente, até porque você trava a estratégia defensiva do time adversário. Ótimo para o Guarani, expectativa é que ele possa fazer logo o segundo gol. A galera segue participando, interagindo conosco através do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E não esqueça, deixe o seu like. O Jorge tá por aqui, o Pablo Camilo, o Valdir Ferraz. Tá torcendo pro Norusca em Santana do Parnaíba, ou de Parnaíba. Um grande abraço a todos que estão conosco, o pessoal da Rádio Craque da Várzea. O Bugre tá por aqui também. Valeu, galera. Humberto Torres, ligados. Todos na nossa transmissão. Não esqueça, deixe o seu like. 1-0, Guarani na frente. Já o Edu vai confirmar qual foi o tempo correto do gol.
se ultrapassamos um minuto, tenho certeza absoluta que a 2 não chegamos. Ou se antes dos primeiros 60 segundos, Edu. Foi com 57. Olha aí, menos de um minuto, com 57 segundos. Matheus Regis colocou lá dentro, o Guarani está vencendo o jogo por 1-0. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, encontre essas saborosas linguiças Seara no Igatacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Domina Matheus Saraná para o time do Guarani, soltou curtinho para Natan, Natan empurrou para Lucas Rafael, vem de novo o Bugrão, lançado na ponta João Vitor, no segundo terço do campo tem o Saraná por dentro, ele sai da ponta, vem para meia, empurrou por dentro, deixou para Natan, Natan parou, prendeu, ele pensou, e o jogo corre nesse momento no campo defensivo do Noroeste, bola outra ponta para Emerson, Emerson tem a marcação do Cicinho, Cicinho rouba, sai jogando com o Denner, Denner tem no comando o Thiago Lopes, prefere passe por dentro para Blade, deixou para Dudu Miraíma, recua para Cardinhos, alguns remanescentes do time do Noroeste, e conquistou acesso à Série 1 do Campeonato Paulista ano passado. Aqui o João Marcelo vai para cima do zagueirão. Bola recuada para Cardinhos. Cardinhos deixou por dentro para Dudu Miraíma. Abre lá do outro lado para Maicon, capitão do time do Noroeste, já apertado pelo Matheus Regis. Consegue o passe na ponta para Thiago Lopes. Sai, consegue sair desta primeira linha de marcação o time do Noroeste. Aí o passe não comandou para ninguém. O Guarani vai recolher para sair jogando no campo ofensivo. Guarani com muitos dos jogadores com nomes iguais, né? Tem o Lucas Justin. Tem aí o Lucas é só um, né? Não, e o Lucas Rafael. Aí tem o Matheus Sarará e o Matheus Regis. Tem o João Vitor e o João Marcelo. E assim vai. Aqui bola lançada para o Matheus Regis, que não foi para a bola. Está sentindo uma contusão ali na perna. Está sendo atendido o spray do massagista do Bugrão. Matheus Regis, o autor do gol, Vladimir. Aquele chamado spray mágico, né? Tá tudo aqui lá com o Matheus Regis, está novamente em jogo a bola. Desktop, o seu ano novo com internet turbinada, planos de 200 mega, 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. Você chegar a 9 minutos, primeiro tempo, 1-0, Guarani na frente, vai subindo para 7 pontos na classificação. Bola para Maicon, Maicon carrega a bola, vem trazendo o time do Noroeste, o Noroeste está invicto na competição. Bola para Cardão, Cardão a Blade, Blade recolheu, dominou por dentro para Dudu Miraíma, ele recolheu, dominou, se livra, vem da marcação do João Marcelo, que volta para auxiliar a defesa, tendo o comando para Cardão. Bola curta, chega a defesa para cortar com Emerson, Emerson levanta a bola para Matheus Regis, recolheu, dominou, tá com moral, tá cheio de fôlego, ele botou na frente, tentou escapar da marcação, chega primeiro Maicon, recua para o goleiro Felipe Alves, dentro da sua pequena área, ele jogando todo de preto, sai jogando curtinho ali para Carquinhos, Carquinhos tem Rodolfo Viremão aberto pela direita, Maicon do outro lado, uma espécie de zagueiros do time do Noroeste, comandado pelo experiente Paulo Comelli, de 64 anos. Cardinhos, pé direito da bola, levantou, fez o passe aqui na ponta, tenta a chegada do Norusca, Thiago Lopes foi desarmado, houve a falta. Falta marcada pelo árbitro. Era lance até do Bandeira, mas o Bandeira não quis se comprometer não, a menos que ele achou que não houve a falta. Mas quem manda é o árbitro, e aí tem que obedecer, né, Vladimir? Ah, mas um certo delay ali, né, da marcação, a confirmação da falta, Matheus Sarará acabou derrubando o Thiago Lopes. Falta para o Noroeste cobrar. Cobrada pelo Cicinho. Cicinho, que passou pelo futebol de Campinas, vestiu a camisa da Ponte Preta. E um detalhe que ele tem dupla nacionalidade. Já conta a história. Olha a chegada do time do Noroeste, Maicon. Jesus para Denner, pé canhoto, cruzou para a boca do gol. Tira lá dentro Lucas Rafael. Coloca a bola para fora, é lateral para o Noroeste bater. Jogue com responsabilidade. Jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos, na portaria SPA/MF 293/2024. Torcida do Norusca marcando presença aqui no estádio Brinco de Ouro. Tem um jogador reclamando ali do Noroeste, tá saindo do banco. Não. Ele chutou o multibol lá, né? A novidade aí do campeonato, aquele cone para repor a bola com rapidez. Como demorou demais para o jogador do Noroeste chegar para pegar a bola, o reserva foi lá, chutou a bola para ele, mas chutou o cone também. Agora tá tomando dura do árbitro. E assim não pode, o árbitro vai lá, tá pedindo que ele não faça mais isso, porque na próxima vez pode amarelar o jogador reserva do time do Noroeste. Tá por ali também o quarto árbitro. Lateral pro time do Noroeste bater 1-0, o Guarani na frente com marcado pelo Matheus Regis. Vem pra cobrança o Maicon Jesus. Toma distância, vem ali praticamente encosta no vestiário do time visitante aqui no Brinco. Pra quem há muito tempo não frequenta o Brinco, mudou. Antigamente o vestiário ficava atrás de um dos gols. Gol hoje defendido pelo Felipe Alves, mas já há algumas temporadas o vestiário está mais próximo do banco de reservas do setor visitante. Tem um outro jogador do Guarani agora recebendo uma... Não, parece... O que está acontecendo? Não sei se é a câmera. É a rede? É, alguma coisa atrás do gol lá, o árbitro foi verificar. Incrível que tem muita gente, né, que
normalmente não faz absolutamente nada, que fica à beira do campo. Os repórteres de rádio, de TV podem, mas os de rádio não podem nem entrevistar, nem antes, nem durante, nem depois. E ninguém conseguiu ver isso antes. Tinha que ter visto, né? E o árbitro detalhista foi lá verificar. Maicon Jesus levantou pra boca do gol, tira lá dentro a zaga do Grina com o Rafael. Tem gol, Edu? Olha, gol do São Paulo, 4 do segundo tempo, Lucas Moura, São Paulo 1, Corinthians 0, repito, 4 minutos segundo tempo. Bola para o time do Noroeste com o Carlinhos, enfiou na ponta para Maicon Jesus, recolhe, domina, coloca no terreno, já passou pedindo na ponta, Denner recebeu, Denner olha para a área, preparou o cruzamento, cruzou para a boca do gol, Gabriel Mesquita pegou, largou, vai que atrás da bola e pega de novo. Na primeira vez bateu o rompo, mas na segunda segurou firme e não deu rebote mais, Vladimir. Mas assustou, né? Porque estava na cobertura também ali o Lucas Rafael, em 2 tempos, fez a defesa o Gabriel Mesquita. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 12 minutos e meio, primeiro tempo. Vem o Noroeste de novo, Maicon Jesus na ponta esquerda, levantou, cruzou para Cicinho de primeira, pegou mal na bola. Cicinho, 10 letrinhas para você, vai, conta comigo. Em dupla nacionalidade, brasileiro, búlgaro, já vestiu por 7 vezes ou defendeu a seleção da Bulgária. É lamentável. Agora, se você descobrir como se fala lamentável em búlgaro, Vladimir Catarino, jantar é por minha conta. Eu vou descobrir, olha, pelo jantar eu descubro. O Cicinho pegou de primeira, né? Tentou fazer um golaço, mas a bola foi parar lá na Princesa do Oeste. Confirmando, aqui 1-0, gol do Matheus Regis com 57 segundos de jogo, Edu Pinheiro. Olha, tivemos à tarde em Mirassol 2, Portuguesa 1, 17 segundo tempo, Ribeirão Preto, muita chuva. O intervalo demorou pra Chuchu, aí ajeitar o gramado, tá zero. Olha o Guarani chegando, o cruzamento, o João Marcelo vai marcar, desviou pra fora! Quase o Guarani amplia, cruzamento bem à altura do Emerson, saiu bem da marcação, garoto, escapou e finalizou caprichosamente, a bola passa à esquerda, vai embora quase o segundo, Vladimir. O curioso é que ele não acertou, né, a conclusão da jogada, porque se ele tivesse acertado, a defesa do Noroeste estava atenta, como ele errou, ele assustou, surpreendeu a todo mundo, por pouco ela não entra, bela jogada do Guarani, 1-0 Bugre. E foi um lance de perigo do time do Guarani que vem de novo, Matheus Regis por dentro para Natan, para Isaac de letra, bola para Matheus Regis de primeira, bateu no canto, passa direito, vai embora tirando da galera. E foi de bico, olha lá, Ronaldo, fenômeno do jeito que a bola veio. E que passe do Isaac de letra, espetacular pro Matheus Regis Catarino. Lembrou os bons tempos de Barcelona, tic-tac, né? O passe do Isaac foi perfeito ali pro Matheus Sérgio, que bateu no cantinho. O goleiro Guarani apertando a saída do time do Noroeste. Felipe Alves tirou de qualquer maneira, conseguiu sair parcialmente. O Guarani recupera, Lucas de Justin recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, recua, recomeça no campo defensivo o time do Guarani. Agora sim, Vlad. Bela jogada, né? O chute do Matheus Sérgio de bico quase surpreende o Fernando, aliás, o goleirão Felipe Alves, mas foi pra fora. Confirmando aqui no brinco, segue Edu Pinheiro, 1 para o Guarani, 0 para o Noroeste. Então 19 segundo tempo, Ribeirão Preto, Botafogo 0, São Bernardo 0, a Morumbi agora 7 segundo tempo, gol do Lucas Moura, São Paulo 1, Corinthians 0. É o futebol da Bandeirantes, é o Timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol. Estamos no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alô, Capra! Amanhã é dia de academia, hein? 7 da matina. José Antônio do Amaral Caprânico vibrando até aqui com a vitória parcial do time do Guarani. 1-0, gol marcado pelo Matheus Regis. Tem um jogador do Guarani no aquecimento. Vamos ficar de olho se alguém tá sentindo, viu, Vladimir? Tá lá do outro lado, ó, pertinho do banco. Vamos verificar quem é pra saber exatamente. A princípio, talvez só o Matheus Sérgio sentiu alguma coisa naquele momento do spray. A gente já confirma, Boles. Guarani apertando, dificultando a saída de bola do time do Noroeste. Carlinhos recua pro goleiro Felipe Alves. Felipe Alves é aquele mesmo, do Osasco, né? Grêmio Osasco. Vice-campeão paulista em 2016, jogava muito com os pés, né? Bastante acionado quando o time foi comandado pelo Fernando Diniz. Perdeu a final para o Santos. Carlos Henrique bate pesado. O jogo é bom, hein, CH? 1-0, o Guarani na frente, já poderia ter ampliado o Bugre. Você tem razão, tô gostando do Guarani, tô gostando do jogo bem movimentado. O Guarani tem uma transição muito rápida, tá chegando com facilidade, ganha por 1-0 porque está jogando melhor que o Noroeste. Bola pro Noroeste com o Dudu Binaíma, consegue o passe por dentro para Thiago Lopes, devolve para Dudu. Dudu recolhe, domina, tem por dentro o Blade. A abertura pela canhota, bastante acionado o Maicon Jesus, desta vez não chegou.
Nem Jesus na causa pegaria essa bola. A bola saiu, é lateral para o time do Guarani. Sicredi do Seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com gerente que só tem uma meta: te ver bem. Então abra sua conta no Sicredi. É o Bugrão em campo, a Bandeirantes levando a emoção do futebol. O olhar técnico da Bandeirantes, Gleger Zorzinho, eu também quero ouvi-lo. Vamos chegar a 17 primeiro tempo, 1-0, tá gostando do jogo, Guarani na frente, Gleger. Tô gostando demais, o posicionamento do Guarani é muito bom, né? Bem organizado. Você vê que neutraliza as jogadas do Noroeste, marca em alguns momentos a saída de bola. Aquilo tudo que a gente esperava e previa antes de começar o jogo está acontecendo. O Guarani melhor na partida, manda no jogo exatamente. Já poderia estar à frente com 2-3-0, porque criou várias oportunidades. Falta ter um pouquinho mais de calma na hora da finalização. Lançado o cartão, em princípio em posição legal, não estava legal a posição, protocolo, mesmo assim, de qualquer forma, ele dominou, a bola escapou, a bola saiu. O árbitro pode optar por tiro de meta ou impedimento. Marcou impedimento, é posse de bola para o time do Guarani. O Grão, que na estreia venceu o Botafogo pelo placar de 2-0, depois foi até Limeira. Empatou 0-0 diante da Inter e na última rodada perdeu para o São Paulo pelo placar de 1-0. Ou seja, foi o primeiro gol do Matheus Regis com a camisa do Guarani. Tem toda aquela situação, defendeu o rival na temporada passada, mas para tirar qualquer desconfiança do torcedor, foi lá, fez o gol, vibrou e o Guarani está na frente. Bola para João Marcelo, recolhe, domina o garoto pela meia direita, passou Isaac pedindo, ele tentou a finta no meio do caminho, a bola foi desviada, chega lá atrás, corta, Carlinhos, mas mete a bola para fora. A bola sai em lateral do campo ofensivo, é para o time do Guarani, pertinho ali do treinador Maurício Souza. Isaac recolhe, domina, protege, desceu por Lucas Jansen, passou no fundo, Isaac, boa, a bola linha de fundo, prepara o cruzamento, o Blade na marcação, ele tocou, mas nas costas do Lucas. Aí facilitou o corte do Miraíma, tentou o lançamento no peito do Lucas Rafael. Agradece o presente, empurra por dentro para Sarará. Sarará empurra aqui na esquerda para Emerson. Emerson recolheu, dominou curtinho para João Vitor. João Vitor para Matheus Sarará. Ele para, prende, olha, pensa, observa. Tem Natan pedindo também no círculo central. Abertura para Lucas Justin pelo setor direito. Carrega a bola, vem transando a ação ofensiva. O Bugrão rodando a bola de um lado para o outro. Sai na primeira linha de marcação o time do Noroeste. E a primeira linha de marcação, na verdade, é apenas um homem, o Cardão. Cardão já ficou para trás, o Guarani vai avançando as linhas, bola para Natan. Natan tem o Isaac aberto pela direita, a bola chegou no Isaac, Isaac deixou curtinho para Matheus Sarará, soltou para Matheus Regis, recolhe, domina, devolve para Natan. Natan recolhe, para, prende, voltou para Isaac, Isaac de primeira para cima da marcação do Blade, devolução para Isaac, passadas largas, dominou, protegeu, rolou para Matheus Sarará, abertura pela canhota para João Vitor, esse vai para cima, já passou o Emerson, levou a marcação, João Vitor cruzou, João Marcelo desvio de cabeça, a bola passa e vai embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta para o Noroeste. Tem gol, Edu. Olha, mais um do São Paulo, Oscar 10 o segundo tempo, hein? Início fulminante do São Paulo, segundo tempo, São Paulo 2, Corinthians 0. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolher quem entende tudo do assunto é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vamos chegar a 20 minutos, primeiro tempo, se ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like, interaja conosco. Já uma passadinha pelas redes sociais, olha o lançamento para Cardão, agora em posição legal, dominou seu goleiro, vai marcar, bateu, defesa de Gabriel Mesquita! Gabriel Mesquita, incrível, cara a cara com o Cardão, salva o Guarani, evita o gol de empate e vem o Bugrão no contra-ataque, lançado João Vitor pelo setor esquerdo, dominou, partiu pra cima, clareou, pé direito, rolou por dentro, Isaac pegou mal, Isaac, recebeu uma bola açucarada do João Vitor, de frente pro gol, do jeito que ele gosta, pé direito, se lamenta, Isaac pegou na orelha da bola, a bola saiu, Vladimir Catarino. O chute do Isaac foi ruim, muito ruim, mas a defesa do Gabriel Mesquita, linda, o Carlão surgiu cara a cara, não tinha impedimento segundo a arbitragem, no momento da finalização, com o braço direito, aliás, esquerdo fez a defesa, o goleiro Gabriel Mesquita, era um gol certo do Noroeste, hein? Bela defesa do goleiro Bugrino. E reflete mais uma chance do Guarani e a galera marcando presença, hoje todos os setores estão liberados para o torcedor, através do microfone ambiente, captando o som do estádio, você fica realmente à beira do campo. Lembrando que a nossa técnica de externa tem a competência do Gilberto Sufi.
que está fora de combate, pelo menos no nosso time, o time da Rádio Bandeirantes, por alguns meses, né, Vladimir? O que aconteceu com o Giba? É escadinha, caiu da escada o Giba, trabalhando, né? É o que ele mais faz, caiu da escada o nosso Gilberto Suf. Olha, vamos chegar a 500 aparelhos conectados. Assim que chegarmos, tem aquela passadinha esperta pela nossa arquibancada virtual, tá bom? Vai se ligando, espalhando para geral, você que está ligado pelo YouTube. Gleger Zortin já vai trazer a nota, conceituar a defesa do Gabriel Mesquita, porque ataca agora o time do Guarani com o Isaac. Caindo pela meia esquerda, passou pedindo na ponta Emerson. Carregou, deixou para Emerson. João Vitor fechou na área, preparou o cruzamento, levantou a segurar a trave de cabeça. João Marcelo! O toque sutil do Michael evitou a finalização certeira do João Marcelo. Tem mais Bugre, bola para o João Vitor, agora pelo setor direito. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, chamou o Michael. Ainda João Vitor faz uma graça, balança, gira para lá, para cá, para João Marcelo, sai da área, pico da grande área, devolve na direita para o João Marcelo. João Marcelo curtinho para Lucas Jansen, recolhe, domina por time do Guarani, permanece o Bugrão no campo ofensivo, faz a inversão, a bola chega para Lucas Rafael do círculo central. Cardão chega na marcação, ele empurra por dentro para Matheus Saraná, tá marcado de costas por marcador e de volta, a bola para Rafael. Rafael faz a abertura para Lucas Jansen, desceu curtinho para João Vitor, agora de novo caindo para o setor direito, empurra por dentro para Isaac. Isaac domina entre as linhas, escapou da marcação do Blade, empurrou para Matheus Regis, devolveu para Lucas Jansen, foi bem marcado e desarmado pelo Michael, que daí se enrolou. Bate nele, bola, vacilou, dançou. É lateral de graça para o time do Guarani. O Bugrão permanece no campo ofensivo. Bola para Matheus Regis. De primeira tentou na entrada da grande área. Chega Dudu Miraíma. E aí o Isaac chegou forte. Cometeu a falta. O jogo está parado, Vladimir. Foi com muita vontade, né? Ergueu demais o pé. Tanto que tá tomando cartão amarelo. Primeiro do jogo, amarelo para o Isaac. Camisa 10. Não foi o Isaac, não, né? Foi o 8. Foi o Sarará, né? Matheus Sarará, quem tomou o cartão amarelo. Primeiro amarelo do jogo. Boles. Gleger Zorzinho, nosso especialista, eu quero ouvi-lo. O Carlão ficou cara a cara com o Gabriel Mesquita, que fez uma grande defesa, hein, Gleger? Qual é a nota e o conceito? Uma grande defesa mesmo. Essa aí é defesaça. 8.15. Aliás, que mal lhe pergunte, se for domingo à noite, Paulistão, jogo importante, Série 1, confronto entre dois times que não se enfrentavam há 15 anos, o conceito é o mesmo ou ele é mais criterioso? Domingão às 8h30? É. Muito mais criterioso. Entendi. Fala para Rodolfo Filemão, ajeita domina para o time do Oeste, soltou curtinho para Carlinhos, Carlinhos recebe, jogo concentrado agora no setor de meio campo, abertura para Filemão, pega esse passinho aí, Filemão. Carlinhos exagerou na força, a bola saiu, é domingão à noite, a bola saiu, a lateral de graça para o time do Guarani no momento em que cai Dudu Miraíma. Camisa 26 do time, é 26, né, Vlad? 26. Isso, 26. Tá caído ali, tá com a mão ali no tornozelo, me parece, da perna direita, né? O jogo tá parado, o árbitro tá lá, mas ainda não autorizou a entrada do departamento médico. Pensei que ele havia tirado a chuteira, mas não, tirou a caneleira. Problema ali no tornozelo ou na canela direita do Dudu Miraíma. Mas vai voltar. Não tem ninguém no aquecimento ali, não. Tem um outro cara ali que tá indo pro vestiário, mas não é jogador de linha, não. Vai colocando novamente a caneleira, o Dudu Miraíma, em princípio ele permanece no jogo. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Vamos chegar a 25, primeiro tempo, 1-0 para o time do Guarani, que arranca, vem para o programa de ataque com Isaac, que é o capitão Bugrino. Recolheu, dominou, meteu no corredor para o João Marcelo de calcanhar, tentou devolução para Isaac. De graça, a bola sobra com Blade. Blade recolhe, domina, tentou ser jogando para Carlinhos, Carlinhos para Cardão. Meteu boa bola, lançamento para Denner, vem do Noroeste. Emerson na marcação aqui pelo setor direito, gol do placar eletrônico. Ainda Denner, dominou, protegeu e o campo acabou. Valeu também demais a pressão do Emerson, não deu respiro pro Denner. Agora ele sai jogando com o Matheus Saraná, deixou por dentro para Isaac, a bola sempre passando pelo Isaac. Isaac já meteu na direita para Matheus Regis, esse é correria, ele vai partir para cima da marcação do Maicon Jesus, agora não, parou, prendeu, olhou, pensou, rolou, voltou para Isaac. Linguiças na Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, você encontra as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, são duas para melhor de atender. Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba tem Iga Atacado. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo para você. Quase 26, primeiro tempo. Paulistão Sicredi 2025, quarta rodada de um total de 12 nessa primeira fase aqui no Brincão de Ouro da Princesa. Gol de Matheus Regis, 1 pro Guarani, 0 pro Noroeste, por aí, hein, Edu?
Já já o Edu Pinheiro aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Vem para o programa de ataque, o time... Agora sim, pois não? Desculpa, não, é o seguinte, olha, o São Paulo estava 2-0, né? Lucas Moura e Oscar. Gol do Corinthians, o Martínez diminui. 2 para o São Paulo, 1 para o Corinthians. E agora terceiro gol do São Paulo. Lucas Moura novamente, em 18 segundo tempo, 3 São Paulo, 1 Corinthians. E aqui desce o time do Guarani pelo setor canhoto, bora Bugrão. Emerson caprichou no cruzamento, passou pelo Isaac, o Isaac não atacou a bola. Lucas Justin brigou, a bola voltou para Natan, Natan recolheu o domínio, ficou caído, o jogador do Noroeste, o árbitro vai seguir. Na ponta o Matheus Regis, deslocou, pediu, recebeu Lucas Justin, bateu cruzado na área. Chega a zaga do Noroeste para cortar. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade, o mais sobre o sabor das suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Alô, Edivaldo Tietz, uma das vozes mais conhecidas do interior do Brasil, tá ligado? Tá curtindo o futebol da Bandeirantes, é o timaço de Carlos Batista em campo para levar a emoção do futebol para você. E o torcedor bugrino quer emoção. Vem para João Vitor, carregou a entrada da grande área, bateu no canto, pega Felipe Alves. Cai, faz a defesa no chute do João Vitor. Vladimir Catarino. João Victor que deu assistência, né, no gol marcado no comecinho do jogo pelo Matheus Regis, agora optou pelo chute. Mandou buscando ali o canto do goleiro Felipe Alves, bem colocado, fez a defesa. É tempo de análise aqui na Bandeirantes, quase 28, Carlos Henrique, o bate pesado, o Guarani imprime uma velocidade, principalmente com seus jogadores jovens, de muita força em posição física, 1-0 e o jogo, CH. O jogo é bom, o jogo agrada, o Guarani muito organizado, não é? Marcando saída de bola, transição rápida, chegando no fundo do lado esquerdo, no último terço do lado direito e joga melhor que o Noroeste. Já está merecendo o segundo gol. Boris. Este é o CH, o comentarista da Rádio Bandeirantes, que amanhã ao meio-dia estará na tela da Band apresentando os donos da bola. Antes, na Rádio Bandeirantes, com nossa área. Domina João Marcelo, recolheu, dominou. Tem muita personalidade, o garoto de apenas 19 anos. Limpou bem a barra, soltou na direita para Lucas Justin. Aliás, ô Vladimir, a gente ficou na dúvida, é Lucas Justin ou Justin? Ou pode ser qualquer forma? É Ele Justin, que é né? caçado agora. É Justin, a gente dá uma emperiquitada, mas é Justin mesmo. Quer dizer, se eu chamá-lo de Justin, pode ser também. Tá certo também, é a versão americanizada. Agora quem deu uma vacilada agora foi o árbitro, hein? O Cardão chegou forte pra cima do Lucas Justin ali. Aliás, o Dudu Miraíma. E faltou critério pro árbitro. Se ele mostrou pro Sarará, deveria ter mostrado agora, né não, CH? Eu queria... Não, você tem razão. Eu gostaria que Vladimir Catarino discorresse sobre emperiquitar. Não entendi muito bem. Deixar algo um pouco mais refinado, mais emperiquetado. CH, por exemplo, o CH poderia se tornar um Serguei, por exemplo. Quem? Serguei. Serguei. Não, Serguei Bupsa. Serguei. Mas eu prefiro o CH. Bom, o jogo tá parado, a falta foi dura em cima do Justin. É impossível que o árbitro não vai dar cartão pro Dudu Miraíma. Eu acho que não, hein? Já era pra ter dado, né? Então, claro que não tem a intervenção do VAR nesse tipo de lance. Porque Mas será que alguém não falou? O Márcio Henrique de Góes nos diz o seguinte: ô Guilherme, não vacila não, hein? Não manteve o critério porque a falta foi dura em cima do Lucas Justin. Se ele for aplicar agora o cartão, vai estar na cara que teve interferência, não né? Vai, então, né? não creio que vai ter cartão, não. E aí, Gleger, faltou por conta do árbitro Guilherme Francisco Rosário manter o seu critério. Ele não mantém o critério, porque a falta foi para cartão, havia dado para o Sarará e agora foi econômico com o jogador do Norus, cara. Deu uma pipocada ali, né? Mas era lance para cartão. Também acho, concordo. Mas a gente sabe, né? O time tá ganhando, o time da casa, né? Aí o time adversário pressionando. Aí os caras, para não falar que é caseiro e tal, não, deixa o jogo rodar. Não, mas aí tem que ser o mesmo critério, concordo plenamente. E o jogo que estava até então fácil pode, né, mudar o cenário. Afinal de contas, era só ele aplicar cartão para o jogador do Noroeste. Aqui não é nada de bairrismo, enfim, né? Porque ele não manteve o critério. Se mostrou para o Sarará, deveria ter mostrado para o Dudu Miraíma. Daqui a pouquinho deixa o time do Guarani um pouco mais pilhado, o jogo fica um pouco mais intenso, mesmo porque as reclamações continuaram e continuam até agora com o árbitro. Vem Guarani, recuperado o Lucas Justin, partiu para a marcação do Blade, acabou perdendo a bola, Blade divide, foi seguro, o árbitro mandou seguir, agora marcou a falta.
Marcou a falta, não teve a vantagem ali. O time do Noroeste, ele acabou optando pela falta. Falta já cobrada pelo Norusca. Desktop, o seu ano novo com internet turbinada, planos de 200 mega, 1 giga, a partir de R$ 79,99 por mês. Tá barato. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. A Desktop que estampa sua marca na camisa do Guarani. Bola para Maicon, tá pressionado pelo Isaac, tentou tirar, não conseguiu. Guarani recupera Matheus Regis, recuperou a linha lateral da grande área, pintou mais um, ele bate cruzado, era o passe para trás. A bola passa na frente do gol e sai em lateral, Vladimir. Era mais aberto, né? Foi muito fechado o cruzamento trás, né? Do Matheus Regis para trás, exatamente. Ele mandou rente à pequena área, não tinha ninguém ali do Guarani para aproveitar. Aqui nas cercanias do estádio Brinco de Ouro da Princesa, você ligado na Rádio Bandeirantes em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Valeu, galera, obrigado pelo carinho e pela audiência. E jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 293/2024. É o Paulistão para você ligado na Bandeirantes. Aqui o Blade trabalha a bola para o time de Bauru. Empurrou para Maicon. Maicon recolhe, domina. Capitão do time do Noroeste. Tem o Maicon e o Maicon Jesus. Abre para Carlinhos. Carlinhos para Dudu Minaíma. Agora sim, meteu lá do outro lado. Faz a inversão da direita para a esquerda para Maicon Jesus. Encara a marcação do Matheus Regis, que volta na marcação. Tentou a tabela com Denner para Maicon Jesus. Chega primeiro o Lucas Justin protegendo a bola. Vai embora pela linha de fundo. É tiro de meta para o Gabriel Mesquita. Vai viajar. Faça revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Os dois próximos jogos do Guarani, quarta-feira, 18h30, contra o Mirassol, que venceu mais uma. Hoje à tarde derrotou a Portuguesa. O jogo vai ser fora de casa. O Bugre volta a campo contra o Palmeiras. Domingo que vem, 18h30, jogo aqui no Brinco, né, Vladimir? Tá confirmado. Confirmado. Encontrei o presidente Romulo Amaro na entrada aqui do Brinco. Confirmado, é aqui. O jogo contra o Palmeiras, claro, vai ter um prejuízo aí pro Guarani, mas voltou pro Brinco o jogo. Está jogando o time do Guarani com o Natan. Natan recolhe, domina, empurra por dentro. Está jogando direitinho o Bugrão. Matheus Saraná domina com uma certa liberdade. Já meteu para Emerson, mas fácil, não foi bom. Chega Cicinho, recupera, deixou por dentro para Dudu Minaíma. Na intermediária, câmbio ofensivo, 33,5, 1-0. O Guarani na frente, vai subindo para 7 pontos. Vai com a Blade. Blade recolhe, domina, para, prende, olha, pensa, observa o Noroeste, que chegou a Campinas invicto. Em 3 jogos, uma vitória. Vitória na estreia fora de casa contra o Velo. E 2 empates seguidos em casa. 1-1 com o Palmeiras, 0-0 com o Botafogo. Sai jogando o time do Noroeste. Bola na ponta para Maicon. Maicon tem o Maicon Jesus pedindo. Zagueirão de passadas largas. Escapou da marcação no primeiro, aí tocou mal. No vazio, deixou de graça para Lucas Justin. Esse já acelera o jogo. Abre na ponta para Matheus Regis, o autor do gol. Tentou no comando, aí foi muito forte o passe para o Lucas. Chega bem na cobertura, Carlinhos recolhe. Sai jogando para o time do Noroeste. Piso com argamassas, rejuntos impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. É a maquininha vermelha quem tem o ataque. Corta a luz, a bola chegou no Dudu Minaíma. Dudu curtinho para Natan. Natan para Denner, para Cardão. Cardão ajeitou para Cicinho, tá na área. Bate mal de novo. Jogou lá na torcida do Norusca. É tiro de meta para o Guarani. Eu fiquei na dúvida quando o Carlão recebeu ali na entrada da grande área, ajeitou para o Cicinho. Em princípio, a bandeira mandou seguir, Vladimir. Eu fiquei com a impressão de impedimento, né? Mas a arbitragem não deu. E o Cicinho, mais uma vez, pegou muito mal na bola, mandou direto pela linha de fundo. Sicredi do Seguro ao Consórcio do Cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com o gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. E atenção, galera, ligado no Futebol Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 35 cravados, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de Balo desta, você me confirma, é a 4ª rodada do Paulistão Sicredi, domingão à noite aqui no Brinco. Pro Guarani, gol de Matheus Regis com 57 segundos de jogo. 0 pro Noroeste, Edu Pinheiro. Olha a bola em Ribeirão, 39 segundo tempo, Botafogo 0, São Bernardo também 0, Morumbi 28 segundo tempo, São Paulo 3, Corinthians 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Noroeste para ataque, Thiago Lopes arrisca na entrada da grande área com a canhota, a bola sobe e vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta. A gente percebe, CH, que aos poucos o Noroeste está subindo as linhas, está encontrando mais espaços. É natural pelo fato de que o Guarani correu muito ou o Noroeste que melhorou no jogo, hein, CH?
Nós tivemos aí uma intensidade muito alta de pelo menos 25, 28 minutos do Guarani. Essa queda à distância física, ela é absolutamente natural. Os times são muito parecidos, né, Boris? Mas o Guarani está jogando bem. Então essa arrefecida, essa diminuída de intensidade, você tem que balancear nos dois tempos, não é? Eu ainda acho que o Guarani está melhor, mas evidentemente que o Noroeste é perigoso. A galera aqui no YouTube, já uma passadinha, vem Noroeste perigosamente com play de entrada na grande área, enche o pé, a bola sobe e vai embora pela linha de fundo. O Noroeste até agora tentando, mas errando bastante o alvo, né, Vlad? Definitivamente a finalização não está em dia aí do Noroeste, né? Mais uma vez oportunidade para o remate, mas o chute, a conclusão ali foi muito ruim do Blade. Aqui no YouTube o Xexé tá ligado conosco. Darcy Polastri tá em Toronto, no Canadá, acompanhando o Bugrão. Barão Geraldo 100%, Joel Silveira, valeu Joel. Adriano Bruno, hoje sempre Guarani. Valeu, galera, obrigado pelo carinho, pela audiência. Não esqueça, deixa o seu like. Já está aqui conosco, ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Ainda você pode compartilhar o nosso link. Alô, Anivaldo Kuan, grande Anivaldo Kuan, tá ligado, Rei de Capivari. Olha o cruzamento para a entrada da grande área do Maicon Jesus, tira lá atrás a Natan. A sobra da bola volta ainda pro time do Noroeste, tentativa de passe pro Cicinho. Chega primeiro o Emerson, fica em uma zona perigosa, complicada. Cicinho brigou, tocou na bola, Emerson ganha lateral Noroeste. Pertinho da linha de fundo, é lateral pro Norusca bater. O Noroeste chegou até a pedir um toque no braço de um jogador bugrino quando do cruzamento do Maicon Jesus. O árbitro tá apontando que foi na coxa. Lateral que o Cicinho cobra. Levantou na entrada da grande área, sobe, mentira lá atrás a zaga bugrina. A sobra da bola volta ainda pro time do Noroeste, que tenta uma pressão nesta reta final do primeiro tempo. Aí se jogou o Denner, não houve nada. Sobra da bola para Rafael, que tocou mal. Tocou sem olhar, tocou mal, a bola saiu, lateral de graça pro time do Noroeste bater. 38, estamos caminhando pro final da primeira etapa. Já o Edu Pinheiro comanda o intervalo aqui na Rádio Bandeirantes. Domina Dudu Miraíma, deixou curtinho para Denner, Denner para Dudu, pé direito, deu uma fatiada, a bola subiu, tirou lá atrás, é Lucas Rafael, meteu a bola para fora, foi o Rafael quem tirou, o Rafael o 3, o Lucas Rafael o 4. Os dois zagueiros do time do Guarani, tem lateral para bater o time do Noroeste. Vem Cicinho para a bola, ele tocou ali por dentro para Filemão. Filemão para Cicinho, Cicinho na marginal do campo, volta a bola e recomeça com Carlinhos. Desktop, patrocinador oficial de Guarani, Ponte Guarani em 2025. Planos de 200 mega, 1 giga, a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. A galera curtindo, mandando mensagens aqui no Instagram, no @Leandro Boles. Já narração do gol também no Instagram da Rádio Bandeirantes. Aqui vem do Noroeste, bateu o Cessarana, chegou por baixo e cometeu a falta. Falta perigosa para cima do Thiago Lopes, é falta frontal pro Noroeste, Vladimir. O Thiago Lopes já estava meio que perdido no lance, né? Tava tropeçando na bola, mas quebrou-lhe o galho, o Matheus Sarará. Falta que agora promete ser perigosa para o time visitante. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 293/2024. Já, portanto, a narração do gol do Matheus Regis no Instagram da Rádio Bandeirantes, vou colocar no meu também, do @Leandro Boles com 2 L's e S. Lá no Instagram, na contra a Rádio Bandeirantes Campinas. Você ainda não segue, então segue lá. Tem falta perigosa do Noroeste para bater, vamos chegar a 40 minutos deste primeiro tempo. Gabriel Mesquita jogando todo de amarelo, orienta a formação da sua barreira. O homem base é o centroavante João Marcelo. São 3 jogadores do Noroeste perto da bola. Thiago Lopes, Dudu Miraíma. E ambos pedem a chegada de mais um jogador. Tá chegando agora, o Denner tá por ali também. Tá dando uma encostada ali o Dudu Miraíma. É falta pro Noroeste, tá buscando o gol de empate o time de Bauru. É uma barreira ali na frente da bola, camuflado dos jogadores do Noroeste. É falta perigosa pro Norusca. Thiago Lopes e Denner. Autorizada a cobrança, expectativa no brinco. O árbitro vai autorizar, bola rolada, vem o chute por sobre o gol do Gabriel Mesquita. Foi do Denner. Bola daqui, segura dali, finalização de lá e a bola subiu de novo, é tiro de meta, Vladir. Tanto ensaio, mas na hora de colocar a peça em cena, o chute foi muito ruim e mais uma vez perigo algum pro gol do Guarani. Eu fico imaginando quantas vezes eles ensaiam, né? E quantas vezes dá errado. E quantas vezes dá certo, né? Exatamente, essa é a grande questão. Tem gol, Edu? Olha lá em Ribeirão Preto, 42, segundo tempo, Bravo São Bernardo marca com Rodrigo Ferreira. Agora Botafogo 0, São Bernardo 1. Estamos agora a 45 minutos. E aqui vem o time do Noroeste com o Blade na velocidade, botou na frente, falta pra cima dele, falta perigosíssima.
O zagueiro do Guarani, não pela falta, mas pela reclamação, de uma forma assintosa, né? Camisa 3, o Rafael recebe cartão, Vladimir. Deixou a área ali para dar o combate. O zagueiro, quando sai da área, tem que dar combate certo. Não aconteceu. Cometeu a falta, amarelo, portanto, para o Rafael, zagueiro do Boca. E uma coisa, hein, Gleger, vou te dizer, foi a meio passo da entrada da grande área, setor direito. Justifica essa reclamação do Rafael? Repito, o cartão não foi pela falta, sim pela reclamação do zagueiro bugrino. Exatamente, né? E o jogo está controlado, né? Não tem que ficar reclamando, não tem que ficar... O cartão foi bem aplicado, na minha opinião. E para você, CH, cartão bem aplicado para o Rafael e houve a falta ou não? Eu achei que o cartão foi bem aplicado e para mim houve a falta, Bodes. Então não justifica em nada toda a reclamação do Rafael, da forma como foi, né? De uma forma assintosa. Falta perigosa para o time do Noroeste. Quase 42, 1-0 para o Guarani, gol do placar eletrônico. Na bola parada, Denner e Maicon. Busca o gol de empate o time de Bauru. Tem falta para fazer a cobrança. O empurra daqui, o empurra ali dentro da grande área. O flagrou. Flagrou, apitou, tá pedindo calma para todo mundo. Em especial para o Filemon, para o Matheus Sarará e também para o Carlinhos. Vem para a cobrança da falta. Denner por baixo. Mesquita! Gabriel Mesquita tocou na bola. Sobra da bola, voltou para o Noroeste. A finalização do Cardão para fora. O cruzamento, um chute, veio por baixo. O Gabriel Mesquita com muita gente na frente do goleiro. Conseguiu evitar o gol do Noroeste, Vladimir. É difícil, né? Porque, como você disse, tem muita gente na frente, zagueiros e atacantes. Quando o goleiro percebe, a bola já está em cima dele. Grande defesa, mais uma vez, do goleiro bugrino. Brilha pela segunda vez no jogo a estrela de Gabriel Mesquita, evitando o gol de empate do time do Noroeste. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, olha o Noroeste de novo chegando, o Thiago Lopes, a bomba, Gabriel Mesquita! Gabriel Mesquita pega mais uma, essa em relação às duas anteriores, mais fácil, mas bem colocado no centro do gol, fez a defesa na batida do Denner. O Denner encheu o pé esquerdo, o Gabriel Mesquita pegou. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Gleger, tem um combo de defesas do Gabriel Mesquita para você conceituar e trazer a nota, Zurzinho. Você quer uma por uma ou você quer o combo total? Ah, fique à vontade. Bom, para ajudar o Edu Pinheiro, vou fazer um combo total. 7,85. Qual foi a mais difícil? A primeira, né, Gleger? A primeira, tinha muita gente na frente. É uma defesa difícil, evitando o gol de empate o Noroeste, o Gabriel Mesquita. Guarani no bate-rebate, fica com a sobra, a bola do Emerson na ponta para João Vitor. João Vitor recolheu, dominou, acabou tocando mal, bola curta. Chega o Cicinho, recuperação jogando por time do Noroeste. Recuou para Carquinhos de primeira para Dudu Miraíma. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas da família Sato para todo o Brasil. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. 9h15, horário oficial de Brasília, domina o time do Noroeste com o Thiago Lopes, recua Blade empurra na ponta para Maicon Jesus, encara a marcação do Matheus Regis, que volta de novo para ajudar, soltou no micro a grande área para Blade, pé direito, ele bateu a bola, desvia no meio do caminho, vai embora com perigo, quase matou o Gabriel Mesquita, que agora desaba. Tem escanteio o Noroeste que segue na pressão. O Guarani está rezando para terminar logo o primeiro tempo, hein, Vladimir? Porque a jogada foi bem construída, mais uma vez, lá pela ponta com o time do Noroeste, desvio na zaga. Rafael tá caído. Escanteio. Finalzinho da primeira etapa, tem o Noroeste no ataque. Alô, Paulinho, 7-1. Thiago, 22. A galera curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes sem o Ramon do 69. Curtindo o futebol da Bandeirantes, valeu, rapaziada. É bingo isso aí? Não, são os apartamentos lá da rapaziada curtindo. Atenção, tem escanteio para fazer a cobrança do time do Oeste, na bola parada, Maicon levantou na primeira trave, a bola passou pelo João Marcelo, mas não passou pelo Natan. Meteu de novo a bola para fora, é mais um escanteio pro Norusca. Sobe a placa, Vladimir. Mais 3, 48, Boles. Mais 3 minutos, vamos a 48. Já, tá faltando pouco pro Edu Pinheiro reassumir o futebol na Bandeirantes com intervalo. Atenção, escanteio pro Norusca. Partiu para a bola, Maicon, pé canhoto, levantou para a boca do gol, Mesquita, não foi o toque de cabeça, a bola vai embora, mas houve desvio antes de sair. Escanteio terceiro seguido pro Noroeste, Vladimir Catarino. Se fosse torneio início, tava bom ali pro Noroeste, hein? Mais um escanteio. Preocupação lá na zaga bugrina. 45,5, vamos até 48, tá 1-0 pro Guarani, mas nos últimos minutos quem aperta é o Noroeste. Tem escanteio do Noroeste para bater, vem pra bola Thiago Lopes.
Autorizada a cobrança agora pelo setor esquerdo. Thiago Lopes com o pé direito vai levantar lá dentro. Partiu pra cobrança. Pé direito levantou na área. Subiu, afastou a defesa com o Rafael. A sobra da bola ficou viva. Dentro da grande área, volta pra Tender. Bico da grande área, colocou lá dentro. O Filemão escorou de cabeça. Sobrou na área pra Carlinhos. Tentou bater pro gol desequilibrado. Natan desvia, a bola sai. É mais um escanteio pro Noroeste, Vladimir Catarino. O Carlinhos, né? Não conseguiu mandar pro gol. Tentou de novo o cruzamento. Natan colocou pela linha de fundo. Carlão lá dentro. Não deixa o Carlão livre. Nesse momento, o Carlão tá livre. Atenção, escanteio pro Thiago Lopes cobrar. Setor esquerdo, ele vem pra cobrança. Antes de autorizar o outro também chama a atenção de algo ali dentro. Vem pra cobrança, agora sim, Thiago Lopes, pé direito, levantou na segunda trave para Cardão. Tira Emerson, a sobra, Cicinho, pé canhoto, bateu, passa a esquerda e vai embora. O Guarani respira. Vai embora pela linha de fundo. Que pressão, hein, Vladimir? A zaga tirou e o Cicinho tentou ali, quase que da entrada da meia-lua, mandou pra fora, tiro de meta. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra com Pisocol. Colou, ficou. Chamou, falou, Gleger. É importante que o Vladimir Catarino se explique, porque a galera tá perguntando por que o Catarino tá falando do torneio início. Ou explica-se. Torneio início, né? Tinha antes no Campeonato Paulista, acho que o último foi em 96. Vem o Guarani, depois eu explico. Isaac carrega a bola na entrada da grande área, poderia ter batido, chegou o Blade na marcação, Matheus Regis fica com a sobra, a bola voltou para Isaac, Isaac dominou, controlou para Matheus Regis, vem Guarani, linha de fundo, prepara o cruzamento, levantou muito forte, a bola passa por todo mundo, voltou no rebote para Natan, Cardão apertou na marcação, tira Cardão de qualquer maneira. Ela volta aqui atrás no câmara ofensivo do time do Guarani, o Lucas Rafael, tem a opção do Mesquita, domina, ajeita o zagueirão, levanta a cabeça, Rafael abre e recebe no corredor, pelo setor direito, o Cardão vai atrás, apertando na ponta para Lucas Justin, recolheu, dominou, tentou passe curtinho, foi para dividir a Maicon Jesus, dá um bico, a bola sai, vai embora, mas novo desvio, hein, bateu no meio do caminho, então é escanteio, bateu no Natan, escanteio pro Norusca, Vlad. Caramba, e não termina, hein, rapidinho, torneio início, as equipes jogavam um jogo único de 30 minutos, 0-0, se terminasse empatado, decidiria quem tinha mais escanteios, né, valiam como gol os escanteios, por isso a referência ao torneio início. Mais um escanteio, anote aí, mais um escanteio pro time do Noroeste. Tempo regulamentar esgotado, os 3 minutos acrescidos pelo árbitro também. O Noroeste tem escanteio para bater. Lá pela canhota, todo mundo lá dentro. Vem para a cobrança do escanteio do Norusca, 1-0 para o Guarani, que se defende como pode nesta reta final. Thiago Lopes vem para a bola com o pé direito, atenção, levantou para a boca do gol. Gabriel Mesquita agora sim saiu do gol. A sobra fica para o time do Guarani, vem contra-ataque no Bugrão. Puxado pelo Matheus Regis, João Vitor abriu pelo setor esquerdo. Ele faz o passe na ponta para João Marcelo, tentou a devolução para Matheus Regis, tira a defesa com o Maicon. No momento em que o árbitro vai apitar, o time do Noroeste está reclamando que houve uma irregularidade lá dentro. Norusca está pedindo pênalti. O árbitro vai até ali o bandeirinha. Ele mencionou que apitaria o final do primeiro tempo. Aí está pedindo para esperar. O Isaac está reclamando também. O árbitro está pegando a bola ali. Pertinho do Maurício Souza. Muita resenha, né? O ainda árbitro não apitou. Agora ele apita. Apita Guilherme Francisco Rosário, não há tempo para mais nada, termina o primeiro tempo do Brinco. De 1 para o Guarani, gol de Matheus Regis, 0 para o Noroeste por aqui. A bola parou de rolar, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Muito bem, queridíssimo Bolle, sempre, como sempre, daquele show aí. O que a galera tá falando aí, ô Vladimir? Ei, juiz! Vai chupar caju. Muito bem. Aí você tá reclamando. Muito enrolado o juizão também, viu, Edu? Tá enrolado, muito enroladão. É que o Noroeste pediu pênalti, não deu nada, a VAR também não chamou. A galera tá na bronca, não sei por que motivo aí, né? Mas passou um sufoco o Guarani no final, hein, Catarino? Como é que tá a galera aí? Como é que tá o público? Olha, o público é bom, viu, Edu? Claro que não tá cheio aqui o Brinco, mas bom número de torcedores vieram nesta noite de domingo. Tem também bom número de torcedores também da equipe do Noroeste. Eu classifico como de razoável para bom o público desta noite aqui no Brinco, Edu. Olha, nos acréscimos, Ribeirão Preto, Botafogo 0, São Bernardo 1, e no Morumbi estamos com 42 segundo tempo, São Paulo 3, Corinthians 1, Lucas Moura, destaque, marcou 2 gols, tá? Olha, o gol do Matheus Regis foi a 57 segundos, Guarani vence 1-0, já começa com o CH,
Joga o Guarani com o Gabriel Mesquita, Lucas Justen, Lucas Rafael e Emerson Barbosa na lateral esquerda. Esse Lucas Rafael, número 4 zagueiro, fazendo estreia, estava em Portugal. Meio de campo com o Natan retornando, Matheus Sarará e Isaac hoje começando. Matheus Regis, que retornou ao time, João Marcelo, que marcou 5 gols na Copinha, e João Vitor. Treneiro é o Maurício Souza. Pois CH, além do gol, um contra-ataque, Noroeste cobrou escanteio, retomou a zaga. O corte foi desse menino aí, rapaz, desse Lucas Rafael, cortou. E aí depois para frente participaram João Marcelo, João Vitor, que cruzou para Matheus Regis no comecinho, 1-0, e teve a defesa sensacional do Gabriel Mesquita aos 19, cara a cara com Carlão. E aí, CH, 1-0 Guarani. Um resultado merecido. O Guarani começou melhor, foi melhor que o Noroeste no primeiro tempo até 28 minutos, 30 minutos. E depois o Guarani deu uma arrefecida, deu uma tirada de pé e o Noroeste cresceu. E cresceu também porque tem valores individuais que são interessantes, né? Não é um time ruim, pelo contrário. O Noroeste tem um time bem agrupado, um time bem organizado, né? É que o Guarani começou numa velocidade impressionante. E quando você faz um gol rapidamente, até o time que tomou o gol voltar para a partida demora uns 15 minutos aí. Foi o que aconteceu. Mas isso não tira o mérito, porque eu gostei muito, principalmente na transição. Uma pena não sair o segundo gol, porque foram 3 ou 4 contra-ataques que o Guarani poderia ter feito o segundo gol e não conseguiu fazer, né? Tem que tomar um pouco mais de cuidado com essas faltas perto da área, né? Você fica facilitando muito escanteio. E isso significa o quê? Que o Guarani terminou o primeiro tempo com menos posse de bola. Então essa coisa de dar a bola para o adversário não pode acontecer. A melhor maneira de você se defender numa partida de futebol é você ficando com a bola. É assim que o time tem que jogar. Algumas peças não me agradaram. O Isaac por dentro eu não gostei e eu voltaria com o Giovani para o segundo tempo. Essa é a primeira modificação que eu faria. E na frente precisa ver a real condição do Matheus Regis. Como lembrou o Catarino, depois que ele foi atendido, ele tomou uma pancada, ele parou de jogar. Ele começou muito bem, mas depois da chegada que ele tomou, ele não sei se ele está inteirão, se não está inteirão, mas a queda física do Matheus Regis no final do primeiro tempo foi absolutamente clara. Vamos ver. O Guarani tem que voltar mais intenso para o segundo tempo. Se voltar dando a bola, como terminou o primeiro tempo para o Noroeste, corre sério risco na segunda etapa, Edu. Olha, a quarta rodada ontem, Inter de Limeira 1, Ponte também 1, a Ponte empatou com o Everton Brito, Água Santa 3, Bragantino 0, primeira vitória do Água Santa, Velo Clube de virada, não foi virada não, Velo Clube 2, Santos 1, fez 2-0, Velo com Daniel Amorim, o Santos marcou no finalzinho. Pela primeira vez na história, o Vero Clube ganha do Santos. O Palmeiras perde de virada. Palmeiras 1, Novo Horizontino 2. O Pablo Diego empatou de pênalti e o Robson gol da vitória, sendo que o Facundo Torres fez o gol aí do Verdão. Hoje, Mirassol 2, Portuguesa 1. Terminou em Ribeirão Preto há pouco. Botafogo 0, São Bernardo 1. Choveu demais. O intervalo demorou bastante, ultrapassou o tempo, até a chuva passar um pouco, o gramado abaixar a água, foi um sufoco, mas teve. E o São Bernardo marcou no finalzinho, com o Rodrigo Ferreira. No Morumbi, nós estamos com 46 de 3 para o São Paulo, 1 para o Corinthians. O Lucas Moura 1-0, Oscar 2-0. O venezuelano José Martínez diminuiu para o Corinthians. A sequência, Lucas Moura novamente, 3-1 São Paulo. E aqui, 1-0 Guarani. Olha só o grupo do Guarani. Dá uma olhada só, que rodada. Guarani vai vencendo. O Santos perdeu para o Velo Clube. O Bragantino perdeu para o Água Santa. E a Portuguesa hoje perdeu para o Mirassol. Já imagine se o Guarani vencer. Que rodada para o Guarani, que depois tem o Mirassol lá e o Palmeiras aqui, tá? E o São Bernardo está no grupo da Ponte, né? 9 pontos São Bernardo, 7 o Palmeiras que perdeu. A Ponte empatou, tem 6. O Velo Clube tem 3, ganhou do Santos. Meus amigos, vamos no intervalo já. O Zorzinho vai falar no intervalo o gol de Matheus Regis, agora 21-26. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você.
A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Se liga nesse recado importante da KTO. Desde o primeiro dia de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas. Para isso, você precisa enviar cópia dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só na KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. Acesse kto.bet.br e verifique sua conta. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Eu sou vendedor de autopeças e gostaria de saber como indicar o aditivo e a quantidade correta para os clientes. A minha dica é você entrar agora na loja de aplicativos do seu celular e baixar o app da Paraflu. Nele você vai encontrar qual é o produto correto, a quantidade de aditivo e a quantidade de água desmineralizada. Agilidade na oficina ou no balcão da autopeça é vida. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. O Guarani recupera, tem bola para o campo de ataque, são 4 contra 1. João Marcelo meteu na ponta para João Vitor, dominou, cruzou para a boca do gol, pintou o gol, e o toque no canto, é gol! Tem a 7 estampado na camisa. Em um contra-ataque fulminante, fatal, letal, impiedoso do Bugre. Quando o Noroeste tinha escanteio, a defesa tirou e de repente eram 4 do Guarani contra apenas um defensor. Ele todo atabalhoado, tentando voltar, tentando marcar. A bola foi rolada para o João Vitor. De primeiro, ele viu a chegada de Matheus
Apenas tocou pro fundo do gol com o pé direito e saiu pro abraço. O Bugrão sai na frente, então avante, 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 Bugrão. Verde e branco são as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Bugrão. Matheus Regis aponta pro alto, agradece ao torcedor bugrino. Quem agradece é você. Olha lá o povão festejando, olha lá, galera vibrando. O Guarani fulminante sai na frente no comecinho do jogo. Pouco mais de 1 minuto, menos de 2, pouco mais de 1 minuto, menos de 2. Faz a festa, galera bugrina. Grita, grita, solta o grito, grita comigo, nação bugrina. Tá registrado no brinco, Guarani, 1 gol de Matheus Regis, gol sendo checado a posição do Matheus. 0 pro Noroeste, Felipe Alves, não chora no goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Oi, Gleger, antes porém terminou, viu, Gleger? Terminou no Morumbi, São Paulo 3, Corinthians 1, cada golaço, cara, sensacional. Você vai ver só o gol do Corinthians, o venezuelano Martinez, da onde que ele chutou, e o terceiro gol do Lucas Moura, uma pintura também. Agora, Ribeirão Preto, encerrado, repito, Botafogo 0, São Bernardo 1. O gol que o cara do São Bernardo fez, mas é lacônico. Mas é uma coisa, ele cobrou uma falta, Gleger, mas tudo molhado, tinha uma poça d'água terrível. Ele chutou mais água do que a bola. Acontece que a água espirra, vai no rosto da barreira. Os caras colocam a mão, que a água no rosto, tal, passa debaixo da barreira e entra. Brincadeira. O que o cara fez, Ribeirão? Vamos lá, Gleger. Gol do Matheus Regis antes de 1 minuto. Guarani 1, Noroeste 0. Edu, o Guarani sofreu uma pressão no final agora do primeiro tempo, que, claro, acontece, né? O time tá perdendo, o time adversário vai vir para cima. Mas tem que agora o Maurício preparar o time para que possa pegar de surpresa e tentar fazer logo o segundo gol. O Guarani teve inúmeras oportunidades para já definir o jogo, né? Faz 2-0, traz uma melhor tranquilidade para o segundo tempo. Provavelmente o Noroeste vai voltar o quê? Para continuar toda aquela pressão que terminou no primeiro tempo. É importante, o Guarani faz um bom jogo, eu gosto da participação. Aquela participação do Isaac por dentro era muito questionado, né? Tá bem o Isaac, você vê que ele tem essa transição rápida, às vezes que a bola chega nele, ele faz a bola andar com qualidade, né? O Matheus Regis tá bem no jogo também, o João Vitor, né? Uma válvula de escape ali, interessante, jogador que tem uma leitura legal, você vê que na hora do gol do Guarani, ele dá uma arrancada, percebe que uma metida de bola um pouco antes poderia colocar o Matheus Regis em impedimento, dá uma acelerada na jogada e bate a bola fazendo a curva para pegar o Matheus Regis de frente, inteligentíssimo, belíssima jogada do João Vitor também, uma assistência muito interessante. Agora é o seguinte, Edu, tem que voltar com o mesmo empenho e a dedicação no jogo. O Guarani está ganhando a partida, está 1-0, tem condição e tem possibilidade de fazer o segundo, porém tem que manter a mesma intensidade, não dá para baixar a guarda, não dá, por exemplo, para ficar fazendo aquelas faltas que o Guarani terminou o primeiro tempo fazendo, dando chance para o time adversário, né? Quando você faz falta, quando você está chegando atrasado, né? Então, compactar um pouco mais o time, juntar um pouco mais os blocos, para não dar espaço para a equipe do Noroeste, que mostrou aí no final agora que tem condição de empatar o jogo. Se o Guarani vier desligado, vai tomar o gol. Agora, claro que a gente espera que o Guarani volte da mesma forma que iniciou o jogo, atento, concentrado, intenso e pressionando a equipe adversária, Edu. Olha, falar uma coisa pra você, Gleger e CH, hein? Essa equipe do Noroeste aí está de parabéns. Os caras vão pra cima, os caras não praticam antijogo, não tem essa de ficar jogando só na defesa, eles dão condição de, sabe, não é jogo truncado, é perigoso, tá de parabéns, você vê, não apela. Dificilmente, teve 2 cartões amarelos, não teve? Teve ambos pro Guarani, você quer ver só? Isso, Rafael e Sarará. O Sarará e pro Rafael, né, Boris? Exato. Matheus Sarará e Rafael que foram amarelados, ninguém do Noroeste foi amarelado. Então tá de parabéns. Agora teve um lance aí, esse menino aí, esse número 2 do Guarani, Lucas Justen,
Naquela defesa do Gabriel Mesquita, viu, Boris? Que você narrou sensacional. O Carlão ficou cara a cara com ele. E o Mesquita pegou. Foi um erro da cabeçada do menino Lucas Justo. É que ele estava no campo de defesa, ele cabeceou pro meio. Ele deu no pé do volante. E o volante lançou o Carlão. Pegou a zaga desprevenida, né? E aí Carlão ficou cara a cara, escolheu o cantinho, chutou, Gabriel Mesquita voou e pegou. Vai começar. Vai começar, e por enquanto o Guarani 1-0 para o show continuado aqui na Bandeirantes. É ele, o monstro de Piracicaba. Muito obrigado, Edu Pinheiro. Tudo pronto, a bola vai voltar a rolar aqui no Brincão de Ouro da Princesa. Placar de 1-0 para o Guarani. Vamos fechar esta quarta rodada do Paulistão Sicredi 2025. Os times são os mesmos, já vão antecipando a resposta da pergunta que eu farei ao Vladimir Catarino assim que a bola começar a rolar. João Marcelo no centro do gramado. O Guarani vai atacar nesta etapa final para o gol do placar eletrônico. 1-0, gol marcado pelo Matheus Regis a 57 segundos de jogo. Apita o árbitro. Tem bola rolando. Vamos juntos para o segundo tempo aqui na Bandeirantes. Você já sabe, é com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação. Vamos juntos para a etapa final de 1-0 para o Guarani. Vem bola no grão, tentando o primeiro ataque do segundo tempo com o Emerson. Emerson rolou na ponta para João Vitor, devolve para Emerson. Emerson cortou, limpou, fintou, vem carregando. Faz boa jogada, levou para o fundo o Emerson. Prepara o cruzamento, levanta a cabeça por baixo para o João Marcelo. Dominou, vai marcar, travou o zagueiro, insistiu no lance. Tira praticamente em cima da linha o Maicon Jesus. Voltou a sobra, o chute pro gol, desvia na zaga, Sarará de primeira. Espalma Felipe Alves. Por muito pouco, o Guarani é exemplo do primeiro tempo, não amplia, Vladimir. A bola ficou viva dentro da área, né, Boris? Ninguém conseguiu tirar e também o João Marcelo não conseguiu mandar para as redes. Depois do rebote, o Sarará arriscou, defesa do Felipe Alves, escanteio para o Guarani, comecinho do segundo tempo. Aquela pergunta protocolar, tivemos ou não no intervalo? Não tivemos, Boris, nem em Guarani, nem em Noroeste, ninguém mudou. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças, garanta a tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Vem para cobrança do escanteio, Guarani, Sarará e Isaac. Isaac trocou a chuteira, na verdade é o Emerson, né? Mas tem um jogador do Guarani que trocou a chuteira. Eu acho que é o Isaac ali na entrada da grande área. Já a gente checa corretamente a informação. Vem para cobrança o Emerson, Matheus Sarará também. Bola rolada para Sarará. De primeira levantou para a boca do gol. Passa por todo mundo. Ninguém consegue desviar e o desvio ali seria fatal. Recupera a posse para o time do Noroeste. Tentativa de lançamento para Denner. Bom lançamento do Cicinho para o Denner. Denner recolheu o domínio. Falta por trás do Emerson. Falta por trás do Emerson. Agora é o time do Noroeste que reclama com o árbitro querendo o cartão. Na verdade ninguém trocou nada, viu, Vlad? Porque quem estava com a chuteira era o João Vitor, verde-limão, era o Rafael. Ele prossegue com a mesma chuteira. E a falta foi clara, né? O Noroeste pediu cartão, o árbitro deu apenas a falta já cobrada. E de fato ele não manteve o critério, né? Porque era uma falta para cartão do Emerson, claramente chegou para matar a ação ofensiva do Noroeste. Lançamento do comando foi muito forte, a bola saiu, a lateral de graça para o Guarani. Gleger já trabalhando no comecinho do segundo tempo, aliás, quem trabalhou foi o Felipe Alves. Chute do Sarará, defesa de mão trocada do Felipe Alves. Qual é o conceito e também a nota desta defesa? Gleger Zorzinho, nosso especialista. Defesa fácil, né? No meio do gol ali, tranquila. E o Felipe, que é um goleiro experiente, só jogou para escanteio. Grau de dificuldde baixo, 7.16. E o Laco de Hortolândia tá ligado aqui, mandou mensagem para mim no Instagram. @Leandro Bolis com 2 L's e S. É fãzaço do Gleger, de toda a equipe. Tá dizendo aqui, ó. Acompanhei e assisti em loco um jogo entre Corinthians e Flamengo. E o Gleger fechou o gol. Olha aí, Gleger. Um abraço. Como é que chama o nosso ouvinte aí? É o Laco. Laco sempre conosco. Laco. Grande Laco. Um abraço pra você, meu irmão. Boa noite aí. Vamos que vamos. Mas fechou mesmo o gol ou nada disso? Ah, sempre, né? Sempre. Sempre era bom goleiro e também era muito humilde. Sabe que tem um amigo nosso? Ele às vezes é desumilde, viu, Gleger? Desumilde. É claro que é brincadeira, mas eu me lembro. Esse jogo aí que ele tá falando aí foi um dos primeiros meus com a camisa do Corinthians, lá no Pacaembu. Vem para o time do Guarani, programa de ataque com o Emerson. Emerson rodopiou, girou, mas aí tocou nas costas do João Vitor. Acerrada, a bola saiu lateral para o Noroeste.
Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, você encontra essas saborosas linguiças Seara no Igatacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Você está no FM em 85,7. Som forte, pesado, de muita credibilidade. No Rádio Esportivo do Brasil, estamos ao vivo também no YouTube. Vem embora o Guarani, em cima do Matheus Regis para Isaac. Entrada da grande área, cortou, limpou, fintou, caiu, nada. Árbitro mano seguir, recuperar o time do Oeste. Thiago Lopes muito forte, o passe pro dentro. Fica de graça para Emerson. Emerson busca o fundo, faz o break, parou, prendeu, olhou, pensou, rodopiou, girou, deixou para Matheus Sarará. Curtinho para João Vitor na fogueira para Natan. Eram dois jogadores do Noroeste na marcação. Recua para Rafael, Lucas Rafael. Faz a inversão, a bola chega no Lucas Justin. Deixou curtinho para Matheus Regis, o autor do gol, que vai garantindo a vitória importantíssima do Guarani para subir para 7 pontos neste encerramento da quarta rodada. Na quarta-feira, quinta rodada, o Guarani vai a Mirassol. Vem Guarani, Matheus Regis lançado na lateral da grande área. Pé direito, colocou na área, tira a zaga do Noroeste. A bola não chega no João Marcelo. A intenção era João Marcelo. Garoto novo da base, marcou 5 gols na copinha, chamou atenção. Ganha mais uma oportunidade no time titular. Tá louco pra marcar o primeiro gol no profissional. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bola dividida por dentro, ela fica com o time do Guarani. Lucas Rafael fazendo a sua estreia, recua para Rafael. Rafael de primeira para Lucas Justin. Recolheu, dominou, parou, prendeu, defensor. Tem por dentro ali o Natan pedindo. Jogador de confiança do Maurício Souza. Recua, recuo estranho, né? Perigoso ali, mas deu certo. Mas aí o Lucas Rafael exagerou no lançamento para o João Vitor. É lateral para o Norusca bater. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 5h40, segundo tempo. O tic-tac do tempo de Valodeste, eu confirmo. Paulistão, quarta rodada aqui no Brincão de Ouro da Princesa. Guarani tá vencendo, Guarani 0 para o Noroeste, Edu. Então, confirmando aqui, terminou há pouco Ribeirão Preto, Botafogo 0, São Bernardo 1, gol no finalzinho do Rodrigo Ferreira cobrando falta, e acabou no Morumbi com 54.800 pagantes, 3.300.000 de renda. São Paulo 3, Corinthians 1, destaque para Lucas Moura, que fez 2. E um detalhe, o Bolis, corrigindo o tempo do gol do Matheus Regis. Foi aos 49 segundos e não 57, 49 segundos. Ah, tá registrado, já diria aquele narrador famoso. Aqui o jogo tá parado, pintou vermelho? Vermelho pro Lucas Rafael, camisa 4, aliás, jogador do Noroeste, quem foi expulso, foi o né? Denner, 8-8. O Denner, é que o Lucas Rafael tava indo lá pra direção do banco. Vermelho, portanto, para o Denner, né? Camisa 88 da equipe do Noroeste. O árbitro nem pensou, nem pestanejou, né? Foi direto. Já foi em direção ao jogador, tirando o cartão vermelho do bolso. Vai ficar com 1 a menos o Norusca. Só para esclarecer, eu não estou dizendo que é isso, né? Mas para explicar a regra para o ouvinte, quando ele aplica diretamente o cartão vermelho, o lance é revisado pelo VAR. Ele mostrasse o amarelo depois o vermelho, não. Mas como mostrou diretamente, o lance pode ser revisado pelo árbitro de vídeo, que é hoje o Márcio Henrique de Góes. Mas não há nenhuma reclamação assintosa, né? O Noroeste não reclama com tanta veemência do lance, não. Então, foi por isso que eu disse que não é isso que eu acho. Mas só para explicar a regra nesse caso, que o árbitro aplicou o cartão amarelo, o vermelho direto. CH, para você, expulsão merecida do Denner, atacante do Norusca? Posso mudar de opinião, mas para mim expulsão absolutamente correta. E para você, Gleger, qual a sua análise do lance? Então, rapaz, o lance é muito confuso, cara. Aparentemente parece que ele vai ali, mas não vai para pegar o jogador do Guarani, né? Ele não levanta tanto o pé. Também posso mudar de opinião, mas eu acho que exagerou o árbitro. Ele vai pro VAR, olha, é aquilo que eu disse. Ele vai pro VAR. Não foi tão assim. Ele mostrou o cartão vermelho direto, ele tem essa prerrogativa no VAR. Viu, Bolis? Ele não levanta muito a perna, cara. Ele vai numa disputa de bola, né? Aparentemente nem atinge o jogador do Guarani. Então, assim, por isso que eu acho. Pode ser que eu mude de opinião. Mas pra mim, eu acho que ele vai anular o cartão. Sabe o que eu acho? Que o árbitro ele acabou ficando pressionado a partir do momento que ele não deu cartão amarelo para o jogador do Noroeste. Daí qualquer tipo de falta de contato, um pouco mais forte, principalmente os jogadores do Noroeste para com os jogadores do Guarani, o árbitro se sente pressionado. E talvez nesse tipo de situação aí ele tenha dado o vermelho. E aí, CH? Eu acho que o Denner usou um excesso de força no lance.
se ele escorregou ou não, ele foi como se fosse praticar uma tesoura. Não estou dizendo que praticou. Eu também fiquei com essa impressão de não ter a intenção de machucar o jogador do Guarani. Mas teve um trançapé e o movimento é muito parecido com uma tesoura. Então é difícil interpretar. Mas repito, eu não acho que o jogador teve intenção de machucar o jogador do Guarani. Foi um momento de infelicidade. E ele está no VAR. Está no VAR. O árbitro Guilherme Francisco Rosário ainda não tem a sua decisão sacramentada. Mostrou diretamente no campo o cartão vermelho para o Denner, jogador do time do Noroeste, no comecinho do segundo tempo. Tá demorando, né? Diga-se de passagem, já diria o craque Neto, que sempre acompanha aqui a Rádio Bandeirantes de Campinas, principalmente em jogos do Guarani. Agora ele está saindo, vai para a decisão e ele vai trocar o cartão. Tira o vermelho e mostra qual, Vladir? Mostra o amarelo. Então, anulando o cartão vermelho, aplicando apenas o cartão amarelo para o Denner. Então, não tem expulsão alguma. E é claro que o torcedor do Bugrino vai a decisão final do árbitro após a consulta no VAR, recomendado pelo Márcio Henrique de Góes, mas a decisão dele, árbitro de campo Francisco Rosário, Guilherme Francisco Rosário, ele tira o cartão vermelho, anula o cartão vermelho e mostra o cartão amarelo para o Denner. 10 minutos, segundo tempo, segue 1-0 para o Guarani. Desktop, patrocinador oficial de Guarani Ponte Preta em 2025. Planos de 200 mega 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. Domingão à noite, dia de futebol, são os horários do Campeonato Paulista. Levantamento do Gabriel Mesquita, tentando o Isaac, foi para a disputa de bola com o Filemão, levou a melhor, ele bate no peito, coloca no terreno, abrindo a ponta para Matheus Regis, tem João Vitor pedindo, se mexendo na entrada da grande área, soltou agora na ponta para João Vitor, linha de fundo, ele se jogou na bola, mas não atingiu, não pegou a bola. A bola acabou passando, foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Felipe Alves. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vamos às alterações, e serão 3 no Noroeste. Isso, a primeira é a saída do Filemão para a entrada do 15, Diego Maia. Diego Maia tá... primo? É, parente. Tá entrando aí no lugar do Filemão. Sai também o camisa 2, Cicinho, e entra o 22, que é o Renan Araújo. Renan Araújo, 22, no lugar do Cicinho. E a última sai o camisa 21, Blade, para a entrada do 5, Jonatas Paulista. Jonatas Paulista, 5 no lugar do Blade. 22, Renan Araújo no lugar do Cicinho. E 15, Diego Maia no lugar do Filemão. E é Jonatas Paulista mesmo, não é nem Jonathan e nem Jonathan. É Jonatas. Com ou sem o N, nada disso. É com S no final, Jonatas Paulista. Portanto, 3 alterações no Dorusca. E o Guarani tem falta, mas uma chegada dura. Entrou e já apresentou o seu cartão de visita ali, o Diego Maia. Fez a falta, o Guarani tem falta para bater um pouco depois da risca do meio campo. Sicredi do Seguro Consórcio do cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. 12 minutos, etapa final aqui do Brinco de Ouro da Princesa. Segue 1-0 para o Guarani, vai conquistando um grande resultado, subindo para 7 pontos. Sendo que com 12, segundo os matemáticos, de acordo com a matemática, o time não é rebaixado, então o Guarani ficará próximo do seu principal objetivo, do primeiro objetivo, que é a permanência na elite do futebol estadual. Falta cobrada, bola curta do Emerson para João Vitor. João Vitor carrega, recua para Isaac. Pé direito, colocou na área, boa bola para Rafael. Ajeitou para João Marcelo, tá na área, bateu no canto, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Tem estrela, o garoto da base tem a 9 estampada na camisa. Ele estava procurando, estava tentando, lutando, teve oportunidade, quando teve mais uma não perdoou. Primeiro gol dele no profissional do Mugrão. Se ajoelha no gramado do Brinco, aponta para o céu e agradece, beijo distintivo, e recebe os aplausos da torcida bugrina. João Marcelo, centroavante, foi gol de centroavante, na força, na persistência, em nunca desistir. João Marcelo coloca lá dentro. O atacante tem nome, sobrenome, o matador da base, agora passa a fazer história também do profissional. João
João Marcelo, avante, 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 Bugrão! Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco, as cores do Bugrão. Olha lá o povo festejando, olha a galera vibrando, balançou a rede, é gol e é gol da Juventude. O gol onde o torcedor bugrino começa a ter esperança em dias melhores, afinal de contas é garoto da passe. João Marcelo coloca lá dentro, 13 minutos de bola rolando do segundo tempo, salva o grito, grita comigo, nação bugrina. Tá registrado no brinco, João Marcelo. Guarani 2, Noroeste 0. Felipe Alves não chora, não goleirou, a bola dorme no fundo da sua rede. E tem mais Guarani, bola enfiada para Natan. Felipe Alves sai do gol e faz a defesa. Vladimir Catarino. Tanto pedido, né? Tão solicitado o João Marcelo, ele que foi artilheiro do Guarani na Copinha com 5 gols, tendo a oportunidade e foi oportunista. A bola sobrou para ele, rente ali ao goleirão Felipe Alves, com um toquinho de atacante, de centroavante, deslocou o goleiro do Noroeste para ampliar o placar. 2-0 Guarani. 2-0 para o time do Guarani. Atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 15 minutos de bola rolando o segundo tempo. A galera faz a festa, sobe o som da galera nas arquibancadas. Você à beira do campo, sentindo o clima. É a torcida bugrina feliz da vida com a vitória parcial do Bugrão. 2 para o Guarani, 0 para o Noroeste, confirmando a quarta rodada Paulistão Sicredi. João Marcelo, primeiro gol dele no profissional, Edu Pinheiro. V5 na Copinha, João Marcelo, né? Final, Botafogo 0, São Bernardo 1 lá em Ribeirão Preto com muita chuva. E final no Morumbi também, muita chuva. Começou 1 hora, tá programado para as 8h30, começou 19h30. São Paulo 3, Corinthians 1 com 54 mil pagantes. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. Como é bom, legal, show de bola, né? A gente acompanhar a trajetória do menino da Copinha para titular no Campeonato Paulista e ele marca, ele estava procurando, estava lutando e acabou marcando. João Marcelo, o Guarani amplia o placar, CH. E com merecimento, né? Terminou um pouco marcha lenta no primeiro tempo o Guarani, mas voltou a acelerar o jogo. Esse menino está buscando desde o jogo contra o São Paulo muita persistência, jogador que se coloca muito bem na área e aos poucos vai ganhando corpo, personalidade, jeitão de centroavante titular. Fiquei muito feliz também com o gol do menino. 2-0, o Guarani tem agora uma boa vantagem no placar. Bolas. E ele foi embora, né, Vladir? Isso, saiu o João Marcelo para a entrada do Denis Júnior, também centroavante, anunciado aí na última sexta-feira. Denis Júnior 19 no lugar do João Marcelo. Saiu também o Lucas Rafael, outro que chegou recentemente, e entrou Caio Dias, 13 Caio Dias no lugar do Lucas Rafael. Aliás, o Lucas Rafael, participação efetiva no gol, foi ele quem brigou ali até a bola sobrar para o João Marcelo. Escanteio para o time do Guarani, bater o Bugrão, vai vencendo o jogo, está vencendo o jogo pelo placar de 2-0. Desktop é a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Portanto, 19, Denis Júnior, atacante no lugar do João Marcelo. Caio Dias com a 13, no lugar do Lucas Rafael. Sarará, levantou para a boca do gol, pintou mais um, tira a defesa, voltou para João Vitor abriu na ponta para Denis Júnior, primeira participação dele, recolheu, dominou, sai da área, com o pé direito, jogou na área, tentou o Caio, tirou a defesa, volta, o rebote, Lucas Cidiança da área, Isaac de cabeça, a bola passa com perigo, vai embora, pela linha de fundo, é tiro de meta para Felipe Alves. Glecker Zorzinho, eu também quero ouvi-lo. Gol do menino da base. Você que já passou por essa fase do time de base para o time profissional, vê brilhar agora a estrela de João Marcelo. 2-0 para o Guarani, Glecker. Tem futuro esse menino, viu? Eu falava no começo, antes no pré-jogo, que eu esperava vê-lo fazendo gol, recebendo mais bolas, né? E hoje ele teve várias oportunidades. Olha a chegada perigosa do Noroeste, o chute cruzado, a bola passizar e vai sair lá do outro lado em lateral. Chute perigoso cruzado ali do Maicon Jesus. Quase diminui o Noroeste, pois não, Gleger? Então, fico muito feliz mesmo, porque ele tem muita qualidade. Mostrou lá na Copa São Paulo, qualidade, fazendo gols, presença diária. Aí, bom menino, e a gente torce pelo... Vai ter, olha, tem futuro, hein? Anotem o nome desse menino aí, tem muito futuro pela frente. Só para corrigir, né, Vladimir também auxiliando aqui, é Denis, sem o S. Isso, Denis. Denis Júnior.
Deni Júnior. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade e máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Vamos chegar a 19 minutos e segundo tempo, 2-0. O Guarani vai tirando a invencibilidade do Noroeste, né, Vladimir? Exato, e você disse que é difícil ter alguém chamado Deni. Tem pelo menos 2, né? Afinal, ele é Deni Júnior. Como você sabe que eu falei? Qual é a prova que você tem? Verdade. Não tenho gravado. Aqui vem embora pro campo de ataque o time do Noroeste com o Diego Maia. Recolheu, dominou, vai ao solo, reclama de falta. O árbitro manda seguir. Era o Renan Araújo quem tentava. Na sequência, o Caio Dias colocou a bola pra fora. O árbitro está apontando o lateral pro Guarani. Última tocada da bola, marcou a falta em cima do Caio Dias. Falta, na verdade, em cima do Natan. O jogo tá parado, é falta aqui no campo defensivo para o time do Guarani bater. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, a calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas. Em Santa Bárbara do Oeste tem ainda a Mega Loja em Sorocaba. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você interagindo, participando conosco. Já mais uma passadinha nas redes sociais. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, quase 1.000 aparelhos conectados no YouTube. Valeu demais, galera. Não esqueça, deixa o seu like. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Chegando a 1.000, mais uma passadinha. Aproveite para registrar de onde você está acompanhando a transmissão. Está confiante em mais um gol do Bugrão. Você que é torcedor do Noroeste, acredita na reação do Norusca. Você que está só de olho, está secando. Valeu demais a todos, hein, que estão aqui conosco. Galera curtindo, participando conosco. Carlos Cândido Silva, Rubens Júnior. Quem mais aqui, ó? O 27 Project. João Marcelo é monstro. Quem mais? Tá por aqui o Gabriel Antônio. Um torcedor verde também está por aqui. Valeu, galera, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, sempre conosco no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Pouco mais de 20 minutos, 2-0 para o Guarani, bola para o Deni Júnior, fez o passe atrás para João Vitor, tirou a defesa, a bola voltou para Carlinhos, Carlinhos faz a abertura, empurra por dentro, Jonathan Paulista, acabou perdendo a bola, Deni Júnior recuperou, cortou, limpou, fintou, calibrou, rolou para Matheus Regis na área, desenhado mais um para Deni, ele bateu cruzado, espalma, Felipe Alves coloca a bola para fora. No chute do Deni Júnior, a bola desviou na entrada da grande área do Jonathan Paulista, escanteio após a defesa do Felipe Alves, Vladimir. O time do Noroeste parou reclamando falta, a arbitragem não marcou, então o jogo segue. Matheus Regis e Deni fizeram ali uma dobradinha, né? Uma tabelinha. Na devolução o Deni bateu sem muita força, mas com perigo. O Felipe Alves mandou para escanteio. Gleger Zorzi merece conceituar a defesa aí o Felipe Alves ou não? Domingo, 8h30. Que horas são agora? Bola fácil. Só esticou 10 horas da noite. Deixa quieto. Deixa pra próxima. Matheus Sarará levantou pra boca do gol, subiu, tirou lá dentro, afasta a zaga do Norusca. Rebote fica pro time do Noroeste com o Denner por dentro, tentou o Thiago Alves, chega bem na cobertura do Emerson, tirou na tanta, tem um bico na bola, levantou para o campo de ataque, ninguém do Guarani foi pra bola, a bola ficou de graça nas mãos do goleiro Felipe Alves. 2-0, o Guarani na frente, dominando pela direita, sai jogando o Renan Araújo, ele parou, voltou para Carlinhos tem a posse de bola dominada, encosta Maicon. Prefere o passe por dentro para Dudu Miraíma. Recolheu, dominou, encontrou por dentro Denner de primeira. Abriu aqui na ponta para Diego Maia. Diego Maia a Maicon Jesus. Recolheu, dominou, corta a luz. A bola chegou no meio para Jonathan Carlos. Pé direito, fez o passe para Thiago Alves. Por trás da zaga, quase a bola chegou ali no Diego, no Renan Araújo. Estica, aperta, Emerson faz o corte. João Vitor tentou a finta, acabou perdendo. Recuperação, jogando de novo o time do Noroeste de Bauru. 22 horas, o quinto sinal confirma para você. Você está ligado na Rádio Bandeirantes de Campinas, é o Timácio de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você. Bem marcado o cartão, foi para a dividida com o zagueiro bugrino Caio Dias, a bola vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Gabriel Mesquita. Hoje não está brilhando o Cardão, mas é sempre um centroavante muito perigoso, né, Vladimir? Tem feito gols aí nesse Campeonato Paulista, na estreia inclusive foi a Cedes, mas está bem marcado o Carlão, poucas oportunidades para ele. Desktop, o seu ano novo com internet turbinada, planos de 200 mega 1 giga, a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado.
Placar de 2-0 pro Guarani, domina João Vitor. João Vitor faz a abertura aqui na direita para Lucas Justen, recolheu, dominou e empurrou no comando para Isaac. Boa bola, passadas largas, chegou na marcação, deixou de calcanhar um balão para Matheus Regis. De primeira cruzou para Denis Júnior de cabeça, ajeitou por dentro, tira de qualquer maneira Carlinhos. A bola não chegou no Sarará. Volta pro Guarani, briga o próprio Sarará. Recupera a posse de bola o time do Noroeste. Para sair jogando aqui atrás com o Diego Maia. Recolheu, dominou, coloca no terreno para Jonathan. Jonathan de novo para Diego Maia. Tentou sair driblando o Isaac, escapou do Isaac. Matheus Regis pressiona, toca na bola, fica preso, encurralado no primeiro terço do campo. Ele consegue a devolução para Jonathan Paulista. Jonathan Paulista empurra por dentro, ele deixou para Dudu Miraíma. Tem o próprio Jonathan pedindo. Dudu Miraíma rolou por dentro para Thiago Alves. Ele cortou, limpou, fintou na cabeça do grande círculo. A tabela contender para Thiago abriu na ponta para Maicon Jesus, se chegar em perigo, mas não valeu, estava impedido. E curioso é que antes do Maicon Jesus chegar da bola, o Bandeirinha já levantou um instrumento, Vladimir. Desta vez não esperou aquele protocolo, né, de terminar a jogada. Viu que não ia dar muita coisa também. Marcou o impedimento aí do ataque Norusca. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 293/2024. Amanhã na tela da Band Mais TV, os donos da bola, a partir do meio-dia. Carlos Batista com seu timaço de comentaristas. A matéria completa deste jogo, até aqui 2-0 para o time do Guarani. E tem ainda a origem, afinal de contas o Lugano meteu 2 gols. Cabe mais. Estamos com um pouco mais de 25 aqui, o jogo está parado. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Agora sim, com 25 cravados no relógio. 25 segundo tempo. No tic-tac do tempo, para o desta, você me confirma, o Paulistão Sicredi 2025. Aqui a bola mal recuada para o time do Noroeste. O Denis Júnior recuperou, dominou, limpou, fintou, fez o passe para João Vitor. João Vitor na marginal do campo, ele volta, a bola recomeça com o Emerson. Confirmando aqui no brinco, agora a 4ª rodada do Paulistão Sicredi 2025. Guarani 2, Matheus Regis e João Marcelo. 0 para o Noroeste, Edu Pinheiro. Olha, no Carioca hoje, Madureira 0, Fluminense 0. No Engenhão, Botafogo 2, Bangu 0, intervalo São Januário, Vasco 2, Portuguesa 1. É o futebol da Bandeirantes, você está ligado em 85,7 no FM, faixa estendida aqui para enfiada para Thiago Alves, e sai do gol, Gabriel Mesquita, tranquilo para fazer a defesa. Guarani que acabou sofrendo apenas um gol neste Campeonato Paulista, foi justamente na derrota para o São Paulo, né, Vladimir? Exatamente, né, aquele gol marcado no comecinho do jogo também, né, gol do Luciano, o único sofrido pelo Guarani até aqui no campeonato, time que vai se consolidando na liderança do grupo. Bola aqui na ponta para Emerson, sai jogando por time do Guarani, deixou para Matheus Sarará. Esse jogo encerra a 4ª rodada do Paulistão Sicredi. Quando a bola estava rolando no primeiro tempo, ainda tínhamos outras 2 partidas, os 2 jogos já foram encerrados. Vem para o campo de ataque o Guarani. Bola lançada do Lucas Justen para o João Vitor. Foi para a disputa de bola com o Renan. Renan tocou na bola, a bola saiu, lateral do campo ofensivo para o Guarani, no momento em que o Noroeste fará mais uma alteração. Saiu 37, Thiago Lopes, entra a camisa 11, Luiz Thiago. Luiz Thiago tem a 11 e está entrando no lugar do Thiago Lopes. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com o gerente que só tem uma meta: de ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Lateral para o Guarani bater no campo ofensivo com o Emerson para Denis Júnior, protegeu, deixou na passagem, boa bola para Sarará, ele caiu na entrada da grande área, a turma da seguir, recupera o time do Noroeste, passe no comando para cartão, ele mata no peito, colocando o terreno, aperta na marcação, Rafael, e comete a falta. O jogo está parado no círculo central, é falta para o Noroeste bater. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. O Guarani está vencendo por 2-0 e parece que controla bem o jogo, né, CH? Controla sim. O time do Guarani, a cada partida que faz, ele mostra pra gente mais organização. O grande segredo desse time é a recomposição muito rápida. Quando o Guarani perde a bola, o time se organiza de uma maneira muito rápida. Isso está fazendo a diferença até agora em 4 partidas. O time só tomou um gol, e gol do São Paulo. O restante está passando em branco por causa também desse posicionamento. Gostei do jogo do Lucão, que já saiu. O Caio a gente conhece da base, bom garoto. E aos poucos o meio campo e o ataque vai se entrosando e também vai se entendendo. O Guarani merece vencer por 2-0, Boris.
É um início promissor do Guarani nesta temporada. Tem Paulistão, tem Série C. É o time do Guarani do Maurício Souza. Aqui vem Guarani para ataque. Matheus Regis foi lançado. Chega primeiro lá atrás para fazer o corte. O Maicon dominou. Quase a bola saiu. Seria escanteio. A turma do seguir. Denis Júnior aperta. Boa jogada lá na ponta do Renan. Renan devolução para ele. Fica preso, encurralado. Volta a bola na fogueira para o zagueiro Maicon. Maicon leva a bola para a linha lateral. Ele tenta tirar. Tire como corre o time do Guarani. João Vitor tentou a finta para bater o time do jogador do Nurus que saiu. Tem lateral na esquerda, campo ofensivo para o Guarani com quase 29. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo no assunto, é para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Eu dar uma checadinha aqui, ó, no Instagram, na Rádio Bandeirantes, se o gol já está lá. Se o gol, a narração do segundo gol já está lá. Segundo gol, gol marcado pelo João Marcelo já está lá. Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui o Guarani tenta apertar, rasga, tira de qualquer maneira. Maicon levanta a bola para o campo de ataque. Já vou repostar aqui, ó. Colocar narração do segundo gol aqui no ao vivo. No Instagram do Leandro Boles. Segundo gol do time do Guarani, o Bugrão está vencendo o jogo pelo placar de 2-0. Público. João Marcelo que saiu agora há pouco após ter feito o segundo gol. Público, Vladimir. Público total, Boles, de 3.096 torcedores. Foram 2.635 pagantes, 461 não pagantes e a renda de R$ 78.095. Valeu, tá aí, portanto, a informação do Vladimir Catarino, sempre atento, ligado, trazendo todas as informações para você, mais um integrante da equipe de Carlos Batista. É o futebol da Rádio Bandeirantes, vamos juntos neste domingão. Estamos com meia hora, 30 minutos, o jogo tá parado. Tem um jogador do Noroeste amarrando o chuteiro e outro do Guarani caído no centro do gramado. E muda o Guarani, tá saindo o Matheus Sarará com a 8 para a entrada do camisa 20, Giovani, ex-Giva. Giovani 20 no lugar do Matheus Sarará. Esse é o Giovani. G, né? G. É com G, isso. Giovani. Então, ele pediu para não ser mais chamado de Giva. Fez o gol na estreia, né? Mas ele fez o gol como Giva, né? É, o único gol dele foi como Giva. E aí? É Giva ou Giovani? É o Giovani Giva. Foi embora o Sarará. E aí, Gleguero, começa com você. Como é que foi o desempenho do Matheus Sarará no jogo? E qual a sua expectativa para a entrada do Giovani? Giovani é bom jogador, né? Na última partida contra o São Paulo, eu, por exemplo, não teria tirado. Jogou bem o Giovani. Mas hoje o Sarará foi bem, cara. A gente tinha dito, né, no início da partida que ele ainda não tinha mostrado por que veio. Hoje mostrou aí o seu cartão de visita. Gostei, bem posicionado, marcando forte, deu uma saída rápida. Foi bem o Sarará e o Giovani também é bom jogador. E para você, CH, como é que você avalia o desempenho do Matheus Sarará e a expectativa para a entrada do Giovani, o ex-Giva? Eu inclusive falei em substituir e trazer o Giovani para o segundo tempo, né, Boles? Você deve se lembrar disso. Sim. Eu acho que o Sarará jogou melhor do que jogou na partida passada. Surpreendente. Acho que deu uma dinâmica no meio campo, errou poucos passes. Acho que o Sarará realmente leva um conceito de regular para bom hoje. Beleza, já as notas e os conceitos dos jogadores dos dois times dentro do apito final, que vai ser comandado pelo Edu Pinheiro. Tivemos mais uma no time do Noroeste, Vlad. A última, né? Saiu o Denner e entrou Genison, ex-Guarani, né? Passou pelo Guarani. Genison 99 no lugar do Denner. Muito bem, bola ao chão. O árbitro colocou a bola no chão e o Guarani recuperou com Isaac pro Lucas, que recua para o goleiro Gabriel Mesquita. Pouco mais de 32, placar de 2-0 para o Guarani. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Sai jogando o Diego Maia para o time do Noroeste. Ele abre na ponta para Renan Araújo. Botou na frente, livrou do marcador. Escapou do primeiro, mas não passa para o segundo. João Vitor recupera, deixou para o Deni. Deni Júnior soltou atrás para Natan. Natan de primeira, fez o passe na ponta. Acabou errando, passa ali o Giovani. Recupera a posse de bola, mas ele vai atrás e recupera para o Guarani. Mas a sobra da bola fica para Dudu Miraíma. Recolheu, dominou pela meia direita para a maquininha vermelha para o time do Noroeste. Fez o passe na ponta para o Maicon Jesus. Perde a bola, recupera o Guarani. Matheus Regis, autor do primeiro gol. Faz o break, empurrou para Lucas para Isaac, dominou mal. A sobra da bola para Jonathan Paulista. Dominou, limpou, parou, prendeu, olhou, pensou, rolou, abriu na ponta para Maicon. Maicon Jesus, ele tem a posse de bola dominada no segundo terço do campo.
chamou, acionou e regou pro Diego Maia. Diego Maia deixou pra Dudu Binaíma. Vem o lançamento para Genison. Escapou, limpou, soltou pra Cardão. Cardão foi pra dividida e perdeu. Chega Lucas Justen, tira mal. A sobra pra Genison, encheu o pé, a bomba. Espalma Gabriel Mesquita. Uma paulada do Genison, a bola cheia de curvas. Gabriel Mesquita meteu a bola pra fora, cedendo o escanteio a Vladimir Catarino. Imediatamente ele se levantou dando branco em todo mundo, deu espaço, bobeira na saída de bola, a conclusão do Genison, escanteio. O Noroeste tenta diminuir a diferença. Já ele vai conceituar o nosso especialista Gleger Zorzin. Antes, porém, tem escanteio para fazer a cobrança. O time do Noroeste com Maicon Jesus, pé canhoto, a bola levantou, uma bola fechada na primeira trave, subiu para afastar o Denis Júnior. Colocando a bola para fora, cedendo o lateral para o Noroeste. Lateral para o Norusca bater, vem para a cobrança o Renan Araújo, tem a 22 estampado na camisa. Vem para a cobrança do lateral para o Noroeste no campo ofensivo. Bertione do Mancur, reservas do Guarani. Fez o passe por dentro, tentou a câmera com o Dudu Maraíma, foi desarmado, recupera, vem, bola por campo de ataque o Guarani. Lançado o Denis Júnior, fica por baixo o Carlinhos. Galera lá do outro lado pediu um toque no braço, o árbitro mandou seguir. Gleger Zorzin, eu quero ouvi-lo, e a defesa do Gabriel Mesquita. A primeira grande defesa do Mesquita no segundo tempo, hein, Gleger? 7,85. Quer dizer que, pelos critérios do Gleger, não é defesaça, certo? Não, tanto que ele nem caiu, né? Ele, claro, que ele fez o movimento correto, jogando pro lado, mas não foi tanto assim. Por isso, não foi defesaça. E aí vai de encontro com o meu critério hoje, que não tá legal, sem paciência, por aí vai. Entendi. Esta e outras defesas do decorrer do jogo dentro do quadro, a defesa do jogo no apito final que terá o comando do Edu. Denis Júnior, entrada na grande área, dominou, limpou, fintou, abriu para Lucas. A galera gostou, porque ele se livrou ali de um congestionamento e abriu na direita. Cruzamento era para o João Vitor, bola longa, entre quarta defesa. A sobra para Emerson no rebote no ganhador, setor canhoto para João Vitor. Tentou devolução para a tabela com o Emerson, chega lá atrás para fazer o corte de qualquer maneira. A defesa do Norusca, ela vai cair aqui no meio campo. Genison, não chega para lá no zagueiro Bogrino, no Caio Dias, que tentou a recuperação, tocou na bola, mas a sobra volta para Jonathan Paulista, deixou para Cardão, saindo um pouquinho da área com a entrada do Genison, recolheu, dominou, abriu na ponta e foi para a área, fez o passe para Maicon Jesus, ficou para o Pablo, para o Diego Maia, que pode ser também parante do Pablo, volta para Jonathan Paulista. Troca passes do meio campo do Noroeste, o Guarani se defende rapidamente. Com isso, evita a ação ofensiva rápida do Norusca, que tenta a descida pelo setor direito. Boa jogada do Renan Araújo. Tentou por dentro o passe, chega na tampa para fazer o corte. A sobra para Giovani. Giovani para Emerson. Emerson com o pé direito, levanta para Denis Júnior. Recolheu, dominou, protegeu, puxa a bola para o pé direito. Abre pela meia para Giovani. Giovani já tem a marcação do Binaíma. Com o pé direito ele volta a bola para o Caio. Caio sai jogando direitinho para Rafael. Tem aplausos do time do Guarani. Daí o Rafael com a bola dominada, fez o passe para Lucas. Lucas no primeiro terço do campo, encosta o Maicon Jesus, ele volta a bola para Rafael. Rafael recolhe, domina por dentro para Natan. Natan tem a posse interval dominada, curtinho para Giovani. Giovani recolhe, domina, fugiu aqui na direita, lançado Matheus Regis. Chegou na marcação primeiro o Diego Maia, recuando para o goleiro Felipe Alves. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 36,5 segundo tempo. Quarta rodada do Paulistão Sicredi 2025 aqui no Brinco. Vai dando bugre. Um gol no primeiro, outro no segundo. Guarani 2-0 para o Noroeste do Pinheiro. E o Grêmio marca o segundo, hein? Com Pavon. Agora Grêmio 2, Caxias 0. Paulistão encerrado. Botafogo 0, São Bernardo 1. E no Morumbi, São Paulo 3, Corinthians 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Valeu demais, galera. Galera curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes aqui pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Agora com a multibol, que são os cones colocados à beira do gramado com as bolas em cima. O jogador lá do Noroeste foi lá e deu um bico na bola. Além de ter atingido a bola, segunda atingiu. vez. Então, Lá e aí no começo também aconteceu isso. ele acertou, consequentemente, não é um cone, né? É uma peça ali que segura a bola. Cara, o Gandula ficou pé da vida com o jogador do Noroeste. Tá bravo, tá falando com ele até agora. Daí chegou um assessor do Gandula ali também. Assessor do Gandula? Assessor do Gandula. Os dois estão ali, ó, trocando a ideia ali. Porque o Maicon Jesus deu um bico naquela proteção e também, consequentemente, na bola. Vamos às vestidas do Guarani, Vladimir. As últimas da noite. Saiu o Isaac para a entrada do volante Daniel. Daniel com a 15 entrou no lugar do Isaac. E saiu o João Victor, entrou o atacante Rafael Bilu, 23. Aí um atacante por outro. O Rafael Bilu no lugar do João Victor
e Daniel no lugar do Isaac. Olha, vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças, garanta a tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 2-0 pro Guarani, 2 mexidas. Vamos lá, CH. Daniel no lugar do Isaac. Rafael Bilu no lugar do João Vitor. Tô vendo que o Bilu entrou aqui pela direita e o Matheus Regis foi lá pra canhota, viu, CH? Tá acontecendo isso realmente. Olha, é mais para efetivamente dar um gás, né? Melhorar a parte física do time. Eu acho que quem tá saindo jogou relativamente bem. O Guarani num todo, né? Fez uma partida de regular para boa. E agora tomara que o Bilu aproveite, né? A oportunidade dele, porque ele perdeu lugar, perdeu espaço no time titular. Mas sem sombra, não está garantida ainda a vitória, mas sem sombra de dúvidas, o Guarani fez por onde, merece vencer a partida. Boris. É Bilu neles. Placar de 2-0 para o Guarani. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade, o máximo do sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Você que está passando aqui pela região, está voltando à capital paulista, né? Ontem foi feriado em São Paulo, aniversário da Terra da Garoa, 471 anos de fundação. Tá passando aqui pelas principais rodovias. Valeu demais, galera. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Gleger, e pra você, essas duas últimas mexidas no Guarani. Tá 2-0, Bugrão na frente, quase 40 do segundo tempo. Justamente isso, né? Dar uma oxigenada no time. O pessoal já tava meio cansado, correram, uma barbaridade, né? Pra segurar o resultado. O Guarani, pra mim, leva essa. Tá 2-0. O jogo está controlado e o Noroeste também já percebeu que não vai dar, né? Porque enfrentou um time organizado e a gente tem que parabenizar mais uma vez o Maurício Souza, porque o Guarani hoje fez um jogo muito convincente. O Guarani tenta o ataque, lançado do Matheus Regis, o Bandeirinha já parou, não foi para a linha de fundo porque o Matheus Regis estava impedido. Muito amigo Bandeira também, deixou o Matheus Regis correr e ele não correu, né? Não, vou te dizer, cara, o Bandeira não correu, Matheus Regis em completo impedimento, era só o árbitro ter apitado, daí ele deixou o Matheus Regis pegar a bola, todo mundo olhando. O jogador ali do Noroeste que tá reclamando toda hora é o Carlinhos, reclamando do quê? Se foi marcado impedimento. É o 44 é o Maicon. Deve estar reclamando porque o Matheus Regis pegou a bola e finalizou, era para ter dado cartão. Bom, o lance vai ser checado. Agora, se o árbitro considerar o gol, vai ser uma das maiores lambanças da história do futebol, desde o VAR. Porque o Bandeira ficou parado e não correu para a linha de fundo, para sorte da arbitragem, o gol não valeu, né? Porque estava impedido, o Matheus Regis estava muito à frente, muito. Só que o nosso Bandeira não passou nem sinal de Wi-Fi agora. Ficou paradão aqui torcendo. Saída errada no time do Noroeste, o Guarani recupera Denis Júnior, recolheu, dominou, tem o Matheus Regis, espera canhota, ele abre na ponta pro Bilu. Rafael Bilu dominou, limpou, fintou, colocou na área, Giovani bateu cruzado, chega Jonathan Paulista para fazer o corte. Desktop, o seu ano novo com internet turbinada, planos de 200 mega, 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. A galera salta o grito nas arquibancadas do Brinco. Pouco mais de 3 mil torcedores nesta noite de domingão. Gente, domingão à noite não é fácil não. A gente tá aqui fazendo o nosso trabalho, mas pro torcedor, aquele que não se prepara, é difícil para vir pro estádio domingo, hein? Domingo à noite. Vem embora, programa de ataque, o Gênison foi para a dividida, perdeu a bola, recupera Matheus Regis, tentou passe por dentro, bola colocada para fora. Tem lateral para fazer a cobrança do time do Guarani ali na junção da risca no meio campo com a risca lateral. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 42 minutos do segundo tempo. Alô, Jorge Igor, grande narrador, tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes, sempre de olho no Bugrão, tipo que tem carinho, né? Tem muito carinho, Jorge. Alô, Jorge, um grande e forte abraço pra você. Confirmando aqui no Brinco, Guarani 2 para o Guarani, 0 para o Noroeste. Bugrão tá subindo para 7 pontos de 12 disputados, Edu. É o grupo B, né? Os demais perderam do grupo. O Santos perdeu pro Velo, o Bragantino perdeu pro Água Santa, a Portuguesa perdeu pro Mirassol. Guarani tem 7, Santos 4, Bragantino 3, Portuguesa 2. Quarta-feira, Mirassol e Guarani. E domingo que vem, 18h30, no Brinco, Guarani e Palmeiras. Rádio Bandeirantes.
É lateral pro time do Noroeste, bater o Noroeste de Bauru, que vai conhecendo a sua primeira derrota no Campeonato Paulista. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 293/2024. Dá um alô pro Edu Pinheiro aí, Giba. Pergunta, fala pra ele que tá tudo bem. O Edu tá preocupado com o seu pé. Ih, olha a falha ali do zagueiro bugrino. Gabriel Mesquita foi lá e pegou. Dá um alô pro Edu aí. Oi, Edu, tá tudo bem com o meu pé, viu? Que bom. É o pé direito ou o pé esquerdo? É o pé direito. O que aconteceu? Caí da escada. Trincou o quinto metatarso. Meu Deus. Tadinho do Giba. O que é isso? Olha o Guarani pro ataque. Lançamento pro Denis Júnior. Chega primeiro o Carlinhos. Recuando pro goleiro Felipe Alves. O Denis Júnior vai atrás. Pra Carlinhos. Carlinhos dominou na tíbia. Recua pro Felipe Alves. Consegue sair dessa primeira pressão o time do Noroeste, mas aí o Felipe Alves entregou na fogueira lá na direita pro Renan. Renan deu uma consertada. Fez o passe atrás pro Dudu Miraíma. Pé direito na bola no comando pra Genison. Genison de calcanhar, tentou passe por dentro, tiro defesa. A sobra da bola ficaria pro time do Guarani. Chegou rasgando o Jonathan. É Paulista. Rasga também aqui atrás o Rafael. Tira a defesa do time do Noroeste. Completa o Michael. Volta por dentro pra Natan. Natan mergulha. Foi atingido. O Arthur manda seguir. Bola na ponta pra Giovani. O esse Giba. Fez seu passe na ponta pra Matheus Regis. Recolheu, dominou o setor canhoto, puxa a bola pro pé direito, olha pra área, não cruza, volta, rodopiou, girou, soltou pra Giovani. Giovani puxa a bola com o pé direito e recua pra Caio. Caio Dias domina no campo defensivo pro Guarani. Vamos chegar já 45. E aí, vamos ficar por conta do Guilherme Francisco Rosário, árbitro do jogo. 2-0 na estreia, 0-0 no segundo jogo, derrota 0-1. 2-0, voltando a vencer o Bogrão, chegando a 7 pontos. Bola aqui no meio, domina o time do Guarani. Tentativa de passe do Daniel, bola curta, bola não chega no Bilu. Recupera Sérgio jogando no Noroeste. Jonathan Paulista fez o passe no gol no Bracardão, 45. Fez o passe para Maicon Jesus, para Dudu Miraíma por dentro. Recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, procura alguém e encontra o Carlinhos. 5. Chamou, falou, fala aí, CH. Eu recebi uma informação segura, evidentemente que a gente torce muito para a SUF voltar o mais breve possível ao 100% da sua condição, mas a informação que me chega é que ele foi trocar uma lâmpada, mas a lâmpada estava na mão esquerda e um lanche misto quente na mão direita. Aí tropeçou, não deu certo, caiu. Vamos direto à fonte. E aí, Giba, procede essa informação ou não? O CH disse que você estava com a lâmpada numa mão e o lanche na outra. E para salvar o lanche, você caiu e gerou a queda. Quebrou o pé. Não, era o lanche numa mão e um rolo de pintura na outra, CH. Que isso? Que é pior ainda. Tá explicada a situação. Aqui bola pra Natan. Natan pra Caio, tentou tirar, a bola bateu no Natan, voltou, Caio tira, volta. O Guarani sai jogando direitinho, inclusive com um toque de letra ali do Bilu. Recolhe, domina para o time do Guarani, vem para o grande ataque, o Bugrão, foi o Emerson quem tocou de letra, na ponta para Matheus Regis, tem o Bilu livre aqui na direita, devolução para Emerson, levanta a cabeça, tentou a finta, escapou, limpou, Emerson, boa jogada na área, bateu cruzado para a boca do gol, a bola passou por todo mundo. Fica ainda para o time do Guarani com o Denis Júnior. Vamos até 50 minutos do brinco. Placar de 2-0 para o time do Guarani, que tem a posse de bola no campo de ataque. Aí o Lucas Justo nem cruzou para ninguém. Tira mal também a zaga do Noroeste. A bola voltou para Emerson. Emerson por dentro, recebe Daniel dominou, limpou para Giovani com o pé direito para Lucas, cabe daí, pé direito, ameaça bater, não bate, calculou, mas não cruzou, fez o passe na ponta para Denis Júnior, na margem do campo, ganha tempo, fica com a bola o Guarani, roda a bola no campo de ataque, aí pesa também o cansaço do time do Noroeste que entrou em campo para jogar a parte final da partida anterior contra o Botafogo na sexta-feira, jogou 40 minutos na quinta, choveu muito em Bauru. O jogo foi adiado para sexta e aí pesa evidentemente o cansaço, não que o Guarani não esteja cansado, longe disso. Olha o Guarani chegando, lançamento para Emerson no fundo, cruzou para Denis Júnior, tira dentro a defesa, a bola explodiu no rosto do Carlinhos e foi embora, escanteio para o Guarani, Vladimir. É a tentativa, né? Tá querendo dele também o atacante Denis Júnior na sua estreia. Corte da defesa do Noroeste, escanteio, o Guarani não tem pressa nenhuma para cobrança. Solta a voz a galera bugrina, fazia tempo que a galera não comemorava uma vitória assim, comemorou na estreia, mas uma sequência legal, positiva. O outro pega a bola ali, entrega pro Giovani, 47,5, vamos até 50 no brinco, já o apito final. Vamos direto pro apito, porque no Campeonato Paulista não tem zona mista. Giovani cobra curtinho para Matheus Regis, pelo setor canhoto, leva a bola pro fundo, gastou tempo, fica com ela, e tentou uma lambreta, não, né, Matheus Regis? Precisa tentar humilhar o adversário, né?
Perdeu a bola, recupera o time do Noroeste. Sai jogando no campo ofensivo do Binaíma. Empurrou por dentro, chega Emerson, recupera a posse de bola, sai driblando. Escapou, pé canhoto, uma bomba, a bola subiu, foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta. E o Jonathan Carlos foi lá dar uma encarada no Matheus Regis. Não precisa disso, né, Vlad? Até porque ele não conseguiu fazer, né? Primeiro tem que conseguir para depois tentar. Acabou errando ali o Matheus Regis, não deu certo. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra com Pisocol. Colou, ficou. 48,5, bola para Jonathan Paulista. Ele empurra por dentro para Dudu Miraíma. Meteu o lançamento lá na ponta para a chegada do Renan Araújo. Tocou mal na bola, deu de graça para Giovani no campo ofensivo. Giovani botou na frente, escapou no primeiro. Chega Maicon na cobertura. Tem que evitar sair da bola. Maicon dominou, controlou, mas deu de graça para o Giovani. Acabou caindo o Maicon, o árbitro pegou a falta. Falta marcada lá pela direita no campo ofensivo para o Noroeste. Matheus Regis a 49 segundos abriu o placar. E amanhã na tela da Band, o gol, esse é o autêntico gol da origem. A origem do gol foi em uma cobrança de escanteio do Noroeste. A defesa atirou no contra-ataque, o Guarani se armou com 4 contra apenas 1 do Noroeste. João Vitor cruzou, Matheus Regis, primeiro gol dele com a camisa do Guarani, meteu lá dentro. E no segundo tempo, aos 13 minutos, o João Marcelo ampliou para o time do Guarani, primeiro gol dele com a camisa bugrina no time profissional. Ele que havia feito 5 na Copa São Paulo. A galera canta o hino do Bugre. Guarani pertinho de mais uma vitória no Campeonato Paulista. Um time até então que gerou desconfiança desde a sua montagem. Chegou Maurício Souza, o treinador jovem, mas dentro de campo os resultados estão aparecendo. Lançamento para Denis Júnior, tirou a defesa, sobra da bola, brigou Denis Júnior, entre quarta defesa do Noroeste. Abertura lá pela direita, recolheu, dominou para sair jogando o Luiz Thiago. Fez o passe para Genison para Cardão. Cardão recolhe, domina atrás para Jonathan Paulista. Dominou, ajeitou no círculo central, volta a bola para Dudu Miraíma. Devolve para Jonathan Paulista, 50 minutos. Cardão recebe a entrada da grande área, tentou a tabela, caiu. Genison rasga para tirar de qualquer maneira. Emerson coloca a bola para fora. É a lateral para o time do Noroeste bater do campo ofensivo. O Noroeste tem lateral para fazer a cobrança. O árbitro neste momento apita. Acabou! Deu a tempo para mais nada no brinco de ouro da Princesa e deu Bugre. O Guarani volta a vencer do Campeonato Paulista. Venceu na estreia, empatou fora, perdeu fora e volta a vencer. Os seus jogadores comemoram. A galera vai deixando o brinco feliz da vida. Afinal de contas, o Guarani chega a 7 pontos. 7 pontos, uma boa pontuação do Bugrão, até acima do esperado de 12 disputados. O Guarani vence a segunda no Campeonato Paulista. Matheus Regis e João Marcelo deu Guarani. 2 para o Guarani, 0 para o Noroeste. A galera, repito, vai deixando o brinco feliz da vida e, claro, ouvindo a Rádio Bandeirantes. E não termina por aqui, não. Na sequência vem aí o apito final no comando do Edu Pinheiro. Fique ligado aqui na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, 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 futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final.
Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Edu Pinheiro. Público 3.096, renda 78.095, 2 Guarani, 0 Noroeste. Já começo com o Gleger, o destaque do gramado. Oi, Vladimir Catarino. Edu, muita festa, né? Torcedor bugrino comemorando bastante, jogadores ainda dentro de campo, né? Cumprimentando a torcida. É uma pena que a gente não possa entrevistar, falar sobre esta vitória do Guarani, segunda no campeonato, segunda dentro de casa. Guarani se consolida na liderança do seu grupo, volta a campo agora na próxima quarta-feira, fora de casa contra o Mirassol. Edu? O treneiro Maurício Souza, assim que acabou, foi lá conversar com o Matheus Regis, pegou, abraçou, falou uma coisa no ouvido dele, outra, ele bebendo uma água. Será que aconteceu alguma coisa com ele? Aí vem outro, fala também com ele. Não, calma, não sei o que tem e tal. É que ele tentou aquela lambreta, né, Edu, no final aí do segundo tempo, errou. O pessoal do Noroeste ficou bravo também, achou que poderia ser um certo menosprezo. Talvez esse tenha sido o teor da conversa do Maurício com o Matheus Regis. Vai pensando no craque, vai pensando. Valeu, Edu, até já. Até já. Bom, vamos lá, Gleger. Então, a 49 segundos, gol do Guarani, Noroeste cobra escanteio e nasce um contra-ataque. Tem o primeiro, o toque, que foi o Lucas Rafael, zagueiro, que corta. Tem o segundo toque, tem o terceiro toque, tem o quarto toque, que é João Vitor, que cruza para o quinto toque. Matheus Regis pimba dentro da área, finaliza 1-0. E o 2-0 foi a 13 segundo tempo, o João Marcelo... a bola, o Sarará, número 8, lança, o Lucas Rafael, zagueiro, hoje fazendo a estreia, ajeita de peito para o João Marcelo, que domina, escolhe o canto e finaliza 2-0 no gol do placar. Público 3.096, Guarani 2, Noroeste 0, Gleger. Edu, eu gostei demais da apresentação do Guarani. Aliás, a gente... depois do jogo do São Paulo, falávamos sobre isso, né? Sobre esse crescimento, sobre esse entendimento daquilo tudo que vem sendo treinado, daquilo tudo que vem sendo executado no dia a dia, né? Com o Maurício Souza. A gente tem que parabenizar porque, né, a reformulação foi geral e o time está respondendo dentro do campo, cara. Né? Enfrentar o Noroeste é um time que já venceu fora de casa, né? Nessa mesma competição. É um time que tem jogadores experientes, né? E o Guarani, a gente percebe que, claro, algumas novas caras chegando, por exemplo, hoje, estreando lá o Lucão, foi bem no jogo, cara. Então, assim, todas as vezes que tem uma mudança, que o treinador faz um ajuste aqui, outro ali, as coisas acontecem positivamente. Isso é entendimento no dia a dia, isso é entendimento daquilo que está sendo passado. Dos atletas entendendo o que o treinador pretende, das estratégias, do posicionamento, né, de como vai ser executado dentro do jogo. Então eu gostei demais. Gostei, por exemplo, eu mesmo, o CH também, a gente não defende muito essa do Isaac jogar por dentro, mas hoje a gente tem que admitir que ele foi bem. Jogou muito bem o Isaac ali por dentro, articulando, né, fazendo a bola andar, né, sempre para frente, em alguns momentos pendendo pelo lado esquerdo, o outro pro direito. Isso é o camisa 10. E nós vimos uma evolução, sem dúvida nenhuma. Fiquei muito feliz do segundo gol ter sido feito pelo João Marcelo. Falava isso antes do jogo, né? Que eu estava torcendo para que ele fizesse um bom jogo. Estava torcendo que a bola chegasse com mais qualidade. No jogo do São Paulo, faltou, né, a bola chegar para ele. Estava muito preso ali entre a marcação, mas a gente sabe que ele é um jogador definidor.
Teve várias oportunidades no primeiro tempo, e no segundo tempo, quando deram uma certa liberdade, ele foi lá e botou na rede. Então o Guarani não ganhou de qualquer time, não. E o Guarani chega a 7 pontos. Olha a importância disso. Então a gente tem que realmente parabenizar. Não estamos aqui para dizer que, olha, o Guarani vai classificar. Tá no caminho. E do jogo passado, eu particularmente percebo uma evolução no aspecto físico, técnico e principalmente tático para o jogo de hoje. Né? A recomposição, a transição rápida, a recomposição quando perde essa bola, todo mundo passa a linha da bola, e isso é muito importante, porque você diminui, né, as ações do time adversário, você diminui os espaços para que o time adversário trabalhe essa bola. Então eu gostei, Guarani, do Gabriel Mesquita, até os que entraram foram muito bem no jogo hoje, viu, Edu? Muito bem, Zorzinho, olha, já o CH, Mirassol 2, Portuguesa 1, Botafogo 0, São Bernardo 1, gol no finalzinho, Morumbi, todos os gols no segundo tempo, São Paulo 3, Corinthians 1, destaque para Lucas Moura, que fez 2, e aqui, CH, Guarani 2, Noroeste 0, gols de Matheus Regis e João Marcelo. Guarani mereceu vencer a partida, construiu com bastante inteligência e organização. Já contra o São Paulo no segundo tempo, apesar da derrota, o time já estava, eu estava com o Gleger na transmissão, e a gente já detectava uma organização, um time que, pelo menos defensivamente, estava muito organizado. Uma pena que o ataque não funcionou como funcionou hoje, por exemplo. E essa transição para trás e para frente parece estar funcionando. E no aspecto individual, vários jogadores que não estiveram bem diante do São Paulo hoje jogaram relativamente bem. E eu falo ainda relativamente porque o grupo ainda está sendo construído, né? Mas o mais importante é que o Guarani tem no seu comandante um cara coerente que está conseguindo transmitir aquilo que ele quer que o time realize dentro do campo. E a execução do plano de jogo, sempre muito inteligente, né? Em determinados momentos ele baixou as linhas para pegar justamente o Noroeste no contra-ataque. Uma pena que saiu um gol rapidamente, há 1 minuto, mas o Guarani teve mais 2 ou 3 chances no primeiro tempo, nesta armadilha que o Maurício acabou planejando para deixar bem encaminhada a situação da vitória na partida. O Guarani passou um pouco de sufoco, não é? Talvez um posicionamento ou outro ali que com certeza ele ajustou no intervalo do jogo. O Noroeste incomodou bastante no final do primeiro tempo, mas na segunda etapa, como o Guarani terminou o primeiro tempo numa intensidade um pouco baixa, o time retomou isso no segundo tempo. O time voltou intenso, esperto na marcação. Aliás, o Guarani em 4 partidas só tomou o gol do São Paulo. Isso tem que ser destacado. Isso muito por conta do trabalho muito bom de proteção do Natan e os zagueiros. Eu gostei também, né? O Gleger falou que gostou, também gostei do Lucão. Eu estava muito preocupado com ele, pelo menos nessa partida, o entrosamento com o Rafael foi muito bom. De repente pode estar surgindo aí o 4º zagueiro titular, né? Porque o Titi a gente já sabe o que aconteceu na partida contra o São Paulo, que ele perdeu a cabeça. E o futebol é assim mesmo, né? Quando você pisca, a oportunidade está nas suas mãos, você piscou, deu bobeira, você perde essa oportunidade. Assim é o futebol. Por dentro eu não gostei de algumas coisas, apesar de ter aparecido em bons momentos. Eu acho que o Isaac por dentro não funciona. Hoje ele jogou relativamente bem, porque o Guarani fez essa transição rápida e ele pisou na bola e fez o time jogar. Mas ele por fora do lado esquerdo, eu tenho certeza do que eu estou dizendo, então aí ele rende mais. João Marcelo, menino, bem. Matheus Regis, bem. João Vitor subiu de produção. Enfim, Edu, o Guarani fez 2-0, poderia ter feito o terceiro gol, como o Noroeste poderia pelo menos ter feito umzinho no primeiro tempo, mas na segunda etapa deu mais Guarani, não dá para discutir o resultado. Guarani que chega a 7 pontos, uma pontuação excepcional pela dúvida que todo mundo ainda tem nesse time. Um time com garotos, 33% desse elenco é formado por garotos e os garotos estão entrando e não estão comprometendo.
O Guarani está fazendo um time barato, um time competitivo e com jogadores promissores. Está no começo ainda, a gente precisa assistir um pouco mais. Mas o que eu tenho visto agora, eu tenho visto mais coisas boas do que coisas ruins. O único aspecto que eu não gostei muito para encerrar nessas 4 partidas foi a partida toda contra a Inter de Limeira e o primeiro tempo contra o São Paulo. No restante, o Guarani está num caminho muito interessante e hoje, Edu, mereceu o resultado. O Guarani tem 11 jogadores da base no elenco profissional, 34% do elenco é da base. Olha, a rodada toda favorável, grupo B, né? O Guarani venceu, os demais perderam. Santos perdeu em Rio Claro pro Velo, Bragantino perdeu pro Água Santa e a Portuguesa hoje perdeu pro Mirassol. Guarani 7, em segundo Santos 4, em terceiro Bragantino 3, em quarta Portuguesa com 2. A Ponte ontem empatou em Limeira 1-1 e o São Bernardo no grupo da Ponte venceu, no gol no finalzinho lá em Ribeirão Preto, ganhou do Botafogo. Palmeiras perdeu e o Velo Clube ganhou do Santos. Então, em primeiro, São Bernardo 9, em segundo, Palmeiras 7, em terceira, Ponte 6, em quarto, Velo com 3. São 2 de cada grupo que se classificam depois de 12 rodadas. Faltam 14 dias para o derby e agora, quarta-feira, o Guarani lá em Mirassol, 18h30, a Ponte aqui com o Corinthians, 19h45. No domingo, os dois jogando também. A Ponte primeiro, às 16 horas, em Diadema, contra o Água Santa. E o Guarani, 18h30 no Brinco, Guarani e Palmeiras. Na classificação geral, Mirassol, São Bernardo e Corinthians. As melhores campanhas, os 3 com 9 pontos. O Guarani é o 5º colocado, quinta melhor campanha com 7. A Ponte é 7ª colocada com 6. Hoje desceriam para a Série A2, Portuguesa e Botafogo. A classificação geral serve apenas para apontar as duas equipes que serão rebaixadas depois da 12ª rodada. Lembrando que o São Paulo e a Inter de Limeira têm um jogo a menos, tá? Vamos para o craque. Já você vai ouvir o gol do João Marcelo. 5 gols na Copinha. Hoje, o seu primeiro gol no profissional. Agora 22h42. E o craque, O craque do jogo. O moço de Piracicaba aqui na rua, aqui, Guarani 2, Noroeste 0, público 3.096. Vai lá, Boles! Oi, Edu, grande vitória do Guarani, pra mim o craque do jogo, até como incentivo para este garoto que vem realmente fazendo um ano maravilhoso. Estamos apenas no início do ano. João Marcelo, o craque do jogo. Valeu, Edu, grande abraço, até a próxima. Até a próxima, cuidado na estrada, grande Boles, bom retorno a Piracicaba, parabéns pelo trabalho. Catarino, craque! Oi, Edu, ouvintes desse apito final. Meu voto vai para esse garoto, né, que brilhou na Copinha, 5 gols marcados e agora está tendo oportunidades no time principal e fez o segundo gol, decretando a vitória do Guarani para cima do Noroeste. João Marcelo é meu voto para craque do jogo, Edu. Cuidado com fogos aí, hein? Oi, CH, o craque. O paradinha, né, Edu? Gostei do Matheus Regis também, Edu, mas eu vou votar no João Marcelo, conceito regular. Gleger. João Marcelo, conceito bom. Então, unanimidade. O menino João Marcelo, que fez o segundo gol, craque do jogo. E o Boles agora vai explicar por que o João Marcelo foi o craque do jogo. Vai lá, Boles. É bola! Falta cobrada, bola curta do Emerson para João Vitor. João Vitor carrega, recua para Isaac. Pé direito, colocou na área, boa bola para Rafael. Ajeitou para João Marcelo, tá na área, bateu no canto, é gol!
estampado na camisa. Ele estava procurando, estava tentando, lutando, teve oportunidade, quando teve mais uma não perdoou. Primeiro gol dele do profissional do Mugrão. Se ajoelha no gramado do Brinco, aponta pro céu e agradece, beijo distintivo e recebe os aplausos da torcida bugrina. João Marcelo, centroavante, foi gol de centroavante, na força, na persistência, em nunca desistir. João Marcelo coloca lá dentro. O atacante tem nome, sobrenome, o matador da base, agora passa a fazer história também do profissional. João Marcelo, avante, 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 Mugrão. Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco, as cores do Mugrão. Olha lá o povão festejando, olha a galera vibrando, balançou a rede, é gol e é gol da Juventude. O gol onde o torcedor bugrino começa a ter esperança em dias melhores, afinal de contas é garoto da passe. João Marcelo coloca lá dentro. 13 minutos de bola rolando do segundo tempo, salva o grito. Grita comigo, nação bugrina. Tá registrado no Brinco, João Marcelo. Guarani 2, Noroeste 0. Felipe Alves não chora, não goleirou, a bola dorme no fundo da sua rede. E tem mais Guarani. Olha, Morumbi, 54.800 o público, 3 milhões e 300 de renda. Em São Paulo, 3-1 no Corinthians. Eu volto já com a ficha técnica do Brinco, 22h46. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Recentemente comprei um carro elétrico e gostaria de saber se ainda preciso cuidar da troca de fluido do radiador. Ótima pergunta, precisa sim, porque carro elétrico tem sistema de controle de temperatura das baterias e você tem que seguir a orientação do manual e fazer a troca. E a minha dica é para você ir de Paraflu elétrico, produzido especialmente para veículos 100% elétricos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Linguiça Seara, excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente Linguiça Seara, deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes.
Bom, no brinco, vamos lá. Começa com Gabriel Mesquita no gol, Lucas Justen, Rafael, um zagueiro número 3. Número 4 é Lucas Rafael, também conhecido como Lucão, fez a sua estreia. 2 temporadas estava em Portugal. E Emerson Barbosa. No meio, Natan, Matheus Sarará e Isaac. Matheus Regis, João Marcelo e João Vitor. Bom, as alterações, todas no segundo tempo por ordem cronológica. 16 minutos, saiu Lucas Rafael, o Lucão, estava estreando, né? Entrou Caio Dias, menino da base também, zagueiro. Saiu João Marcelo, que acabou de fazer o segundo gol. Entrou Deni Júnior, fazendo a sua estreia também. Estava, se não me engano, Deni Júnior estava no Vila Nova. Não jogava desde 2 de novembro, estava no Vila Nova o Deni Júnior. Depois tivemos a 30 minutos, Matheus Sarará saindo, entrando Giovani, que era Giva, mas agora pedido para falar Giovani. E aos 37 mais 2, saiu Isaac, entrou Daniel Henrique e saiu João Vitor, entrou Rafael Bilu, técnico Maurício Souza. Noroeste, Felipe Alves no gol, Cicinho Esponte, depois Renan Araújo, Rodolfo Filemon, depois Diego Maia, Carlinhos Maicon e Maicon Jesus. Matheus Blade, Matheus Blade, depois Jonatas Paulista, Dudu Miraíma, Dudu Miraíma e Denner, depois Genison, ex-Guarani, Thiago Lopes, depois Luiz Thiago e o Carlão. E o técnico Paulo Comelli. Apitou Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário, de Bourbon e Bourbon. E amarelo, deixa eu ver aqui, olha, Matheus Sarará do Guarani, Rafael do Guarani e o Denner seria expulso, né? 6 segundo tempo, aí o VAR chamou e o juizão não expulsou o Denner do Noroeste e deu cartão amarelo. Vamos aos gols, com 49 segundos de jogo. Lá no gol de entrada, Matheus Regis, 1-0. E depois, aos 13 do segundo tempo, o menino João Marcelo fazendo 2-0 no gol do placar, evidentemente. Público, 3.096 e a renda, 78.095. O Guarani agora pega o Mirassol em Mirassol. Quarta-feira vai começar às 18h30 e domingo que vem, 18h30 no Brinco, Guarani e Palmeiras. E um abraço para o Dr. Gustavo, médico de plantão, ouvido a Bandeirantes, e mandando um grande abraço a gente e a você, Dr. Gustavo, com muito carinho. O nosso muito obrigado e um bom plantão. Guarani 2, Noroeste 0, a ficha técnica aqui no apito final. Atenção maior do interior, garanta já a sua presença. É hora de mostrar que somos mais do que um time. Somos uma verdadeira família bugrina. Associe-se ou renove seu plano e concorra ao sorteio de 10 camisas oficiais do Guarani. Apoie o Bugre, marque presença nos jogos e seja um sócio campeão. Acesse nosso site sociocampeão.com.br ou vá até o clube e faça o seu sócio campeão. Guarani Futebol Clube, juntos somos mais fortes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos lá, defesa do jogo, hein? Defesa do jogo, 19 minutos. Que é isso, cara? 19 minutos, primeiro tempo. Claro, já estava 1-0, foi no comecinho, né? Matheus Reis marcando. Carlão cara a cara com Gabriel Mesquita em boles. Lançamento para Carlão agora em posição legal. Dominou seu goleiro, vai marcar, bateu, defesa! De Gabriel Mesquita! Gabriel Mesquita, incrível, cara a cara com o Carlão, salvo o Guarani, evita o gol de empate e vem o Bugrão no contra-ataque. Bom, a próxima ainda, primeiro tempo, 42 minutos. Você sabe que o Rafael, número 3 do Guarani, fez uma falta, quase foi pênalti, fez uma falta, foi amarelado, uma falta lateral, tá?
Uma falta lateral. Rasteirinha passou pela barreira aí. Gabriel Mesquita tem que ficar esperto, hein, ô Bolis. Vem pra cobrança da falta, Denner por baixo, Mesquita! Gabriel Mesquita tocou na bola, sobra da bola, voltou pro Noroeste, a finalização do Cardão pra fora. Tá registrado. Tá em defesa registrada, hein? Agora é o seguinte, vamos pro segundo tempo. Se talvez se o Edu, o Gabriel Mesquita, não, mas agora ele perdeu o gol também, viu? O Guarani perdeu. É que o chutava pra fora, ou na hora de finalizar, teve uma do próprio João Gabriel, que ele furou, cara. Ele furou, mas foi uma baita jogada aí. E foi a 13 minutos. O Emerson Barbosa cruzou e o João Marcelo furou. Ele não pegou como queria na bola. Teve outras também. É que defesa mesmo essa do Gabriel Mesquita. Vamos lá, pro segundo tempo, quase gol do Guarani a 1 minuto. Aqui foi o seguinte. O Maicon Jesus, zagueirão do Noroeste, ele salvou. Ia fazer. O João Gabriel ia fazer o gol. Aí deu um toquito, mas quem salvou foi o zagueiro. Vamos lá, a defesa do zagueiro. E na sequência, a bola sobra pro Matheus Sarará, que chuta. E o goleirão espalmou para escanteio. Mas foi de fora da área. Mas foi em cima dele, deu um tapa para escanteio. Mas o que pra mim, em termos de defesa, foi mais o Maicon Jesus, zagueirão do Norusca, salvando o gol do João Marcelo. Vai, Bolis! Pro fundo o Emerson, prepara o cruzamento, levanta a cabeça por baixo, para o João Marcelo, dominou, vai marcar, travou o zagueiro, insistiu no lance, tira praticamente em cima da linha o Maicon Jesus, voltou a sobra, o chute pro gol, desvia na zaga, Sarará de primeira, espalma Felipe Alves. Olha lá, ouviram? Por muito pouco, o Guarani é o chute nem tanto, mas esse Maicon Jesus salvando, né? Bom, mas depois, isso foi 1 minuto. Depois, a 13 minutos, o João Marcelo marcaria o segundo gol, o seu primeiro como profissional, né? E logo que ele marcou o gol, ele acabou saindo. Quem entrou no lugar dele foi o Rafael Bilu, tá? Bom, Genison passou pelo Guarani? Passou, você não lembra? Também não lembro, mas jogou aqui no Guarani. Pouco, mas jogou 33 segundo tempo, hein, Bolis? Deixou pra Dudu Miraíma, vem o lançamento para Genison, escapou, limpou, soltou pra Cardão, Cardão foi pra dividida e perdeu. Chega Lucas Justen, tira mal, a sobra pra Genison, encheu o pé, a bomba, espalma Gabriel Mesquita! Uma paulada do Genison, a bola cheia de curvas. Gabriel Mesquita meteu a bola pra fora, cedendo o escanteio. Vladimir Catarino. Imediatamente ele se levantou dando... O Gênesis aqui, ele jogou aqui entre 22 e 23, fez 21 jogos, marcou 2 gols. Tá aqui no site do Mariolani. Bom, oi Greger, a defesa. Edu, eu dei nota 8 para a defesa do Gabriel Mesquita lá no primeiro tempo. Grande 8, defesa salvando o Guarani. Sabe qual que é ou não? O 8,15. 8,15, exatamente. Cara a cara com o Carlão. Exatamente, essa aí é a defesa do jogo. 19 primeiro tempo, seria o gol de empate do Norusca. Oi, CH. Nem pode ser diferente, Edu. Nem pode. Essa defesa no chute do Carlão, ela impediu o gol de empate aí do Noroeste. Então essa vai ser a defesa do jogo com toda certeza. E a defesa foi essa. O lançamento para Cardão agora em posição legal. Dominou seu goleiro, vai marcar, bateu, defesa de Gabriel Mesquita! Gabriel Mesquita, incrível, cara a cara com o Cardão, salva o Guarani, evita o gol de empate. E vem o Bugrão no contra-ataque. Muito bem, com essas e outras vocês falaram aí, me corrijam por favor aí, você que tá com os números aí. O Guarani só tomou um gol, é isso, CH? O Guarani só tomou um gol no campeonato? Só tomou um gol do São Paulo, né? Não é isso? São Paulo. Só tomou um gol do São Paulo. Deixa eu ver direitinho aqui. Você falou... E eu deixa eu verificar aqui. Mas eu vou verificar aqui. Você quer ver? Deixa eu ver. Aqui é o de pá persa, entendeu? Campeonato Paulista. Deixa eu ver aqui. Atenção. O Guarani só tomou um gol lá do São Paulo, né? No comecinho. Acabou perdendo de 1-0. Realmente... marcou 4, sofreu 1. Realmente. É isso aí. Só um gol. Já eu volto no gabarito, hein? 2-0 Guarani, gols de Matheus Regis e do João Marcelo, público 3.096. Já, o CH e o Greger opinando aqui. Amanhã o Tigrão volta de férias, hein? Segura o homem, amanhã tá de volta, tá na fita, 22h59. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Conta, com o Sicredi você conta. Sabe aquele amigo parceiro que tá sempre com a gente? Tá falando de mim, né, Benuto? Podia ser, Guilherme, mas eu tô falando é do Sicredi. Conta mais. Ó, não é só conta corrente, cartões, investimentos. É ter um atendimento próximo de verdade na agência ou no celular. E tá sempre pronto pra ajudar, né? Pra tudo que precisar, pode contar. Abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. Se liga nesse recado importante da KTO. Desde o primeiro dia de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas. Para isso, você precisa enviar cópia dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só na KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. Acesse kto.bet.br e verifique sua conta. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Guarani 2, Noroeste 0, 3.096 de público. Gregory, você gostou do Guarani? Melhor no primeiro ou no segundo tempo e no geral o conceito do jogo? Eu gostei mais no segundo tempo e o jogo foi regular. Você, CH, Guarani, melhor primeiro, melhor segundo tempo e o conceito? Edu, gostei dos dois tempos. Eu também, um pouquinho mais, gostei mais do segundo tempo, que o Guarani controlou melhor a partida e o conceito do jogo regular. Gabriel Mesquita, senhor Gleger Zorzin. A defesa que ele fez com o Carlão aí, defesa do jogo, 19 do primeiro tempo. Teve a que eu mostrei também, a rasteirinha que ele pegou. Enfim, essas foram duas defesas que eu mostrei aqui, né, Gabriel Mesquita? E aí? Qual é o conceito? Jogando de amarelo, o Mesquitão, hein? Qual é a defesa dele? Parecendo um tubo de mostarda. Tá. Conceito regular para ele. Foi bem o Mesquita. Vamos fazer as laterais aí. Lucas Justen e Emerson Barbosa, seu CH. Hoje o Lucas Justen, eu falei no intervalo aqui, essa defesa do Gabriel Mesquita começa no erro do senhor Lucas Justen. Ele ajeitou de cabeça o Guarani no campo de defesa. A bola vem pelo alto, ele corta de cabeça, mas ele cabeceia para o meio. E dá de presente para o volante. O Carlos Noroeste pega a bola e ele lançou o Carlão. Quer dizer, a zaga já tinha levado nas costas, Carlão saiu livre, escolheu o canto, pimba, Mesquita foi, pulou e pegou. E não sei como é que foi a saída de bola também, meio confusa. Lucas Justen e o Emerson Barbosa, 4 jogos, atuando 4 como titular, não foi substituído.
E ele fez um cruzamento pro João Marcelo. A 13 do primeiro tempo que eu falei, mas o João Marcelo, infelizmente, ele pegou e deu ele furou, não pegou bem na bola, né? Vamos lá, CH, as laterais. O Emerson um pouco melhor que o Lucas. Eu vou dar regular para os dois, mas eu quero deixar esse registro, porque existiram outras jogadas na partida que houve problema de cobertura e também de saída de bola. E o Emerson fez um jogo regular, primeiro e segundo tempo. Os dois levam regular, mas o Emerson melhor que o Lucas. Olha, a zaga é o seguinte, tem o Rafael, que a gente começou a chamar no início de Rafael Rodrigues. O Botafogo de Ribeirão emprestou ao Guarani. Ele estava no Confiança de Sergipe, seu último clube. E esse Lucas Rafael, também conhecido como Lucão, fez a sua estreia. Ele ficou 2 temporadas em Portugal. E, Gregor, é o seguinte, no segundo gol, quem ajeita de peito para o João Marcelo da assistência é exatamente o Lucas Rafael ou Lucão. Perfeitamente. E a 16 segundo tempo ele saiu, o Lucão, para a entrada do Caio Dias. Rafael Rodrigues e Lucas Rafael, também Lucão, a dupla de zaga. Eu gostei. Aliás, a estreia trouxe até uma certa temeridade, né? Pela estreia, o jogo pesado, ele foi bem. Gostei mesmo, Edu. Bem participativo da partida. E o Rafael também, né? Já agora mais firme, né? Contou com muitas contusões no início, mas agora parece que pegou no breu. Conceito regular para os dois. Ok, como é estreia, queria que o CH falasse também, né, do Lucas Rafael Lucão, fazendo dupla com o Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues, ele tomou um cartão amarelo, porque ele fez uma falta no final do primeiro tempo, que aí o cara cobrou, o Rasteirinha, né, o Gabriel, aí o Gra Mesquita pegou no cantinho. Vamos lá, dupla de zaga, CH. Bom, o Lucão a gente tem que assistir mais, né? Não dá para tirar uma conclusão em 70 minutos que ele esteve em campo. Então, hoje ele foi bem, sem problemas, casou legal com o Rafael ali na zaga, cobertura, bola em cima, bola embaixo, me parece um jogador que, não vou dizer que ele é rápido, mas ele não é lento com toda certeza, e isso para mim pesa muito para avaliação em termos de zagueiro. Mas hoje o trabalho dos dois foi bem regular, viu, Edu? Gostei da estreia do Lucão. Vamos para a dupla de volantes, seu Gregor. Natan jogou o tempo todo e Matheus Sarará saiu a 30 segundo tempo, entrou o Giovani, antes era a Giva. E o Matheus Sarará, ele participa do segundo gol, hein, seu Gregor? Ele que lança aí o Lucas Rafael Lucão. O Lucão matou no peito para ajeitar para o João Marcelo, tá? Então é o seguinte, o Matheus Sarará estava em Portugal, estava no Santa Clara, que um dia Santa Clara de Portugal teve como técnico o senhor Carlos Alberto Silva. E o Natan, deixa eu ver de onde que o Natan veio. Atenção, Natan, não me lembro aqui, que é muito jogador. O Natan, ele veio do Red Bull Bragantino, já conhecido do Maurício Souza, né? Vamos lá, o Gregor, essa dupla de volantes. Foram muito bem hoje. Sarará melhorando, né, jogo a jogo. É importante essa participação. O Giovani também entra bem, é bom jogador. Então eu gostei. Conceito regular a todos. Natan e Matheus Sarará, CH. O Natan dá uma proteção muito significativa para essa defesa. Não é à toa que só tomou um gol até agora em 4 partidas. O conceito do Natan é bom. É um jogador muito inteligente para jogar ali em saída de bola, cobertura. O Sarará melhorou regular para ele. Só os dois, Jesus, já quer que fale do Isaac? Quero que fale do Isaac, porque o Isaac por dentro não sei, Isaac por dentro não sei, Isaac por dentro não sei. E o Isaac, CH? O todo do Guarani foi bom, né? O time estava muito equilibrado, principalmente no segundo tempo. Houve uma mudança de posicionamento, mas a história é muito comprida. Mas eu prefiro ele na extrema, no lado esquerdo. Mas o conceito dele é regular. Greg, vamos fazer a comissão diferente aqui. Matheus Regis, João Marcelo e João Vitor, tá? Matheus Regis fez o primeiro gol. João Marcelo teve chance também, fez o segundo gol, mas teve outras chances também. E esse menino João Vitor, né? Esse João Vitor era rapidão, né, cara? Ele é rapidão, tá ganhando corpo, tá ganhando a titularidade. João Vitor, ele veio também do Red Bull Bragantino.
A exemplo de Natan, chegado aí do Maurício Souza, foi campeão brasileiro sub-23 no Red Bull Bragantino recentemente. Vamos lá, comissão de frente, Gleger. Gostei. Estão pegando o corpo, né? E o João Vitor, um jogador inteligente, aquilo que você falou, Edu, ele é rápido, vai ali pelo lado esquerdo, inteligente, né, cara? Teve o lance lá do primeiro gol. E ele que dá assistência pro Matheus Regis. Mas ele poderia ter dado antes e o Matheus Regis estaria impedido. Não sei se você se lembra do lance. Lembro que isso e foi aí comentado. Ele dá mais um tapa, dá mais uma arrancada, e aí a hora que a zaga encosta, ele faz o passe com muita qualidade. Deixou o Matheus Regis na cara do gol. Então o João Vitor, pela assistência e por tudo que fez, bom. O Matheus Regis também jogou bem, foi bom conceito. E o João Marcelo, para mim, o craque do jogo, conceito bom, Edu. Muito bem, o CH, Matheus Regis fez o primeiro gol, o João Vitor que fez o segundo gol, e olha, o João Marcelo fez o segundo gol e o João Vitor que participa do primeiro gol, CH, essa comissão de frente aí, tirando a lambreta do Matheus Regis, que ele quis fazer no segundo tempo, essa comissão de frente, CH. O João Vitor inferior aos outros dois. Matheus Regis bom, João Marcelo bom, João Vitor regular. E o Maurício Souza, hein, ô Gleger, aquilo que ele escalou, parece que você tem que ter concordado, né? As alterações ele fez a partir do 16 do segundo tempo, quando já estava 2-0, e administrou. Maurício Souza, Gleger. Eu gostei. Aliás, estou gostando muito do trabalho do Maurício, muito bem coerente, né? Vai quietinho, comendo pelas beiradas, sem muito exagero, montou um time, tá dando um padrão, tá dando organização, e o melhor de tudo, é um cara que não tem medo de botar os meninos da base. Não tem. Tá aí o João Marcelo, poderia ter escolhido uma outra opção, não. Colocou o menino, acreditou e as coisas estão dando certo. Então o conceito pro Maurício hoje é bom, viu, Edu? Bom descanso, viu, Gleger? Um abraço e até a próxima. Se Deus quiser, um abraço pro CH também. Boa noite. Ó, o Tigrão vem aí, CH. Um abraço. Boa noite. Graças a Deus, tá fazendo falta. Amanhã o Tigrão voltando de férias. CH, para encerrar contigo, Maurício Souza, técnico do Bugre. O Edu, além dele colocar e não ter medo de colocar os meninos da base, o time dele tá ganhando corpo e o Guarani tá jogando ofensivamente. O time dele não... É o conceito do treinador, eu gosto muito disso. Isso combina com o DNA da torcida do Guarani. Então é muito cedo, a gente precisa assistir mais do trabalho dele, mas em 4 partidas ele está fazendo muito mais do que eu esperava. E o conceito dele hoje no jogo é regular, Edu. Um grande abraço, boa noite, bom descanso, até amanhã, CH. Para você também, um abraço a todos e até a próxima. Vamos à coletiva, Guarani 2, Noroeste 0, público 3.096. Maurício, boa noite. Boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Boa noite, você falasse um pouco sobre a partida, em especial o lance final do jogo. O Matheus tenta um lance de efeito, não dá certo, os jogadores do Noroeste ficaram bravos com ele. E quando deu o apito final, você tira o Matheus de perto, porque iria ter uma confusão ali entre os atletas. E você conversou com ele. Queria saber a sua opinião sobre esse lance, porque o Matheus é seu atleta, e o que você pensa? Porque no próximo jogo pode acontecer ao contrário também. Obrigado. Sobre o jogo, eu acho que a gente fez uma partida muito segura. A gente teve tempo para estudar bastante a equipe do Noroeste e é uma equipe muito qualificada na hora de atacar, que coloca vários jogadores em cima da nossa última linha, vários jogadores flutuando entre as linhas e a gente sabia que ia ter um pouco de dificuldade para encaixar no primeiro momento, mas depois a gente acertou e assim criamos várias oportunidades de primeiro gol, de bolas de contra-ataque, fim de construção. Então eu gostei muito da partida. Com relação ao Matheus Regis, a gente sabe que o futebol tem algumas nuances que a gente tem que respeitar, né? Para te falar a verdade, eu sou totalmente favorável ao atleta ter liberdade para dar o drible que ele quiser, né? Eu sou totalmente favorável a isso, mas entendo que num jogo 2-0, faltando poucos minutos, isso possa soar como um desrespeito, né? E essa foi a minha preocupação, em pedir desculpa, porque eles têm o direito de se sentir desrespeitado. Mas eu acho também que o Matheus Regis tem o direito de dar o drible que ele quiser. Porém, acho que ele tem que escolher melhor os momentos. Foi isso que eu falei para ele. E que também achei desnecessário naquele momento aquele tipo de drible. Então,
como eu falei, se colocar no lugar da equipe que está perdendo no final do jogo, um drible que não é um drible muito convencional, muito comum de você ver, e que pode gerar realmente algum atrito, né, e alguma confusão. Então eu fui ali, alguns jogadores que estavam mais próximos, mais exaltados, eu pedi desculpa, falei que cobraria ele. Mas o meu pensamento sobre o lance em si é esse, né? No futebol tem isso, das pessoas não entenderem algumas ações, algumas jogadas e ficarem chateadas, enfim. E eu acho que a gente tem que respeitar. Maurício, boa noite. Matheus Aborad, Rádio Central, Tati Record. Queria te perguntar em relação ao meio de campo. Hoje você contou com o retorno do Nathan Camargo, seu camisa 5, primeiro volante, e o Caio Melo, ele acabou não sendo relacionado. Se você puder esclarecer se foi realmente uma questão física do jogador. E o Matheus Sarará aparece como esse segundo volante. E o camisa 10, o Isaac, retorna hoje um pouco mais participativo na partida. Queria que você falasse um pouco sobre como você pensa este meio de campo. O Nathan realmente fazendo a função de um primeiro volante, o Sarará tendo essa função de segundo volante, e esclarecer em relação ao Caio Melo, também jogador que apareceu como titular no início deste Campeonato Paulista. Eu falei isso para eles lá, isso agora lá. Talvez eu tenha 35%, 40% de um time que eu considero um time titular, um time base. Os outros, a gente tem um grupo muito homogêneo, um grupo que tem entendido muito o que eu quero. E a gente tem trabalhado jogo a jogo, as questões físicas. Eu volto a falar, é um grupo que se formou em janeiro praticamente. Graças a Deus, a gente tem evoluído durante a competição. Os treinos são poucos, é muito mais aqui nos vídeos, é muito mais ajuste dentro do campo. O Caio, ele vem de 3 jogos, quase que jogando de 90 minutos. É redundante eu falar que são jogos atropelados, enfim, é natural que o jogador sinta, né? A gente tem tentado administrar tempo de muitos jogadores, e aqueles que são mais virtuosos fisicamente, a gente tem conseguido administrar com mais tempo, mas tem alguns que sentem o que é natural. Nosso meio campo, nossa equipe, uma equipe que pressiona quase que o tempo todo, joga com a linha alta quase que o tempo todo. Dificilmente a gente baixa as linhas, a não ser para agrupar no momento que quebra a nossa primeira linha de marcação, enfim. Então é natural que a gente tenha o desgaste. O Caio teve um desgaste, a gente optou por segurar, porque qualquer lesão mais grave nessa competição perde a competição. Então está administrando dessa forma, e graças a Deus eu tenho um grupo bem homogêneo, um grupo que sabe realmente o que quer. Eu já falei isso algumas vezes. É uma rapaziada que tem me dado muito orgulho, a forma como eles têm representado a camisa do Guarani, a forma que eles têm honrado, né, a forma que eles têm ido para campo e encarado o jogo com muita coragem. Então a gente tem, respondendo a tua pergunta, o que eu tenho feito é administrado de alguma forma sem que a gente perca a qualidade. Maurício, Alexandre Azanque, PTV, boa noite. Boa noite, Alexandre. Como você tem visto a evolução do João Marcelo no elenco de vocês? No primeiro gol ele puxa o contra-ataque, depois ele faz o primeiro gol. Você vê a torcida também já, o jogador caindo nas graças da torcida. Como também, além da evolução dele dentro desse teu conjunto, como que você conversa com o jogador que é jovem para também entender os passos que ele tem que dar para também não acabar desvairando, né, nesse momento que é tão importante para ele e para o Guarani? Isso, respondendo a tua última pergunta, é uma coisa que a gente tem a preocupação, né, e é preciso que a gente fique de olho, porque ainda é muito novo para qualquer tipo de vaidade, né. É um jogador que tem nos agradado muito a forma como ele se entrega, é um jogador que pressiona muito, que se movimenta muito. É claro que tem alguns ajustes para fazer ali mais no terço final do campo, se posicionar um pouco melhor para atacar a bola que ele quer, né? Entender um pouquinho mais como a equipe vai achar ele no terço final. Ele tem evoluído nesse sentido também. Muitos vídeos individuais, muita fala, muita conversa, alguns ajustes no campo. Mas ele tem muita coisa que o 9 tem que ter, né? Ele é muito veloz, ele se movimenta muito, ele ataca bem a área, ele tem presença de área, ele tem faro de gol, ele gosta daquele setor ali de atacar, de chegar próximo, tem velocidade. Hoje eu cobrei ele um pouco mais de movimento para os lados, porque a equipe deixava ele no mano e ele estava muito preso em cima do último central, e era interessante que ele fizesse alguns movimentos rodados para a lateral do campo. Ele acabou fazendo isso. Nós conseguimos construir alguns ataques, sair da pressão que em determinado momento do jogo a equipe do Noroeste imprimiu, porque eles mudaram de zona para uma marcação individual, então muda a referencial do ataque. Eu cobrei isso no intervalo e pedi para que a gente voltasse a pressionar, que no segundo tempo eles também deu uma quedinha, no primeiro tempo eles deu uma queda na questão de pressionar, e o João ajuda muito nesse momento, porque ele pressiona um, pressiona dois, ele fecha meio, ele ataca espaço, e ele hoje, depois do gol, ele sentiu o cansaço que é natural. É um outro nível de jogo, além do emocional, que é uma questão também que pode estar pesando para ele nesse momento,
Mas eu estou muito satisfeito com o que ele tem entregado. Muito feliz mesmo e tenho passado para ele o tempo todo para que ele tenha pé no chão, porque é só um começo. E ele, para que ele almeje realmente coisas grandes, é daí para mais. Tudo bem, Maurício? Eu sou Antônio Lupo, da Rádio CBN. Boa noite. Parabéns pelo resultado. A minha pergunta vai em cima também de um jogador específico, que é do Emerson, lateral esquerdo. Vou tirar o João Marcelo, mas ele é o único dos seus titulares que estava ano passado, quando o Guarani foi rebaixado da Série B para a Série C. E isso, querendo ou não, também ainda é algo que o torcedor sempre fica ali meio que suspeito de tudo que aconteceu no passado, mesmo vocês não estando aqui, menos ele. E hoje ele fez uma partida muito segura. No último lance, ele desgastado, ele conseguiu ir até a linha de fundo, fazer o cruzamento e o Guarani ganhou um escanteio. Como é que você vê o dia a dia, porque nós não acompanhamos, desse jogador que fez parte de uma marca negativa do clube, que foi o rebaixamento, mas aos poucos tenta dar a volta por cima, porque ele ano passado foi um dos mais criticados aqui no elenco do Guarani, mesmo chegando na reta final da Série B. Bem, eu já conheci o Emerson, de vê-lo jogar, nunca tinha trabalhado com ele, mas com uma semana aqui no clube, treinando ele, eu falei para ele, eu tenho certeza que você vai alcançar coisas muito grandes na tua vida, porque ele é um lateral com muita valência física, com boa relação com a bola. É claro, eu acho que às vezes um jogo do treinador encaixa mais com determinado jogador, né? E ele tem estado feliz na maneira como ele está atuando. Eu acho que isso é um ponto importante para que ele possa desenvolver o melhor dele, né? É um dos jogadores que agora mais fez 4 jogos sem sair, né? Mas eu te falei, eu quando cheguei aqui eu já fiquei meio que assustado com a capacidade física dele, com a força que ele tem para atacar o terço final. Tanto é que a gente joga liberando ele mais um pouco. E eu acho que a cabeça dele está muito boa, ele está muito confiante, né? Ele está muito feliz com o grupo de atletas que ele tem trabalhado, está feliz com a ideia do nosso jogo, né? O que a gente tem passado para ele. Eu acho que isso reflete dentro do campo, né? Às vezes a gente meio que, né, estereotipa o jogador, né, por causa de um ano ruim, a gente acha que não, e assim, eu não... No futebol, às vezes, a verdade de hoje é mentira de amanhã e vice-versa. Eu tenho gostado muito dele, muito mesmo, desde o início, da forma como ele se dedica ao trabalho, como ele encara todo dia. É um cara que está sempre predisposto, sempre escutando, né? Até teve aquele lance no primeiro jogo que você me perguntou, você não, desculpa, me perguntaram da discussão que eu tive com ele, tá? E não teve discussão, foi uma coisa que a gente estava conversando, que ele saiu da trave e tal, e ele, na mesma hora deu um sorriso. Então, um moleque super do bem, que quer muito, né, um lugar no cenário nacional, e a cada partida que ele tem feito ele tem melhorado. Isso é um sinal de evolução legal. Boa noite, Maurício. Victor Sanches, TV Bandeirantes. Com um gol sofrido nos últimos 4 jogos, a defesa do Guarani desse ano tem o melhor início de temporada dos últimos 10 anos. Gostaria que você falasse um pouquinho do trabalho que tem sendo feito com esse setor que, mesmo com algumas mudanças devido a lesões, tem tido grande protagonismo no Guarani desse ano. E um dado interessante, né? São 5 zagueiros diferentes e 6 defensores, porque começou com o Ian, né? E agora está jogando o Lucas. Então são 6 jogadores de defesa que nós já usamos em 4 jogos. O que eu falei para ele que eu ia sustentar a minha gestão em 3 pilares: informação igual para todos, ser justo o máximo possível, sempre, e jogar aquilo que na minha opinião está melhor. Eu acho que se dá muito pela qualidade que eles têm, por acreditar realmente que eles são capazes. Eu falei isso para eles agora, quando acabou o jogo. A gente precisa acreditar na nossa qualidade, que nós estamos fazendo, e é muito pouco ainda. A gente tem um objetivo muito claro ainda, que é livrar do rebaixamento. Esse é o nosso primeiro objetivo. Mas eu falei para eles que o que eles estão fazendo em pouco tempo de treino é porque eles são capazes, né? Então a gente tem talvez um trabalho muito mais específico com o setor defensivo, porque a gente precisa ser uma equipe coesa, uma equipe realmente que sofra poucos gols, porque a gente vai acertando o ataque aos poucos. E vão chegando novos jogadores para ajudar também. Então, assim, eu reputo tudo a qualidade deles, a entrega deles e a aceitação da nossa ideia. Eu acho que o bom momento se dá por isso. Boa noite, Maurício, Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Maurício, o Noroeste ele vinha jogando até com 3 zagueiros, mais um 3-4-3, né? E hoje um 3-6-1 diferente, só um meia de armação, 3 volantes em campo.
Queria saber se isso, de alguma maneira, te surpreendeu na escalação tática ali do Noroeste, qual foi o antídoto que você usou para isso, e eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o Matheus Regis. Atuando pelo lado direito, hoje, depois da entrada do Bilu, ele inverteu, né, foi lá pro lado esquerdo e tal, mas ele falava, inclusive, em algumas circunstâncias, que ele gosta de jogar pelo lado esquerdo, para ter a perna boa pro chute, né, cortar para dentro da área. Queria que você falasse um pouco dessa evolução dele também, se tem determinado esse lado, ou se vai ser assim mesmo, ele vai trocar de lado, às vezes, quando for necessário. Apesar desse número, né, do 3-6-1, como você falou, no rodar da bola, né, eles entupiam a nossa linha com quase 5. Isso trouxe problema pra gente no início. Eles tinham 2 volantes ali lado a lado, mas os outros estavam sempre buscando jogar entre linhas. Ele tem um jogo de parede com o Carlão muito interessante, ele faz muito bem esse papel, então eles quebram a linha com passe para frente, uma escorada, e tentam atacar as costas da defesa. E isso no primeiro momento causou problema pra gente. A gente tentou ajustar ali no primeiro tempo, mas eu só consegui ajustar realmente no intervalo do jogo. Foi quando eu mostrei para eles o que estava acontecendo. E a gente conseguiu se ajustar. Então, assim, apesar de 3 volantes, eles terem, de repente, tentar um meio-campo um pouco mais coeso, mais forte, defensivamente falando, eles não perderam a essência de atacar e atacam bem. A ideia de ataque deles é muito boa, eu gostei muito. Com relação ao Matheus Regis, é um jogador versátil que pode jogar pelos 2 lados. E aí eu opto pelo João, né, que é um meia de beirada, que é um meia que também joga pelo lado, até mais do que por dentro. E aí esse sim, o lado dele mais forte é o lado esquerdo. Então eu opto pelo Matheus Regis lá. Quando eu começar, de repente, com ponta de pé trocado, talvez eu opto pelo Matheus pelo lado direito. Mas ele me dá essa capacidade. Ele é um cara que consegue jogar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Ele entende bem as funções do lado do campo. Isso facilita a gente. Então, assim, você pode ver num jogo ele pelo lado direito, no próximo jogo ele pode jogar pelo lado esquerdo, porque ele me dá essa capacidade. Obrigado, gente. Valeu. Desculpa. Muito bem, Curitiba do Maurício Souza, muito técnico, explicativo, legal. 2-0 venceu o Guarani, público 3.096. Eu venho já no India Cabola 23-26. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba.
Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Que chuvarada no Paulistão, né? Teve na quinta-feira lá em Bauru, que o jogo só terminou depois na sexta-feira. Hoje no Morumbi teve que começar uma hora depois do combinado, era 18h30, começou 19h30. Ribeirão Preto no intervalo. Aliás, estava um caos o gramado em Ribeirão, mas conseguiu com muito custo chegar no final do primeiro tempo. Ao intervalo demorou mais de 45 minutos. Mas teve o jogo, prosseguiu. Vamos lá, com chuva e tudo. O fato aqui na quarta rodada, ontem Limeira, Inter e Ponte 1-1. O Albano fez 1-0 o Inter, a 34 primeiro tempo. E o Everton Brito a 11 segundo tempo, de cabeça, acabou empatando o primeiro gol de Everton Brito exatamente contra a sua ex-equipe, a Inter de Limeira. Cruzamento do Elvis e o empate da Ponte. Público 3.282. Torcida Macaca marcou presença. Bom, em Diadema ontem, Água Santa 3-0 no Red Bull Bragantino. Mas o que é isso? Primeira vitória do Água Santa, que mandou Marcelo Cabo embora. Serginho interino dirigiu Água Santa. Gols do Luan Dias, ex-Guarani, Diogo Batista e Ademilson. Olha o público em Diadema, 4.990. Tá bom, hein? Água Santa não tinha vencido, pegando o Bragantino do técnico Fernando Seabra. Bom, em Rio Claro ontem, o Velo Clube venceu o Santos 2-1, Rio Claro em festa. Primeira vitória na história do Velo sobre o Santos. Tudo no segundo tempo, Daniel Murim a 8 minutos, de novo Daniel Murim a 39 e Léo Godoy marcando pro Peixe aos 44. Público 4.778. Muito bem. Tivemos em Barueri, porque Allianz Parque teve show. O Palmeiras perdeu de virada pro Novo Horizontino, cara. A coletiva do Abel Ferreira, o português ficou bravo, hein? Ele já é bravo ganhando, você imagine perdendo. E os gols aqui, Facundo Torres a 42 do primeiro tempo, 1-0 Palmeiras. O Pablo Diego, ex-Ponte, cobrando pênalti, empatou a 23, segundo tempo. E o Robson a 38, 2-1, Novo Horizontino do Eduardo Batista. Na coletiva, Abel Ferreira deixou claro, o contrato dele termina no final desse ano e ele não vai continuar no Palmeiras. Público em Barueri, 10.135. Abel Ferreira pregou fogo no público, tá vendo? Só 10 mil. E a turma vaiou, hein? Vaiou. A diretoria incompetente e tal. Meu Deus do céu, o que o Palmeiras ganhou de título, o que a Leila Pereira tá fazendo. E os caras, mas que bando de corneteiro, não? Que é isso? Bom, hoje, pela tarde, Mirassol 2, Portuguesa 1, público 2.610. E o Mirassol tá indo bem no Paulistão e subiu pro Brasileirão, hein? Só 2.600 de público. Portuguesa hoje desceria pra Série A2, hein? Ê, Lusa. SAF Lusa. Lucas Ramon 1-0 Mirassol. Alex Silva contra 2-0. E o Jajá fez o gol da Portuguesa. Tivemos em Ribeirão Preto, Botafogo e São Bernardo, mas o gol foi bizarro. O gol do São Bernardo foi no final, o tal do Rodrigo Ferreira foi bater uma falta, mas tinha a poça d'água era enorme. E a bola parada no meio da muvuca, no meio da poça d'água. Barreira tal, o juizão pegou, autorizou e correu, ele chutou mais água do que a bola. E a água espirra tudo na cara dos caras da barreira do Botafogo. E a bola passa assim devagarzinho. O goleirão, quando foi ver, passou, fez o gol. Público 1.490. Vale a pena você ver esse gol aqui do São Bernardo, incrível. E no Morumbi, então, cada golaço, hein? Tudo no segundo tempo. Lucas Moura, a 4 minutos, 1-0 de cabeça após escanteio. Oscar, numa bobeada na saída de bola. Alguém roubou, tocou para Oscar, que de chapa, entrada da área, meteu no ângulo.
Aí o Corinthians, com esse venezuelano, José Martínez, de longe, mais uma cacetada. O Rafael, goleirão do São Paulo, nem foi, ajoelhou assim, bateu no ângulo e entrou. E aí o Lucas Moura, também golaço, entrou na área, saiu de 3 e tocou 3-1. Olha o público, 54.885 e a renda então, hein? 3.332.000. Era para começar às 18h30, no fim começou às 19h30, muita chuva, drenagem do Morumbi é boa. E mesmo assim teve que esperar, negociar e tal, vamos esperar um pouco e tal. E o Corinthians joga quarta-feira com a Ponte, né? Se fica para amanhã, depois de atropelar tudo. E aqui no Brinco você acompanha a narração do Leandro Borges. Começou 20h30, Guarani 2, Noroeste 0, há 15 anos que não se enfrentavam. O Matheus Regis com 49 segundos de jogo. Lá no gol de entrada 1-0, João Marcelo a 12 do segundo tempo do gol do placar. 2-0, João Marcelo da base, disputou a Copinha e marcou 5 gols na Copa São Paulo desse ano. Bom, vamos então à classificação. São 4 grupos e 4. Grupo A, Mirassol 9, Corinthians 9, grande campanha do Mirassol, hein? Inter de Limeira tem 3, Botafogo tem 2. É bem verdade que a Inter tem um jogo a menos. E hoje o Botafogo seria rebaixado. No grupo B, olha onde está o Guarani. Os demais todos perderam. O Santos perdeu para o Velo, o Bragantino perdeu para o Água Santa, a Portuguesa para o Mirassol. Então o Guarani foi a 7, o Santos a 4, Bragantino terceiro com 3 e a Portuguesa com 2. As equipes do mesmo grupo não se enfrentam. O grupo C, São Paulo tem 7, Novo Horizontino 5, Noroeste 5 e Água Santa tem 3 pontos. E o São Paulo tem um jogo a menos, hein? Líder São Paulo com jogo a menos. No grupo D de dado, onde está a Ponte, olha a rodada, Macaco empatou Limeira, Palmeiras perdeu, São Bernardo ganhou e o Velo Clube também ganhou. São Bernardo em primeiro com 9, em segundo Palmeiras 7, em terceira Ponte com 6, em quarto o Velo Clube com 3. São 12 rodadas para entender o regulamento, tá? Como é que fica a próxima fase? Quartas de final. É mata, partida única, vai ser no estádio de melhor campanha. As equipes do mesmo grupo, elas não se enfrentam. Mas nas quartas de final vão se enfrentar. Por exemplo, no grupo A, onde tem Mirassol em primeiro, em segundo Corinthians, se terminasse hoje, Mirassol e Corinthians, quartas de final, e a partida seria em Mirassol, melhor campanha. No grupo B, o Guarani pegaria o Santos, partida no Brinco, Guarani melhor campanha. No grupo C, São Paulo e Novo Horizontino, no Morumbis. E no grupo D, onde está a Ponte, a Macaca ficaria de fora, daria São Bernardo e Palmeiras. E seria mando do São Bernardo. A classificação geral serve apenas para apontar as duas equipes que serão rebaixadas. Melhor campanha, ou melhores campanhas, Mirassol, São Bernardo e Corinthians, os 3 com 9 pontos. Na geral, Guarani é quinto colocado com 7 e a Ponte é sétima colocada com 6. Seriam rebaixados Portuguesa e Botafogo, que tem 2 pontos. Mais uma vez, o detalhe é que Inter de Limeira e São Paulo estão com um jogo a menos. Próxima rodada, vamos lá. Terça-feira, dia 28, já tem jogo, hein, gente? Terça. Allianz Parque, Palmeiras e Red Bull Bragantino, 19h30. E na terça, em Novo Horizonte, Grêmio Novo Horizontino e Velo Clube. Esse jogo vai começar às 21h30. Na quarta-feira, 18h30, Mirassol e Guarani. 18h30, São Bernardo e Santos, no 1º de maio. 19h30, Noroeste e Inter de Limeira em Bauru. 19h45, Majestoso Ponte Corinthians. 19h45, hein? Quarta, Majestoso Ponte Corinthians. 21h30, Ribeirão Preto, Botafogo e Água Santa. 21h35, no Pacaembu vai ser Portuguesa e São Paulo. É o seguinte, o Canindé é fechado para reformas, agora virou SAF Lusa, tudo vai ser reformado. Vai fazer uma arena lá no Canindé, vai reformar a parte lá associativa e tal. E o Canindé, então, a Portuguesa vai jogar um bom tempo no Pacaembu.
O mando dela vai ser no Pacaembu, já começando aí com Portuguesa e São Paulo. Aí no final de semana, domingo, primeiro joga a Ponte. Domingo que vem, 16 horas, lá em Diadema, Água Santa e Ponte. E 18h30, domingo, hein? No Brinco, Guarani e Palmeiras. Faltam 14 dias para o derby, que vai ser no Majestoso, no dia 9 de fevereiro, domingo, às 16 horas. Deixa eu pegar aqui a Série A2. A Série A2 nós tivemos ontem. Ontem, pela Série A2, deixa eu pegar aqui certinho. Olha, Capivariano 3, Ferroviária 1, Taubaté 2, Votuporanguense 0, São José 0, Primavera 0, Ituano 1, Juventus 0, 15 de Piracicaba continua líder 1, Grêmio Prudente 0. Técnico do Grêmio Prudente, Sérgio Guedes. O gol do 15 foi do Kaique a 1 minuto do segundo tempo. Hoje, os 3 jogos começarão às 10 da manhã. Portuguesa Santista 0, Santo André 2. Técnico do Santo André, Gilson Kleina. Linense 1, Rio Claro também 1. E Oeste 2, São Bento 0. Olha, o 15 é líder com 10. Em segundo, Oeste 9. Em terceiro, Capivariano com 8. Em quarto, Primavera com 8. Em quinto, Ituano com 7. Em sexta, Ferroviária 6. Em sétimo, Taubaté com 6. Em oitavo, São José com 5. Juventus é o nono colocado com 4. É o seguinte, o Santo André do Gilson Kleina é 10º com 4. Aqui é turno único, 15 rodadas, 8 se classificam para a próxima etapa, que passa a ser mata-mata. Na Série A3 o regulamento é o mesmo. Nós estamos na terceira rodada. Tivemos ontem União São João 0, Itapirense 1, Sertãozinho 0, Catanduva 1, Lemense 1, Suzano também 1, Marília 2, Comercial 0. Os jogos de hoje: São Bernardo 0, 15 de Jaú 1, Rio Branco de Americana 1, Rio Preto também 1, Monte Azul 1, Desportivo Brasil 1 e Francana 4, Bandeirante 2. Os 4 jogos de hoje foram às 10 da manhã. Rio Preto líder com 7, em segundo Marília com 6, em terceiro Catanduva com 6, em quarto Francana 5, em quinto Rio Branco com 5, em sexto Monte Azul 5, em sétimo União Suzano com 5, oitavo 15 de Jaú com 4. Olha, hoje seriam rebaixados para a Série A4 o Esporte Clube São Bernardo e o Comercial de Ribeirão Preto. É o último colocado, pior campanha, coisa incrível. Vamos lá, pelo Brasil hoje, destaque para o Baiano, Bahia 2, Porto 0. No Campeonato Carioca, Madureira 0, Fluminense 0, Botafogo 2, Bangu 0 e Vasco 4, Portuguesa 1. No Catarinense, tivemos Criciúma 1, Barra também 1 e Marcílio Dias 1. Marcílio Dias 1 é o nome exótico aqui do time. Eu vou ficar devendo, viu? O Marcílio Dias jogou, foi 1-1, pronto. Me desculpem. Tem algum erro aqui da internet. Campeonato Cearense, Ceará 2, Ferroviário 1. Campeonato Gaúcho, Grêmio 4, Caxias 0. Campeonato Goiano, atenção, Campeonato Goiano teve clássico, Vila Nova e o Atlético. Vila Nova 3, Atlético 1. Sabe quem fez o gol do Atlético? Caio Dantas, ex-Guarani. Caio Dantas fez gol do Atlético. Do Vila Nova, Igor Henrique jogou primeiro na Ponte, depois foi direto para o Guarani. Emerson Urso fez o segundo gol e Gabriel Poveda, revelação do Guarani, marcou o terceiro gol. Vamos ao Campeonato Mineiro. Destaque para Pouso Alegre 0, Atlético 0. Ontem o Cruzeiro empatou com o Betim 1-1, tá mal o Cruzeiro, hein? Foi no Mineirão. E perdeu, na rodada anterior, perdeu para o Atlético. Foi fora de Minas. Hoje América 2, Vila Nova de Nova Lima 0. Campeonato Paranaense, destaque para Londrina 3, Paraná 0.
Ontem, Curitiba e Atlético classe 0x0, muita briga antes, durante e depois do jogo. Uma vergonha, muito quebra-pau, inclusive entre jogadores. Assim que o jogo terminou. Deixa eu ver aqui, como destaque aqui, no Campeonato Pernambucano, Sport 1, Central 0. E aqui você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. E final do Apito Final. Meus amigos da Bandeirantes, Leandro Borges narrou Guarani 2, Noroeste 0, comentários do Gregory do CH e reportagens do Vladimir Catarino. Amanhã o Tigrão volta de férias, vai participar do programa aí, aqui no Hora do Almoço, programa da TV, os donos da bola na TV, né, que é do meio-dia às 13 horas, e depois tem o Esporte em Debate a partir das 17 horas aqui na Rádio Bandeirantes com o Batista, tá bom? Público hoje no Brinco, 3.096, renda 78 mil. O Matheus Regis fez 1x0 a 49 segundos de jogo lá no gol de entrada, e o João Marcelo, que disputou a Copa São Paulo, marcou 5 gols na Copinha. João Marcelo marcou o segundo gol aos 13 do segundo tempo. A nossa equipe técnica, comando de Gil Kleber, com Lucas Pessoa, Pedro Piscinato e o Gilberto Sufi, técnica externa lá no Brinco. Valeu, Pepe, obrigado, hein, grande Pepe. Valeu, Luquinha, boa recuperação, hein. Pegou uma gripe, meu filho, que não tá fácil não, hein. É isso aí, então é quarta tem os dois jogando, né, quarta-feira. O Guarani lá em Mirassol e a Ponte aqui contra o Corinthians. Então, meus amigos, muito obrigado. Você no YouTube, muito agradecido. Você em FM 85,7 e nos diversos aplicativos. Então, na quarta, meus amigos, na quarta eu volto. Se Deus quiser.